Toru Eiban, em pleno combate, revela sua origem. Ele integra o grupo liderado por Sain. Lisa corre ao seu encontro, aliviada por vê-lo bem. Entre feitiços e espadas, Sain comanda com firmeza. O fim da batalha está próximo. Enquanto Toru responde ao chamado com confiança, pensamentos mais profundos ecoam na escuridão. Somos amigos de infância, tínhamos grandes planos. Toru, precisamos conversar com você. Diante de um cenário vibrante e repleto de fantasia, Toru encara com amargura a lembrança que mudou tudo. Você está expulso do grupo. Enquanto observa o mundo ao seu redor, a dor silenciosa se instala. Eles deveriam ter trilhado esse caminho juntos, pelo menos era o que ele acreditava. Toru reage, chocado. À sua frente, o grupo está reunido em clima tenso. Sain, com a mão no rosto, finge estar pesaroso. Seria uma tragédia perder seu melhor amigo. A líder, séria, afirma que ele já deveria entender. Toru sente o peso da rejeição. Nos últimos tempos, tudo indicava que ele era apenas um estorvo. Ele tenta resistir, mas é tão repentino. A resposta vem fria. Acho que Sain está certo. Toru encara Lisa esperando apoio, mas a resposta vem fria. Ela acredita que ele morrerá cedo ou tarde. O choque aumenta ao notar uma aliança em sua mão. Não era a que ele havia dado. Lisa completa com crueldade. Há uma diferença enorme entre ele e os melhores do grupo. O silêncio dele diz tudo. Seu olhar treme. Traído. Enquanto isso, os demais observam sem reação. A rejeição é total e definitiva. Toru busca um sinal de hesitação entre os companheiros. Ele busca apoio de Soara e Nei, mas ambas permanecem em silêncio. O sorriso de Sain, silencioso e triunfante, aperta ainda mais seu peito. Pensamentos irrompem, amargos. Então era isso. Eu estava atrapalhando. Eu sou alguém que impedia vocês de se divertirem. A dor agora vem não só da exclusão, mas da compreensão cruel. Toru desaba, tomado por confusão e incredulidade. Eu não entendo. Quando isso aconteceu? Por quanto tempo? Em sua mente, a verdade se revela cruel. Seu melhor amigo havia dormido com sua noiva. A imagem dos quatro juntos o destroça, sem sorrir com desdém. Está claro agora? E finaliza com escárnio. Fique longe, mas continue nos admirando de longe. A traição não foi apenas pessoal, foi humilhante. A raiva explode. Toru grita com fúria e desfere um soco certeiro em Sain, jogando-o ao chão. Com o punho trêmulo e os olhos cheios de dor, ele encara o traidor. Você sabia que Lisa e eu éramos noivos e ainda assim teve coragem de fazer isso? Embaixo dele, Sain apenas sorri, distorcendo a cena com um brilho insano nos olhos. O sentimento de traição agora pulsa em cada golpe contido. Toru é lançado contra os barris com um chute violento. Pare com isso! Grita Nei furiosa. Ainda no chão, ele escuta a acusação cruel soar. Você é um lixo. As palavras cortam mais fundo que os golpes. Qual é o seu problema? Diz Nei, agora o encarando como inimigo. Atordoado, ele vê o anel que havia dado a Lisa rolar pelo chão. Silêncio, um último símbolo de tudo o que perdeu. Lisa grita com raiva contida, apontando o dedo para Toru. Não quero mais nada com você. Fique longe de nós. O impacto da rejeição se reflete nos olhos dele, arregalados em silêncio. A chuva começa a cair do lado de fora, fria e impiedosa, e como golpe final, a despedida ecoa com crueldade. Adeus, Toru! Assim termina não só o vínculo, mas tudo o que ele acreditava ser verdadeiro. Sob a chuva silenciosa, Toru caminha sozinho por uma trilha desolada. Cada passo ecoa a dor da despedida. Ele aperta o punho, ainda sentindo o vazio deixado pelo anel em sua mão. Seu olhar está turvo, entre a mágoa e a resignação, e como uma ferida que não cicatriza, a lembrança de Lisa sorrindo, em tempos felizes, volta para assombrá-lo. Tudo o que foi, agora só resta na memória. A chuva cai mais forte, e ele corre sem destino, movido apenas pelo impulso de fugir de tudo. Ofegante, para e olha em volta, perdido. A dor transborda. Em um grito rasgado, Toru descarrega tudo contra o chão, como se quisesse enterrar ali sua frustração, sua mágoa, seu passado. As memórias o dilaceram. A imagem de Lisa nos braços de Sain se repete, cruel, enquanto Toru crava os punhos no chão, urrando de raiva. O que eu era pra você? A dor explode em palavras. O que pensava quando dormiu com ele? Vai se ferrar. Gritando aos céus, ele rasga sua frustração. Vai pro inferno. No meio da escuridão e da chuva, a dor transborda em fúria. Deitado na grama, o corpo exausto e o coração em ruínas, Toru tenta reunir os pedaços de si.
Preciso pensar no futuro. Ele sabe que suas estatísticas são medíocres, e mesmo com muitas habilidades, quase todas parecem inúteis. As únicas que valem algo são melhoria de experiência, de esforço, de habilidades. Não há poder grandioso nem talento nato, mas pela primeira vez ele encara isso como um começo, e não um fim. Toru analisa suas habilidades. Muitas delas, como economia de esforço ou experiência, são consideradas inúteis até por especialistas. Se ao menos eu tivesse algo como Sain, a comparação com os ex-companheiros é cruel, todos estão muito acima dele. Talvez nada disso tivesse acontecido se eu fosse mais forte, mas antes que possa mergulhar mais fundo nessa espiral, um rugido o interrompe. Diante dele surge um cão negro demoníaco, a primeira ameaça real e a chance de provar algo. Toru encara a fera, seu olhar é firme, quase frio. Desculpa, mas vou precisar de você para aliviar meu estresse. Num movimento rápido, ele salta e golpeia o lobo demoníaco com força. O impacto é direto, a criatura cai derrotada. Em silêncio, Toru observa a tela de habilidade surgir. Ele percebe pela primeira vez, seus status estão subindo. A vitória não é só sobre o monstro, é sobre o que disseram que ele nunca seria. De repente, notificações surgem diante de Toru como uma tempestade. O ganho de experiência foi multiplicado por 100, o dano curado em 10 vezes, IBA nível 300. Em choque, ele lê a última mensagem. A forma atual não pode suportar esse poder. Reconstrução física iniciada. Raios de energia envolvem seu corpo. Seus olhos se arregalam. Reconstrução concluída. Nova raça. Homem-dragão. E em poucos segundos tudo mudou. Em meio ao vórtice de energia, Toru observa perplexo as marcas deixadas no chão. Notificações surgem uma após a outra. Economia de experiência danificada. Reconstrução levará tempo. Ele tenta processar. Subir para o nível 300. Seu novo status pisca diante dos olhos. Agora ele é um homem-dragão. O coração acelera. O guerreiro traído agora carrega um poder que ninguém previu. Toru finalmente entende. A habilidade de economia de experiência acumulava tudo em silêncio, liberando sua força apenas quando um limite invisível era rompido. Toda sua frustração, anos sem alcançar os outros, agora fazem sentido. A capacidade que parecia inútil era automática, e enfim se quebrou. Ele lembra de cada esforço ignorado, de cada comparação cruel, e então sorri. Agora tudo faz sentido. Seu riso libertador ecoa pelos campos. Com um sorriso sereno no rosto e o brilho do sol aquecendo sua pele, Toru toma sua decisão. A partir de agora, vou viajar pelo mundo. Mesmo com o coração em pedaços, ele encontra força na liberdade recém-conquistada. E estar no nível 300... significa que não preciso mais temer nada. Com isso, Toru deixa o passado para trás e inicia sua nova jornada, livre de medos e limites, decidido, finalmente no controle do próprio destino. Toru inicia sua jornada rumo a um novo destino, Arman, a cidade fronteiriça de Lívio. De longe ela parece tranquila, mas ao entrar em suas ruas é recebido por um cenário vibrante e cheio de vida, um centro movimentado no meio do nada. Ao se deparar com uma loja de escravos, Toru sente um incômodo, mas não hesita. O desejo de encontrar alguém confiável, alguém que não possa traí-lo, fala mais alto. Não me importa se essa pessoa confia em mim. Um contrato escraviza o corpo e garante lealdade. Se eu pagar, essa pessoa nunca vai me abandonar. O vazio deixado pela traição ainda pulsa, exigindo garantias. Recebido com formalidade, Toru entra na loja e declara o que procura. Alguém que lute ao seu lado. O atendente oferece um guerreiro da raça lagarto, com força bruta e aparência intimidadora. Uma opção poderosa, mas extremamente cara. Ainda incerto, Toru prefere continuar avaliando. Sua decisão não será guiada apenas por força, mas por algo que realmente valha a pena. O vendedor apresenta uma elfa, inexperiente em combate, mas com potencial para magia de longo alcance e outros serviços. O valor é alto e a proposta não convence. Cauteloso, Toru revela seu orçamento modesto, percebendo que o perfil desejado está longe dos padrões comerciais. O vendedor decide levá-lo a uma seção mais reservada. O vendedor apresenta a ala dos rejeitados, fracos, doentes e sem treinamento. A maioria mal vale 1 milhão, mas ainda assim podem servir a algum propósito. Enquanto percorre as celas, Toru caminha em silêncio até que um olhar chama sua atenção. Atrás das grades, uma garota o encara.
frágil, porém com um brilho incomum nos olhos. A garota recua assustada, tossindo, mas seus olhos não mentem. Ela percebe algo em Toru. Surpreso, ele pergunta o preço, mas o valor é simbólico, reflexo da condição debilitada dela. Ainda assim, algo o faz se aproximar. Com voz hesitante, a jovem revela seu nome, Kaede. Ao ouvir o nome da garota, Toru esboça um leve sorriso. Sem hesitar, ele decide levá-la consigo. Enquanto o selo mágico do contrato se completa, Kaede, ainda vulnerável, confirma com firmeza: está selado. Ele a chama com naturalidade, e a resposta dela marca o início de uma nova ligação. Toru carrega Kaede nos braços com leveza e cuidado, seguindo direto até um centro médico. Lá, recebe o diagnóstico, uma doença rara, exclusiva de raças semi-humanas. Surpreso, ele descobre que, apesar da ausência de orelhas ou cauda visíveis, Kaede pertence à raça bestial, um detalhe que muda toda a percepção sobre sua origem. O exame revela pistas sutis, pupilas estreitas e uma saliência nas costas sugerem traços de uma linhagem rara. Toru considera o potencial escondido de Kaede, enquanto o médico alerta que o remédio padrão pode não funcionar em sua subespécie. Mesmo assim, Toru mantém a esperança firme, garantindo que ela logo estará melhor. Kaede observa surpresa ao perceber a gentileza com que Toru a trata. Ele deixa claro que antes de qualquer coisa, sua prioridade é vê-la saudável. Com um sorriso sereno, ele quebra expectativas ao mostrar cuidado, algo incomum vindo de um mestre. Diante disso, Kaede, tocada por essa atitude inesperada, permanece em silêncio, mas seus olhos dizem tudo. Depois de ouvir as instruções, Toru agradece. Valeu, velhote. O homem retruca indignado, revelando ter apenas 30 anos, mas Toru e Kaede já deixavam a cidade, seguindo rumo à floresta. Após horas vagando pela floresta, Toru começa a se irritar com a própria desorientação. Enquanto tenta entender o comportamento de criaturas selvagens, presenças se escondem entre as árvores, observando cada passo. Um som repentino corta o silêncio. Algo ou alguém foi atingido. O olhar de Toru se acende com tensão. A ameaça finalmente se revela. Toru se surpreende ao avistar uma sombra colossal entre as árvores. Um dragão imenso paira sobre a floresta. Ele lembra que tamanha ameaça exigiria uma força militar inteira para ser contida. Mesmo assim, contempla com seriedade a ideia de enfrentá-lo sozinho. A dúvida ecoa em sua mente enquanto encara a criatura que agora o observa de volta. Toru se depara com a verdadeira escala do monstro diante dele, um dragão colossal com mais de 10 metros de altura, ruge imponente. Atônito, ele recua um passo, engolido pelo choque diante da criatura. Ele encara o desafio com os olhos arregalados, ciente do que está prestes a enfrentar. Com o olhar fixo e a mente tomada pela imagem de Kaede, Toru se enche de coragem. Ele encara o dragão e, com o coração em chamas, desafia a criatura com fúria. Seus olhos brilham com determinação. Há alguém que precisa dele e desistir não é uma opção. Ao longe, Kaede sente algo e seu rosto se entristece, como se pressentisse o perigo que ele enfrenta. O dragão se lança do alto com brutalidade, aterrissando com uma força que faz a terra tremer e solta uma onda de destruição ao redor. Toru mal consegue manter o equilíbrio diante do impacto. Com os olhos arregalados e a espada firme nas mãos, ele enfrenta a pressão avassaladora da criatura, tentando conter o medo enquanto o solo desmorona sob seus pés. O dragão avança com a mandíbula escancarada, pronto para engolir tudo à frente. Toru encara a fera com determinação, revivendo na memória os rostos daqueles que o abandonaram. Desta vez, ele promete não ser como eles. Em um salto decisivo, carrega sua espada com a força de alguém que decidiu lutar não apenas pela própria vida, mas por algo maior. Num golpe preciso e impiedoso, Toru finca a lâmina direto na mandíbula da criatura. O impacto rasga o ar enquanto a força de sua determinação explode em plena ação. O dragão é surpreendido e o chão estremece com o choque brutal. Não há hesitação, apenas o avanço de alguém decidido a mudar seu destino com as próprias mãos. Com um corte devastador, Toru decepa parte da cabeça do dragão em pleno salto. O impacto é tão violento que os restos da criatura voam pelos ares, enquanto seu corpo ruge em descontrole antes de colapsar. A força bruta do golpe ecoa pela floresta, deixando claro, ele não está mais no mesmo patamar de antes. O corpo do dragão tomba sem vida, esmagando a floresta ao redor com um estrondo colossal. Diante da cena, Toru observa em silêncio, surpreso com
com o próprio feito. Pela primeira vez, ele sente o peso real do que significa estar no nível 300. De volta à cidade, Kaede toma os remédios preparados com os ingredientes que Toru trouxe da floresta. Surpresa com o gesto, ela o observa em silêncio, emocionada. Toru, com um sorriso calmo, garante que fez tudo aquilo por ela, esperando vê-la recuperar-se logo. Kaede adormece e Toru observa aliviado os primeiros sinais de melhora. Enquanto a vigia, reflete sobre sua recente batalha e sobre o quanto evoluiu. Pela primeira vez, ele sente que tem algo a proteger e decide que, daqui em diante, enfrentará os perigos com mais cautela. Toru desperta lentamente, surpreso por ter dormido tanto, mas logo está de pé e se movimenta pela pousada. Ele desce com uma maleta em mãos e vai até a cozinha, onde entrega um pedaço de carne ao chefe, pedindo que prepare algo. O cozinheiro analisa o ingrediente, desconfiado da origem da carne, que apesar de parecer porco, definitivamente não é. Ao revelar a origem da carne, Toru surpreende o chefe. Trata-se de carne de dragão vermelho. O cozinheiro fica chocado, mas prepara um suculento hambúrguer com bife grelhado. O aroma é irresistível e ao provar, Toru se encanta com o sabor, refletindo com humor que nunca mais verá um dragão da mesma forma. Ao acordar, Kaede se surpreende com o café da manhã inusitado, hambúrguer de dragão. Toru a observa com carinho, enquanto ela devora o prato animadamente. Ao notar seus trajes rasgados, ele comenta com leveza que será preciso providenciar roupas novas. Em uma loja da cidade, Kaede experimenta roupas novas com alegria visível. Ao explorarem os acessórios, ela surpreende Toru ao escolher 2 grandes leques como armas. Embora hesite, ele respeita sua decisão, mesmo achando exagerado para alguém tão jovem. Toru observa Kaede demonstrando maestria com os leques e percebe que, sendo uma semi-humana, é natural que tenha aptidão para aquilo. Enquanto exploram a cidade, ela se encanta por algo em uma barraca de frutas, o que logo chama a atenção dele, trazendo à tona uma lembrança desconfortável do passado. Kaede hesita, mas admite timidamente que gostaria de experimentar a fruta. Ao ver sua expressão feliz, Toru se alegra em silêncio. Momentos depois, os dois se sentam para comer juntos e ele a incentiva a comer à vontade. Animada, ela agradece efusivamente chamando-o de mestre, o que o deixa visivelmente desconfortável. Enquanto mastiga em silêncio, Kaede abaixa o olhar e sussurra com tristeza que Toru ainda é seu mestre. A dúvida começa a crescer em seu coração. Será que ele não gosta de escravos? Ou pior, estaria pensando em se livrar dela? As lágrimas escorrem sem controle, revelando o medo silencioso de ser abandonada. Com um gesto suave, Toru afaga a cabeça de Kaede e desfaz suas dúvidas com firmeza. Diz que nunca a abandonaria e quer que ela esteja ao seu lado para sempre. Emocionada, Kaede o encarou surpresa. Aquelas palavras são mais do que conforto. São a promessa de um futuro que ela jamais ousou sonhar. Com um sorriso sincero, Toru admite que talvez não seja o melhor mestre, mas que precisa de Kaede ao seu lado. Segurando sua mão com carinho, ele sorri, conto com você. Emocionada, Kaede afirma que Toru é o melhor mestre e que fará qualquer coisa por ele. Súplica para permanecer ao lado dele para sempre, jurando lealdade com o coração. O silêncio que segue a promessa de Kaede é denso, mas logo dá lugar a um momento mais leve. Em meio à tensão dissipada, ela comenta timidamente que pensou em cortar a própria franja sozinha, caso tivesse uma tesoura. Toru, surpreso, pergunta o motivo de ela não ter pedido ajuda. Ela responde que simplesmente pensou que conseguiria fazê-lo por conta própria e a sinceridade dela o desarma. De repente, algo inexplicável acontece. Energia mágica explode ao redor de sua mão. Toru observa, chocado, enquanto algo explode de dentro de si, algo em seu corpo está despertando. Toru encara suas mãos em choque. Isso não é possível, murmura, enquanto uma enxurrada de notificações começa a surgir diante de seus olhos. Suas habilidades e economia de magia atingiram o nível máximo e agora estão sendo reembolsadas com força total. Kaede observa assustada, sem entender o que está acontecendo. A tela informa, suas competências foram multiplicadas por 10. Uma nova habilidade foi adquirida, a evolução ainda não acabou.
Ainda confuso com as notificações, Toru tenta entender. Que tipo de poder eu ganhei agora? As mãos tremem enquanto ele sente a energia crescendo. Kaede recua, assustada, mas Toru logo se acalma e explica. Me desculpe, não é nada perigoso, minhas habilidades só ficaram mais fortes. Aliviada, Kaede sorri e diz com brilho nos olhos. O mestre é mesmo incrível, não é? Com um sorriso orgulhoso, Toru pergunta se agora é mesmo um grande homem, e Kaede confirma com brilho nos olhos. Diante da tela de status, ele se espanta ao ver suas habilidades explodirem até o nível 50. Atônito, questiona como ultrapassou esse limite, analisando cada competência. Duas ainda estão subindo e ele se pergunta, o que acontecerá quando todas atingirem o ápice? Preocupada, Kaede se aproxima e pergunta se Toru está bem. Ele responde com leveza, dizendo que só ficou surpreso. Logo em seguida, pergunta se ela deseja algo. Envergonhada, Kaede hesita, finge recusar, mas cede ao ser incentivada. Com um sorriso tímido, ela finalmente revela seu desejo modesto, sabonete. Um pedido simples, mas que revela o quanto pequenas dignidades têm valor para ela. Com o sabonete em mãos, Kaede hesita diante do banheiro, sem saber se deveriam entrar juntos. Envergonhada, ela pergunta a Toru, que responde com naturalidade, tirando a camisa sem perceber o constrangimento. Ao vê-lo, Kaede grita e cobre os olhos, tomada pela timidez. A cena mistura ingenuidade e desconforto, revelando o abismo de inocência entre eles, deixando no ar um clima divertido e inesperado. Ainda tímida, Kaede entra enrolada na toalha. Toru, já dentro do banheiro, pede que ela se sente para que ele possa lavar sua cabeça. Desajeitada, ela tenta recusar por respeito, mas diante da insistência e de uma ordem meio sem jeito, acaba obedecendo. Se senta de costas e permanece em silêncio. O clima é constrangedor, mas cheio de inocência e cuidado mútuo. Enquanto a água escorre no silêncio, Toru ajusta o chuveiro e observa Kaede com um leve constrangimento. Logo ele começa a lavar seus cabelos com delicadeza, rompendo o silêncio com uma pergunta simples. Qual é sua raça? Kaede responde com naturalidade, sou uma raposa. A intimidade do momento é suave, com a confiança entre os dois crescendo junto ao vapor da água. Toru se perde em pensamentos sobre as lendárias raposas de pelo dourado, enquanto lava os cabelos de Kaede com leveza, mas ao deslizar as mãos por reflexo, um movimento descuidado o faz tocá-la de forma inesperada. Kaede arregala os olhos e grita, surpresa. O banho sereno se transforma num instante tenso e embaraçoso, carregado de constrangimento e confusão. Toru se desculpa, claramente envergonhado. O silêncio entre eles pesa, mas ela quebra o clima com uma frase suave e madura. Com um olhar baixo, Kaede murmura que não se importa. Se for o que seu mestre deseja. A tensão sobe sutilmente diante da entrega inocente e sincera da garota. A expressão de Toru oscila entre surpresa e desconforto, e o momento, apesar de contido, transborda uma carga emocional densa. Toru se vira de leve e dá um peteleco na testa de Kaede. Ela leva um susto com a reação súbita de Toru, que vira as costas, andando em direção à porta, mas ele para na porta, se vira com um sorriso calmo e solta uma frase desconcertante no ar. Vou pensar nisso quando você for mais velha. A leveza do comentário desconcerta a garota, que apenas chama seu nome, com o rosto completamente ruborizado. A tensão se dissolve num tom doce e provocador. Já vestida, Kaede aparece concentrada e determinada, pega a tesoura e corta sua própria franja, reclamando que o cabelo cresce descontroladamente. Toru observa surpreso, elogiando sua aparência. Toru, ao se aproximar, nota que ainda sobrou um pouco a ser cortado e, curioso, comenta sobre suas orelhas. Ela explica, são de raposa, mas também tem orelhas humanas. Um momento íntimo e leve se forma entre confissão e cuidado. Toru comenta que a presença de orelhas humanas e animais ao mesmo tempo parece um fetiche, o que desperta um olhar sério de Kaede. Ela se irrita levemente enquanto uma lembrança surge. Um velho diz que o deus criador gostava de orelhas, e por isso as múltiplas formas foram mantidas. Tentando mudar de assunto, Toru começa a varrer o quarto, mas Kaede o observa em silêncio, chamando-o suavemente. Com um sorriso largo e sincero, Kaede revela o quanto se divertiu naquele dia. Toru a observa com ternura, esperando que o amanhã traga ainda mais alegrias. Enquanto isso, sob o céu noturno iluminado pela lua cheia, ela murmura em silêncio uma promessa. Estarei ao seu lado para sempre. Um sentimento suave e profundo envolve o momento, selando a conexão entre os dois.
Na manhã seguinte, Toru retorna abatido, suspirando fundo. Ele desabafa com Kaede. O ferreiro ficou furioso e cobrou caro pelo conserto das espadas. Ela o observa preocupada, tentando entender o motivo de tanta frustração. Ao ser questionado, Toru segura a bainha da espada e encara Kaede com seriedade. A tensão paira no ar. Toru relembra o momento em que, ao limpar sua espada, ela quebrou subitamente. Atônito, ele buscou uma nova arma na loja da cidade. O vendedor garantiu que era a mais resistente do estoque. Ainda na loja, Toru segura a lâmina com firmeza, confiante. Vamos ver, diz antes de testá-la com um movimento, mas algo parece estranho e o impacto ecoa, chamando a atenção na rua. Ao testar a nova espada, Toru acidentalmente desencadeia uma destruição em cadeia. A lâmina se parte e o impacto espalha armas por toda a loja, transformando o ambiente num caos total. O ferreiro observa em choque, cercado por ferramentas caídas e estilhaços. De volta à pousada, Toru abaixa a cabeça e conclui com resignação. E foi isso que aconteceu. Kaede, silenciosa, tenta processar o estrago. Com os olhos brilhando, Kaede anuncia animada que conhece um lugar para encontrar a arma perfeita para Toru. Ele se surpreende com a confiança dela, mas não questiona. Momentos depois, os dois chegam a um local sagrado e imponente, onde ruínas colossais e escadarias ancestrais levam a um templo monumental. Diante da cena grandiosa, Toru mal consegue esconder o espanto, e isso é... Kaede revela o nome do local, o Templo das Armas Sagradas. Toru reage incrédulo, mas ela sorri com confiança. As armas lendárias flutuam diante deles, irradiando poder. Apenas os heróis escolhidos podem empunhá-las. Enquanto sobem os degraus do templo monumental, Kaede não hesita. Acredita plenamente que Toru conseguirá. Já ele, diante do desafio, sente o peso da dúvida. E se eu não for digno? Ao entrar no templo colossal, Toru fica impressionado com a grandiosidade e o silêncio sagrado do lugar. Kaede, sem hesitar, explica que há duas provas: destrancar a porta selada e retirar a arma do pedestal. Quando ele pergunta como ela sabe disso, Kaede desconversa, corando: "Conheço alguém que entende muito do assunto." Diante da imponente porta do templo, Toru e Kaede se deparam com o primeiro teste. Sem maçaneta ou mecanismo aparente, a dúvida paira no ar: como abri-la? Hesitante, Toru toca a superfície misteriosa. Um brilho sutil percorre o metal, reagindo ao seu toque. Ambos se entreolham em silêncio. A porta se abre com um brilho majestoso, revelando o interior do templo. Kaede comemora com entusiasmo. Toru passou no primeiro teste. Eles avançam juntos, ladeados por tochas sagradas que iluminam o caminho até um novo portão adornado de símbolos. À frente, o verdadeiro desafio os aguarda. Toru se depara com a lendária arma sagrada. Diante da lâmina fincada no altar, seus olhos brilham entre surpresa e expectativa. É uma espada imponente, misteriosa. Kaede revela que a arma muda de forma conforme o dono. Toru hesita, mas também deseja. Espero conseguir usá-la. O peso daquele momento paira no ar. O destino talvez esteja prestes a se moldar à sua força. Toru respira fundo, firma os pés e segura-se da espada sagrada com ambas as mãos. "Acho que estou pronto", diz antes de cravar sua determinação no gesto. Num instante, uma explosão de energia envolve o pedestal. Linhas místicas percorrem o chão e o ambiente vibra. A lâmina não se move. Kaede, ao fundo, observa em silêncio com um leve sorriso, como se já soubesse o que está por vir. Num clarão fulminante, a espada sagrada se desprende do pedestal com uma força colossal. Toru mal acredita ao vê-la em sua mão, iluminada e envolta em energia. O impacto abre uma fenda no chão e o projeta para trás. Uou! Grita, enquanto a sala inteira treme. Kaede corre em sua direção, alarmada. "Mestre!" O choque passou, mas o verdadeiro poder apenas começou. Toru agradece a Kaede com sinceridade, pois sem ela, estaria desarmado. Ela sorri, tímida, dizendo que ele conseguiria de qualquer forma, afinal é um dos escolhidos. Mas algo ecoa na mente dele. Em quase um ano com seu antigo grupo, nunca recebeu um único elogio. Caminhando ao lado de Kaede, um sorriso surge, discreto. Pela primeira vez, ele se sente verdadeiramente valorizado.
com a nova espada em mãos e os corações alinhados, Toru e Kaede celebram a parceria recém-formada. Ela sorri radiante, sonhando com as aventuras que virão. Toru, confiante, já planeja o primeiro passo como verdadeiros aventureiros. A promessa de formar um grupo juntos marca o início de uma nova jornada, e o próximo desafio parece já os esperar. O foco se desloca para Sain, agora em cena com a ex-namorada do protagonista. Em meio a um quarto rústico e iluminado pelo fogo, os dois compartilham um momento intenso e provocador. A expressão dela transita entre prazer e exaustão, enquanto ele mantém uma postura dominante e desinibida. O clima é carregado de tensão física e contraste emocional, revelando o quanto ela se afastou da antiga relação e do passado que deixou para trás. Com um olhar triunfante, Sain revela que Lisa já estava sob seu controle muito antes, mesmo quando Toru acreditava estar construindo um futuro com ela. A crueldade do golpe se intensifica com as imagens da aliança e as lembranças da confiança traída. Nei e Soara, que também nutriam sentimentos verdadeiros por Toru, foram arrastadas para o mesmo destino. Sain saboreia sua vitória, brindando a traição como se fosse um jogo vencido sem remorso. Sain revela sua habilidade rara, o olho demoníaco de Isca, um poder capaz de manipular a atração do sexo oposto. Embora Lisa, Nei e Soara não o amem de verdade, ele as mantém ao seu lado por pura força de influência. Enquanto relembra como Toru foi deixado para trás, Sain observa satisfeito as garotas o adulando. A sensação de superioridade o consome, transformando o dom em instrumento de dominação emocional. Sain recorda o momento em que desbloqueou sua habilidade de manipulação total, convencido de que corrigiria o erro que o impedia de brilhar. Ele se gaba por ter conquistado Lisa, que antes o ignorava, e agora está atraída. Livre de Toru, a quem chama de peso morto, ele se entrega ao prazer e ao narcisismo, satisfeito por dominar as mulheres e se ver como o verdadeiro herói destinado a enfrentar o Senhor Demônio em seus próprios termos. Sain delira com sua nova realidade. Enquanto lendas antigas falam do Senhor Demônio como uma calamidade que ressurge a cada 100 anos, ele já traça planos ambiciosos: reunir armas sagradas, derrotar o inimigo supremo e construir seu próprio harém de princesas. Entre devaneios de glória e luxúria, sua risada insana ecoa. Para ele, essa vida de excessos e poder é simplesmente perfeita. A arrogância de Sain é abalada por uma notícia inesperada. O poderoso dragão foi derrotado. Em choque, ele berra tentando entender quem ousou realizar tal feito. Enquanto isso, em outro lugar, um homem relata friamente que, ao chegar na floresta, a criatura já estava morta. Sain mal consegue disfarçar sua frustração. Ele treme diante do súbito surgimento de um rival misterioso. Sain esmurra a árvore, frustrado com a notícia do dragão derrotado antes dele. Lisa tenta entender sua reação, mas ele disfarça, afirmando estar calmo. Nei levanta dúvidas sobre quem poderia ser tão forte e Sain, com um sorriso forçado, corta a conversa. Mudando de tom, ele sugere que aproveitem o tempo na estalagem, mascarando sua raiva com um plano divertido. Sain entra em pânico ao descobrir que a arma sagrada desapareceu do altar. Desesperado, ele grita, exige explicações e culpa todos ao redor. Quando Lisa tenta se aproximar, ele a ameaça agressivamente, revelando um lado explosivo e descontrolado. A tensão toma conta do templo, enquanto os demais tentam contê-lo sem sucesso. Sain começa a ligar os pontos. Desde que Toru deixou o grupo, tudo tem dado errado. A ideia de que seu ex-companheiro possa ter derrotado o dragão e levado a arma sagrada o deixa transtornado. A sombra da possibilidade o consome, e sua frustração explode com uma declaração vingativa. Se encontrá-lo, vai matá-lo. A tensão cresce e um novo plano se forma. Agora Sain busca confronto direto. Determinados a restaurar seu prestígio, Sain e seu grupo decidem explorar o lendário calabouço de Luntata. Com pressa e ambição, ele lidera a marcha, esperando reconhecimento. No entanto, ao buscar informações na cidade, a resposta de um morador o desconcerta. Apenas continue andando. Sem mapas, sem sinais, apenas um sentimento de frustração crescente toma conta de Sain. Sain congela em choque ao vislumbrar o que há adiante. Seus olhos se arregalam, os passos falham e um arrepio percorre sua espinha. À frente, uma cratera colossal se abre no centro da cidade, cercada por uma multidão atônita. A visão inexplicável quebra qualquer lógica e sua mente grita em desespero. O que diabos está acontecendo aqui?
Na cidade de Luntata, Toru e Kaede se registram oficialmente como aventureiros. Ela comemora empolgada ao receber sua nova carta de Rank D, enquanto Toru observa a própria com seriedade, agora no Rank B, após a dissolução de seu antigo grupo. Diante da imponente guilda, ambos renovam seu ponto de partida, prontos para uma nova jornada, lado a lado. Ao cair da noite, Toru leva Kaede a um bairro conhecido por seus bares e diversão regada a álcool. Enquanto ela se assusta com o cheiro e o ambiente duvidoso, ele apenas observa com naturalidade. Confusa e envergonhada, Kaede protesta: "Não há necessidade de você ir a um lugar como esse." Toru, sorrindo, devolve a pergunta, intrigado com o que ela quis dizer com isso. Então, Kaede revela com entusiasmo que há um calabouço na cidade, e Toru confirma, dizendo que ele é tão antigo quanto o próprio lugar. Ao saber que será sua primeira vez num local assim, ele explica que aventureiros exploram dungeons por dois motivos principais: coletar materiais e alcançar a Pedra Central. Quem chega até ela pode conquistar recompensas raras e habilidades únicas. Com os olhos brilhando, Kaede absorve cada detalhe da explicação. Diante da colossal entrada do calabouço, Toru sugere cautela por ainda estar se recuperando, propondo explorar apenas o primeiro andar. Kaede concorda sem hesitar. Com determinação renovada, os dois marcham lado a lado para dentro da estrutura imponente. Toru levanta o bastão com entusiasmo e declara animado: "Vamos nessa!", enquanto Kaede o acompanha com um sorriso. No interior sombrio do calabouço, Kaede avança com agilidade e lança um feitiço devastador: Corte de Vento! Ratos monstruosos são abatidos instantaneamente pela rajada cortante. Toru observa em silêncio, impressionado. Ele já sabia que Kaede dominava a magia, mas se surpreende com sua precisão e poder. Um leve som escapa de sua boca, revelando sua admiração pela habilidade da companheira. Toru fica boquiaberto ao descobrir que Kaede já atingiu o nível 15, apesar de terem começado a exploração há apenas uma hora. Ela explica a Serena que deve ser por estar ao lado de seu mestre. Observando sua ficha, Toru começa a suspeitar que sua habilidade de multiplicador de experiência também esteja beneficiando Kaede. Enquanto ele tenta entender a situação, Kaede sorri determinada e promete ficar ainda mais forte para ajudá-lo. No terceiro andar do calabouço, Kaede salta com leveza, surpreendendo um grupo de ogros que avançam em sua direção. Com um gesto firme, ela invoca a técnica Flor Congelante, liberando uma rajada congelante pelo solo que atinge diretamente os inimigos. A expressão fria em seu rosto contrasta com a devastação que sua magia provoca, uma exibição clara do quanto ela já evoluiu. A magia, Flor Congelante, atinge em cheio os inimigos, cobrindo os ogros em uma camada de gelo e folhas congeladas. Paralisados, eles mal conseguem reagir. Kaede encerra o feitiço com um movimento elegante e um olhar tranquilo, enquanto o campo de batalha se transforma num cenário de cristais quebrados e neve cintilante. Seu domínio mágico é tão refinado quanto letal. Mesmo após eliminar todos os inimigos do andar, a garota lamenta que o nível 30 ainda não seja suficiente para proteger seu mestre. Determinada a ficar mais forte, ela encontra um estranho objeto no chão, aparentemente um simples pedaço de lixo. Enquanto Toru diz que já coletaram materiais suficientes, ela observa o item com atenção. O dia termina, mas algo naquele disco metálico começa a despertar curiosidade. Toru analisa o objeto misterioso e logo percebe seu valor. Trata-se de um item mágico capaz de armazenar até 100 objetos raros. Kaede reconhece o círculo de armazenamento bordado e se empolga para continuar, mas ele recusa firmemente. Com um sorriso paciente, Toru explica que estão sem comida e água. Se não recuarem agora, vão acabar desmaiando de fome. Kaede aceita com um leve embaraço, arrependida por não ter pensado nisso antes. Com um sorriso calmo, Toru aconselha Kaede a não se apressar, lembrando que há várias formas de crescer como aventureira. Ela concorda com um brilho nos olhos. Em seguida, ele deposita o item recém-descoberto sobre o círculo mágico, que reage com uma luz intensa. Prontos para partir, os dois caminham juntos pelo corredor do calabouço, lado a lado. Após o intenso progresso no calabouço, Toru e Kaede caminham pelas ruas iluminadas da cidade. Já em uma taverna, ela saboreia a refeição com entusiasmo, elogiando a carne com olhos brilhantes. Toru comenta o quanto ela come, mas também reconhece o ótimo desempenho da garota. Afinal, ganharam 120 mil peças. Ao vê-lo distraído, Kaede pergunta preocupada: "Você não vai comer, mestre?"
Diante da mesa farta, Toru hesita em comer, mas Kaede o observa com seriedade. Você pediu essa comida com o dinheiro que ganhou no calabouço, diz ela, antes de suavizar o tom com um sorriso, mas a comida é mais gostosa quando compartilhamos com alguém. Com olhos brilhando de alegria, ela estende o prato para ele. Então vamos comer juntos. Enquanto a noite cai sobre a cidade, Toru agradece com um sorriso sereno e começa a comer. Caminhando ao lado de Kaede, ele reflete sobre sua vida difícil até ali, mas desde que a conheceu, tudo tem mudado. Ele olha para o céu, tomado por um sentimento novo. Se eu continuar essa jornada tranquila ao lado dela, talvez eu consiga preencher o vazio no meu coração. Ao amanhecer, Kaede chama Toru com urgência. Mestre, por favor, levante-se. Confuso, ele acorda tentando entender o que está acontecendo. Ainda grogue, ele se senta lentamente, mas seu olhar se arregala em choque ao perceber algo que o deixa completamente surpreso. Ao despertar em pânico e perceber sua aparência mais madura, Kaede se desespera, tomada pela confusão e vergonha. Tremendo, ela questiona o que deve fazer naquela situação. Diante da sua mudança repentina, Toru encara um novo dilema. Não pode mais tratá-la como uma criança. Ela está crescendo rápido demais. Entre olhares que evitam se cruzar, o clima muda. Não há palavras, mas a conexão fala por si. Algo que começa a florescer, tímido, porém impossível de ignorar. Diante de Toru, Kaede surge silenciosamente, cobrindo o corpo com um fino tecido. Seus passos são hesitantes e o rosto corado revela o embaraço. O olhar dela, tímido mas firme, se cruza com o de Toru, que observa surpreso, ainda sentado. O momento carrega uma tensão contida. A garota que antes parecia frágil, agora emana uma nova presença. Toru, atônito, mal consegue acreditar. É mesmo você, Kaede? Com um sorriso doce, Kaede confirma ser ela mesma. Toru tenta assimilar a mudança repentina, lembrando que até ontem ela era só uma garotinha, mas agora se apresenta com uma beleza arrebatadora. Intrigado, ele pergunta o que aconteceu com seu corpo. Kaede, ainda constrangida, explica com simplicidade. Ao despertar, já havia mudado, como se seu crescimento tivesse sido acelerado de um dia para o outro. Chocado com a transformação repentina de Kaede, Toru questiona como aquilo foi possível. Com naturalidade, ela sugere que a mudança se deve ao aumento repentino de seu nível. Segundo o que ouviu, quando uma criança ultrapassa o nível 20, o corpo evolui rapidamente para se ajustar ao novo poder. Toru reflete em silêncio. Toru observa Kaede com um misto de surpresa e constrangimento, refletindo que não pode mais tratá-la como uma criança. Ainda tentando entender tudo, ele pergunta por que ela está nua. Sem jeito, Kaede hesita, e ele entrega suas próprias roupas para que ela se cubra. Ao vestir a camisa, ela a cheira discretamente, reconhecendo o aroma de Toru, o que a deixa visivelmente tocada. Kaede surge usando a camisa folgada de Toru, girando animada enquanto comenta que está um pouco grande. Toru, em choque com a visão inesperada, esconde o rosto nas mãos e, sem saber onde olhar, entrega-lhe uma calça, pedindo que ela vista também. Ela o encara inocentemente, sem entender seu embaraço. A atmosfera mistura leveza e tensão, enquanto ele tenta manter a compostura diante da nova aparência da companheira. Com um novo traje equipado, Kaede gira alegremente no meio da rua e pergunta a Toru como está. Ele a observa por um instante, depois sorri com sinceridade e elogia. Ficou ótimo em você. Diante do comentário, Kaede ruboriza e responde com um sorriso travesso. A troca é breve, mas carrega um sentimento de cumplicidade crescente entre os dois. Kaede segura seus dois leques com confiança, pronta para testar sua nova arma. Toru observa com um leve sorriso, lembrando que, apesar da mudança física, ela continua a mesma por dentro. Ele a orienta sobre o uso dos leques para ataques mágicos duplos, mas se diverte ao vê-la balançá-los de forma descuidada. Enquanto isso, pessoas começam a notar a cena, intrigados com a dupla excêntrica na rua. Kaede caminha ao lado de Toru, chamando atenção por onde passa. Homens na rua murmuram elogios, encantados com sua beleza, enquanto Toru sente os olhares invejosos pesarem sobre si. Apesar disso, ele tenta manter a calma. Percebendo o desconforto do mestre, Kaede se aproxima com doçura e promete, determinada, que hoje também vai ajudá-lo a ganhar muito dinheiro.
Toru explica que ainda tem dinheiro da missão do dragão e já providenciou comida e água. Com um sorriso leve, diz que o foco do dia será fazer Kaede evoluir ainda mais. Ao ouvir isso, ela se empolga, sacudindo animada as grandes caudas felinas. Sua energia contagia o ambiente e, sem esconder a expectativa, ela grita com alegria. Hoje vamos nos divertir muito. Dentro de uma nova sala do calabouço, a água despenca pelas paredes enquanto um grupo de esqueletos armados irrompe em fúria, avançando com gritos macabros. Kaede encara a ameaça com olhos afiados, sua expressão determinada refletindo a confiança de quem já está pronta para o combate. O ar se carrega de tensão enquanto ela se prepara para agir. Com um gesto firme, Kaede ativa sua magia, sopro aéreo, e uma violenta rajada lança os esqueletos pelos ares, seus ossos se espalhando em todas as direções. Sem hesitar, ela prepara os leques mágicos para o próximo ataque, os círculos arcanos girando ao seu redor com precisão. A cena se transforma num balé de poder e controle, enquanto ela domina o campo com elegância implacável. Fragmentos de ossos explodem em todas as direções enquanto Kaede finaliza os esqueletos com uma poderosa magia de impacto. Cercada por runas brilhantes, ela sorri vitoriosa. Toru observa com satisfação, comentando que Kaede já está no nível 50, muito acima do exigido para o primeiro andar. Kaede pergunta se Toru está cansado ao notar ele bocejando, mas ele nega com um sorriso, explicando que apenas acordou cedo e está com um pouco de sono. Ela observa os restos de inimigos no chão, enquanto seus passos a levam até um círculo mágico no centro da sala. Com leveza, ela gira sobre os próprios pés, e de repente, uma onda mágica se expande ao redor, surpreendendo Toru com sua energia inesperada. Kaede se ajoelha em silêncio sobre um tapete e dá leves tapinhas em suas coxas, convidando Toru com um sorriso tranquilo. Ele hesita, coçando a cabeça, até admitir que um pouco de descanso talvez não fosse uma má ideia. Toru repousa no colo de Kaede, rendido ao cansaço enquanto ela sorri serena, murmurando que finalmente conseguirá descansar um pouco. O silêncio envolve os dois. Ele fecha os olhos, rendido ao conforto e à suavidade do momento. Em pensamento, ele nota o perfume dela, tão reconfortante quanto sua presença. A escuridão toma a cena até que Toru desperta subitamente. Ao despertar revigorado, Toru agradece por ter dormido bem. Kaede sorri, aliviada, mas ao notar os ossos espalhados ao redor, ele se surpreende. Ela explica com naturalidade que derrotou os inimigos enquanto ele dormia. Sem alarde, levanta-se para limpar os restos. Toru observa, espantado com sua eficiência. Ela eliminou todos sem sequer sair do lugar. Intrigado, ele pergunta a Kaede sobre os status dela. Ao princípio, ela hesita, surpresa, mas logo aceita com um sorriso sereno. "Sou propriedade do meu mestre", diz, exibindo sua ficha com naturalidade. Toru se surpreende com a disposição dela em compartilhar tudo, sem reservas. Toru analisa a ficha de Kaede, surpreso com suas habilidades. Todas as competências essenciais de um mago estão ali e em níveis impressionantes. Impulso de força, em especial, chama a atenção, uma habilidade rara que nem todos os magos possuem. Ele encara Kaede, admirado. Essa garota vai se tornar uma grande estrela, pensa, enquanto o olhar dela permanece sereno e confiante, alheia ao impacto que causou. Após confirmar que não restam dúvidas sobre Kaede, Toru propõe continuar a exploração. Ele questiona se ela deseja descer ainda mais, e a resposta vem com um sorriso decidido. Sim, se o mestre permitir. Instantes depois, já no 10º andar, a calmaria se desfaz. Uma horda de goblins montados em bestas ferozes avança, mas Kaede não hesita, e em postura de batalha, ela invoca magia, pronta para o confronto. Kaede conjura a poderosa lâmina celeste, liberando um corte mágico que rasga os goblins ao meio com precisão implacável, deixando um rastro cintilante no ar. Toru observa, surpreso com sua afinidade natural para a magia. Sorrindo, ela explica que sua força mágica cresce mais rápido que o consumo. Ao notar a aproximação de novos inimigos, Toru a lembra. Se precisar de ajuda, é só chamar. Determinada, Kaede concorda.
Cercada por inimigos montados em bestas selvagens, Kaede concentra sua magia e ativa a poderosa técnica Rajada Celeste. Um vendaval de esferas cortantes é lançado, aniquilando os goblins cavaleiros antes que consigam atacar. Toru observa a devastação com um sorriso tenso. Eles deveriam ser inimigos difíceis, mas nem tiveram chance. Com um suspiro resignado, ele comenta: nem dá pra sentir pena. Na calmaria de uma área de descanso, Toru serve um prato quente para Kaede. O aroma preenche o ar sob o céu estrelado. Ela hesita, lembrando que, como escrava, esse papel deveria ser dela. Toru, sorrindo, responde com naturalidade que está acostumado. A atmosfera entre eles suaviza, revelando um vínculo cada vez mais caloroso, mesmo em meio ao labirinto do calabouço. Enquanto a fogueira crepita sob o céu noturno, Toru pergunta a Kaede sobre seu nível atual. Sem hesitar, ela revela 150. Surpreso com seu crescimento impressionante, ele sorri ao ver Kaede saborear a sopa que preparou. Ela elogia com brilho nos olhos. A sopa do mestre é a melhor. Em seguida, a conversa muda de tom e Toru pergunta se há truques para usar magia. A curiosidade dele se acende enquanto ela começa a responder. Kaede explica os fundamentos da magia. Conjurar envolve condição, feitiço e imagem mental. Mesmo sem conhecer a técnica, é possível usá-la com foco. Curioso, Toru tenta imaginar uma chama nas mãos e, para sua surpresa, uma pequena centelha surge. Ele se espanta com o resultado e continua tentando, embora ache difícil. Kaede o encoraja. Com prática, qualquer um pode melhorar. Ao fundo, o som da água traz serenidade à lição mágica. Motivado pelo conselho de Kaede, Toru promete se esforçar para dominar os feitiços que adquiriu. Determinado, ele fecha o punho e declara sua vontade de treinar duro. Nesse momento, criaturas ferozes começam a surgir e ataques violentos explodem entre colunas de pedra. Um rugido selvagem ecoa. Uma nova ameaça surge entre os monstros e ela não parece disposta a recuar. O caos se instaura no 12º andar. Entre orcs brutais, esqueletos armados e até um minotauro, a ofensiva monstruosa surpreende até mesmo Toru, que jamais enfrentou inimigos assim. Ele grita com urgência: Kaede, cuidado! Ao virar-se, a jovem é subitamente atacada por uma fera colossal. O golpe é veloz demais e Kaede é arremessada com força. A tensão explode e o campo de batalha se torna um verdadeiro inferno. O impacto do ataque não abala Kaede por muito tempo. Com expressão firme, ela invoca uma magia gélida, congelação. O chão se cristaliza num instante, congelando as pernas dos monstros. Estalactites se formam no teto, prestes a despencar sobre os inimigos. A ofensiva que parecia esmagadora se transforma em uma armadilha glacial. Kaede se impõe no campo de batalha, virando o jogo com uma única magia. Com os inimigos congelados, Kaede se volta, confiante e serena, sem demonstrar esforço. Toru observa a cena, impressionado, mesmo sabendo que ela já alcançou o nível 200. Ele não consegue evitar a preocupação. Quando Kaede percebe seu olhar e pergunta se algo está errado, ele desconversa com um gesto leve. No fundo, admiração e apreço se misturam em silêncio. No 30º andar, cristais flutuam por toda a parte, lançando reflexos cintilantes sobre o caminho. Toru sente que tem algo estranho, pois não há presença inimiga. Mesmo assim, adverte Kaede a manter a guarda alta. Ela responde com firmeza. Juntos, eles avançam, atentos, até que uma estrutura misteriosa começa a se revelar no fim do corredor, despertando tensão no ar. Diante de um cristal monumental flutuando no ar, Toru e Kaede percebem que chegaram ao fim do desafio. É o núcleo do andar, exclama Toru, surpreso. Kaede confirma com um sorriso radiante. Eles completaram o calabouço. Em êxtase, ela pede que ele toque o núcleo. Toru hesita, confuso, mas seus olhos brilham com a sensação de vitória. Diante do núcleo brilhante do andar final, Toru hesita, achando que não fez muito, mas Kaede, com gratidão sincera, insiste. Foi graças a ele que chegou tão longe. Convencido, Toru toca o cristal, emocionado por realizar um sonho de infância. Me pergunto qual será a recompensa. O brilho explode ao redor. O que será que os aguarda daqui pra frente? Aos poucos, a visão de Toru se abre em meio à escuridão. A voz de Kaede ecoa suave, chamando por ele com preocupação. Desorientado, ele se senta, tocando a cabeça com dor. O chão de pedra confirma. Ainda estão no interior do calabouço. Diante dele, Kaede o observa atenta, ajoelhada, enquanto pede que ele levante os olhos.
Toru observa o céu estrelado acima e percebe, atônito, que o enorme calabouço simplesmente desapareceu. O vazio ao redor confirma, estão no fundo de uma cratera. Ao notar uma estranha aliança em seu dedo, ele hesita e Kaede, surpresa, pergunta se ele já a usava antes. Algo mudou, e não foi só o cenário. Diante de uma mensagem luminosa, Toru e Kaede recebem sua recompensa, 2 alianças mágicas e o direito a um novo calabouço. Surpreso, ele lê em voz baixa, Anel de Disfarce. Ambos observam fascinados, enquanto o sistema celebra a limpeza total do labirinto. A aventura está longe de acabar, ela está só começando. Kaede analisa o anel e descobre suas funções: esconder o próprio status, assumir a forma de outra pessoa ou copiar o status alheio. Toru percebe o potencial da relíquia e reflete sobre seu valor estratégico. Diante da incerteza, ele decide agir. Carregando Kaede nos braços, ele propõe a retirada com um olhar determinado. O próximo passo é sair dali e descobrir o que vem depois. Kaede se assusta ao ver Toru saltando com ela nos braços, implorando para que ele pare, mas ele segue firme, ignorando o medo e confiando apenas em sua determinação. O impacto da decolagem explode ao fundo, selando a ousadia do salto. A cena captura o contraste entre coragem e preocupação, marcando o início de uma nova etapa na jornada. Com um salto bem sucedido, Toru e Kaede respiram aliviados à beira da cratera. A lua cheia brilha no céu enquanto eles decidem partir antes que alguém apareça. Ao fundo, a cidade adormecida observa em silêncio o vestígio colossal deixado por mais uma missão cumprida. 2 dias após deixarem Lun Tata, Toru e Kaede seguem por um caminho cercado de cristais e riachos. O destino é Aina Erk, embora o próprio Toru admita que a viagem talvez não renda frutos imediatos. Mesmo assim, ele sorri com otimismo e Kaede o acompanha confiante. Há tarefas a cumprir e, apesar das incertezas, ambos avançam decididos. Antes de qualquer coisa, Toru e Kaede decidem explorar a estrutura monumental que se ergue entre as árvores. A construção circular, antiga e cercada por água cristalina, emana um ar de mistério. À sombra das copas altas, eles observam em silêncio, como se pressentisse que aquele lugar guarda segredos importantes para a próxima etapa da jornada. Enquanto exploram o entorno, Toru e Kaede observam murais esculpidos que contam histórias silenciosas de uma civilização avançada. Os criadores eram conhecidos como grandes raças. Apesar de sua súbita extinção continuar um mistério, vestígios como templos e construções imponentes ainda permanecem. Ao caminharem sobre pilares em meio às águas, os dois refletem diante das ruínas conhecidas como os domínios dos deuses. Durante o percurso, Toru e Kaede aproveitam para explorar as ruínas e provar a culinária local, um prazer simples após tantos combates. Entre uma mordida e outra, Kaede comenta sobre a importância das descobertas históricas. Quando o clima se acalma, ela lança uma pergunta inesperada: será que nosso grupo já merece um nome? Toru fica pensativo, encarando a estrada à frente, surpreso com a sugestão. Toru propõe um nome para o grupo: Brigada Itinerante. Kaede aceita com entusiasmo, encantada com a ideia. Ele explica que novos membros poderão se juntar no futuro. E por ora, o importante é manter a boa sintonia entre os dois. Com um sorriso tranquilo, Toru contempla o céu e declara seu propósito: aproveitar essa jornada e observar o mundo com calma. Enquanto descansam em meio à floresta, Toru rompe o silêncio com uma pergunta delicada sobre o passado de Kaede como escrava. Ela hesita, prestes a responder, mas algo no caminho os interrompe. Um barulho de rodas chama a atenção. Uma carruagem se aproxima em disparada, cercada por homens armados a cavalo, despertando uma nova tensão no ar. Ao perceberem o ataque à carruagem, Toru e Kaede correm sem hesitar em direção ao conflito. Ela salta em alta velocidade, abrindo caminho com precisão. Os agressores, montados e armados, se divertem em sua brutalidade, gritando ameaças e zombarias, sem saber que a verdadeira batalha está prestes a começar. Com um golpe surpresa e um sorriso desafiador, Toru aparece diante dos bandidos. Num instante, ele lança um deles longe com força bruta. Os demais recuam, confusos e nervosos, tentando entender quem é aquele sujeito que, sozinho, virou o jogo. Cercado, Toru se mantém firme, pronto para enfrentar todos de uma vez. Mesmo diante da ameaça, Toru mantém a calma. Quando os bandidos avançam com gritos de guerra, ele libera uma poderosa onda de energia. Em um único movimento, a
a força gerada cria um impacto devastador que lança os inimigos pelos ares. Espantados, eles não têm tempo de reagir. Toru apenas observa, inabalável, enquanto o campo se silencia. Toru observa os bandidos caídos ao seu redor e admite que talvez tenha exagerado. Quando um dos sobreviventes tenta reagir com um ataque à distância, Kaede avança com precisão instintiva. Com um giro ágil, ela intercepta todas as flechas, destruindo-as no ar com suas adagas. Ao seu lado, Toru nem precisa se virar, confia completamente na força de sua companheira. Kaede derrota o último inimigo com facilidade e o encara com firmeza. Ele não era páreo para ela. Os demais bandidos, apavorados, mal conseguem reagir. Ela se aproxima da carruagem e pergunta se está tudo bem. Observando os agressores no chão, Toru comenta que todos pareciam ter nível 10, um nível muito baixo para representarem ameaça. Uma jovem sai da carruagem com um sorriso elegante, agradecendo calorosamente a ajuda recebida. Toru observa em silêncio, enquanto Kaede o chama com preocupação. Em seguida, a garota se apresenta com cortesia. Seu nome é Marianta, filha do Conde Roata, e agradece por terem salvado sua vida naquela situação perigosa. Toru se apresenta com tranquilidade e Kaede o acompanha, curvando-se com respeito. Marianta reage animada ao ouvir o nome dele. Em seguida, com um sorriso empolgado, ela propõe que ambos a acompanhem até seu casarão para expressar sua gratidão. Apesar da hesitação de Toru, a insistência dela é calorosa e firme. Durante a viagem na carruagem, Marianta descobre o destino de Toru e Kaede. Gentilmente, ela propõe que ambos fiquem hospedados em sua residência por uma noite. Toru hesita, preocupado com o incômodo, mas Marianta responde com naturalidade, demonstrando hospitalidade. Enquanto isso, a criada observa em silêncio, expressando leve surpresa pela decisão. Toru consulta Kaede sobre a proposta e ela responde com serenidade, afirmando que seguirá para onde seu mestre for. A carruagem avança entre árvores até que, ao longe, a paisagem urbana surge diante deles. Marianta aponta animada. Aquela é a cidade de Einark, o destino que se revela sob o brilho do sol. A carruagem cruza os portões de uma mansão imponente, cercada por jardins impecáveis. Ao chegarem, Toru e Kaede descem sob olhares atentos. No grande salão, o som dos passos ecoa no mármore, até que a comitiva os recebe formalmente. Um dos empregados, com um misto de nervosismo e respeito, os saúda. Toru observa com surpresa o interior luxuoso da mansão. Ao descerem a escadaria, um mordomo os recebe com reverência. Bom retorno, milady! Em seguida, surge uma jovem criada de semblante gentil. Com uma reverência, ela se apresenta. Me chamo Urara, criada pessoal da senhorita Marianta. Irei conduzi-los até seus quartos. Urara guia Toru até seu quarto e o convida a se acomodar. Ao ver o conforto do local, ele mal consegue conter a empolgação, pulando na cama como uma criança. Marianta observa divertida da porta, enquanto Toru se encolhe de vergonha por ter sido flagrado. Ela sorri e provoca com leveza. Está bem animado, não é? Ela convida Toru para conhecer a cidade e fazer compras. Coincidentemente, ele já pensava em se preparar para sair. Logo, os três partem em passeio pelas ruínas da região. Entre esculturas antigas e edifícios tombados, Kaede e Marianta se divertem enquanto Toru as acompanha atentamente, observando o contraste entre o passado imponente e o presente silencioso daquele lugar. Toru questiona se Marianta, sendo filha de um conde, realmente está segura andando pela cidade. Urara garante que sim, diz que já foi aventureira e continuará sendo o maior apoio de sua jovem senhora. Enquanto caminham pelas ruas, Marianta recomenda uma loja famosa por seus doces. Os olhos de Kaede brilham de alegria e com a permissão de Toru, ela corre empolgada em direção ao local. Toru entrega uma bolsa cheia de moedas a Kaede, dizendo ser apenas um troquinho. Ela se emociona com o gesto e corre com Marianta para a loja. Vendo as duas tão próximas, Toru reflete sobre a dor que ainda sente ao lembrar de Sain e Lisa. Acredita que Kaede é seu único consolo, mas ainda assim pensa em libertá-la. Se um dia conseguir sarar as cicatrizes do passado, e se for o desejo dela, talvez não precise mais de uma escrava. Afinal, tudo o que ele mais quer é sentir-se seguro novamente.
Ao avistar uma estátua enorme, ele comenta surpreso. Marianta explica que foi construída em homenagem a seu pai quando ainda era jovem, com a ajuda dos moradores. Toru admira a obra, e ela, envergonhada, admite que hoje em dia seu pai prefere não falar disso. O chão começa a tremer de forma repentina, interrompendo o passeio tranquilo. Marianta e os outros olham em volta, confusos. Toru percebe que aquilo não é um terremoto comum. Subitamente, uma explosão violenta rompe diante deles, levantando detritos e rachando o solo. Os olhares se voltam para o epicentro, onde algo colossal parece emergir do subsolo. O chão explode em estilhaços e tentáculos grotescos emergem do nada, agarrando Marianta no ar. Seu grito ecoa pela praça enquanto Toru assiste, impotente por um instante, com os olhos arregalados e o nome dela preso em sua garganta. O ataque é súbito, violento e transforma o passeio pacífico em puro caos. O desespero toma conta de todos. Tentáculos monstruosos emergem do chão, agarrando Marianta e outros civis enquanto o caos se espalha pela praça. Toru grita o nome dela, correndo em sua direção, mas é tarde demais. Ela é lançada no ar e despenca dentro do imenso buraco. O pavor toma conta do local, enquanto o som da criatura ecoa entre os destroços. Enquanto os moradores em desespero procuram por entes desaparecidos, Toru tenta entender a gravidade da situação. Ao ver a criada correr em direção ao buraco, ele reage de imediato, chamando por Kaede. Com um olhar firme, ela responde sem hesitar. Unidos, os três correm juntos rumo ao abismo, decididos a resgatar Marianta e enfrentar o que quer que os aguarde abaixo. Sem hesitar, Toru, Kaede e Urara se lançam juntos no abismo. As palavras deles soam como um pacto. Com os poderes que possuem, será possível encontrá-la. Urara sorri, determinada a ajudar, enquanto a escuridão do buraco engole os três numa queda ousada. A missão de resgate começa, e nenhum deles pretende voltar sem Marianta. A queda termina suavemente graças à magia de Kaede, que conjura uma esfera luminosa para amortecer o impacto. Em seguida, ela lança uma orbe de luz que flutua, iluminando um corredor antigo, repleto de rachaduras e colunas colossais. A escuridão começa a se revelar e o grupo avança, atentos ao silêncio inquietante que ecoa pelas paredes do subterrâneo. O grupo avança por entre colunas imponentes e estátuas de guerreiros antigos. Toru observa o ambiente com estranheza, até que Urara revela: estão nas ruínas subterrâneas de um gigantesco sítio arqueológico. A cidade de Einark, aparentemente, foi construída sobre esse labirinto ancestral. Kaede, atenta, chama por Toru. A tensão cresce conforme mergulham nos mistérios esquecidos sob a cidade. Uma trilha viscosa se estende pelo chão, iluminada pela esfera mágica de Kaede. Toru observa o líquido e suspeita que seja um rastro deixado pela criatura que raptou Marianta. Ele assume a dianteira, alerta. Kaede fica no centro, pronta para reagir, enquanto Urara cobre a retaguarda. Com formações definidas, os três avançam pela trilha de Muko, na esperança de alcançarem a garota antes que seja tarde. Com olhos determinados, Toru dá o sinal. Os três avançam pelo corredor estreito e coberto por raízes. Urara revela já ter explorado parte do local, mas só até o 4º nível. Subitamente, goblins surgem do nada. Em sincronia perfeita, o grupo contra-ataca. Kaede desfere magia com precisão, Toru corta com firmeza e Urara exibe agilidade surpreendente. A descida continua, mas o perigo parece se intensificar a cada passo. Urara alerta que aquele ponto marca o limite da sua exploração antiga. Kaede, concentrada, fareja a trilha de Marianta, seguindo rastros pelo chão. Toru a incentiva, atento ao ambiente. Subitamente, uma criatura selvagem salta das sombras e ataca com ferocidade. Antes que atingisse Toru, uma estaca certeira perfura sua cabeça. A tensão sobe. Eles estão entrando em território hostil. Kaede avança com confiança. O cheiro de Marianta está cada vez mais intenso. Urara revela sua especialidade. É uma assassina. Toru, impressionado, percebe que ela poderia ter enfrentado os bandidos sozinha. A atmosfera muda de forma abrupta quando uma grande porta se revela adiante, cercada por chamas acesas espontaneamente. Algo sinistro os aguarda além daquele corredor de pedra.
Ao atravessar o grande portão, Toru e Kaede deparam-se com um exército de demônios. Entre risos vulgares, os inimigos zombam dos humanos e, ao notarem a presença de Kaede e Urara, escancaram comentários lascivos e repugnantes. Firme, Toru prepara-se para abrir caminho, enquanto o corredor de tochas se transforma num campo iminente de batalha. Kaede conjura um poderoso muro de gelo, erguendo barreiras cristalinas que isolam os inimigos num corredor estreito. Toru, com um olhar confiante, avança com o grupo, enquanto a separação confunde os demônios. O caminho até ele se abre em meio à formação congelada, um golpe tático perfeito. Boa jogada, Kaede, elogia ele, ciente de que agora estão em vantagem. Kaede e Urara pedem para assumir a retaguarda. Determinada, Kaede afirma que cuidarão da situação dali em diante. Com um olhar firme, Toru confia nelas e parte em disparada pelo corredor de gelo. Os inimigos surgem adiante, tentando bloqueá-lo, mas seus olhos brilham com determinação enquanto ele grita para que saiam da frente e avança como um furacão, pronto para esmagar qualquer obstáculo. Toru avança com precisão implacável, derrubando inimigos como um raio cortando o ar. Os demônios mal têm tempo de reagir antes de serem arremessados contra as paredes de gelo. Em meio à investida, ele salta sobre os escombros, explodindo uma passagem com pura força bruta. Seu olhar afiado brilha. Nada vai impedi-lo de alcançar Marianta. Toru encara um salão grotesco, onde cadáveres ainda pendem dos tentáculos de uma criatura aberrante. À sua frente, um demônio o recebe com escárnio, revelando um sorriso distorcido. Ah, finalmente a comida chegou! Zomba o monstro, como se já estivesse saboreando a vitória. Diante da criatura sombria, Toru confronta o demônio sem hesitar. É você quem está por trás disso tudo, não é? O monstro admite com um sorriso presunçoso, mas recusa explicar seus motivos. Em tom debochado, diz que é um homem bom e promete contar uma história, como se o caos que espalhou fosse apenas o prólogo de algo ainda mais perverso. Toru é subitamente agarrado pelos tentáculos da criatura, que o imobilizam com brutalidade. Enquanto o aperto se intensifica, o demônio revela seu plano. A cidade é ligada a outra por um túnel subterrâneo secreto. Com um sorriso perverso, ele ironiza que conquistar um país é fácil quando se conhece seus alicerces. A tensão cresce e Toru tenta resistir, mesmo sufocado pelo ataque. Toru encara o vilão com raiva crescente ao entender tudo. Marianta foi feita de refém para garantir controle sobre os nobres da cidade. O demônio confirma com escárnio. Eliminar os senhores e manter uma bela jovem como refém torna tudo mais fácil. Com Marianta inconsciente em seus braços, envolvida por tentáculos, ele exibe sua vitória. Toru, impotente por hora, cerra os olhos com fúria contida. O demônio gargalha diante da fúria de Toru, zombando do seu olhar determinado. Mas Toru avança com firmeza, ignorando provocações. Seu punho irrompe em energia, enquanto grita com convicção: protetor da cidade! O inimigo, confuso com a súbita explosão de poder, observa os tentáculos serem destruídos em meio à poeira que sobe violentamente. Furioso, o demônio lança uma sequência de explosões à frente, tentando conter o avanço de Toru, mas o jovem guerreiro caminha firme, olhos semicerrados, ignorando a fúria do inimigo. O chão treme com cada detonação, formando uma linha de fogo entre os dois. Mesmo assim, Toru não recua, a tensão cresce, um passo em falso e tudo vira cinzas. O demônio, exaltado, ativa um círculo mágico e dispara um enxame de orbes explosivos em direção a Toru, gritando sua sentença de morte, mas Toru encara o ataque de frente sem hesitar, desafiando-o a tentar se for capaz. As granadas mágicas pairam ao seu redor, prestes a detonar, envolvendo o campo em uma tensão sufocante, como se o ar parasse antes da tempestade. A explosão toma conta do salão, engolindo tudo com um estrondo devastador. Chamas e estilhaços se espalham enquanto o inimigo observa, rindo em triunfo, certo de sua vitória. Mas de repente, seu riso vacila, seus olhos se arregalam. Uma sombra permanece de pé no centro do caos. O demônio solta um suspiro tenso. Aquilo era impossível, ou pelo menos deveria ser. No centro de uma cratera fumegante, Toru surge ileso, em pé sobre uma plataforma de pedra. Sua postura
é relaxada, uma mão coçando a cabeça como se nada tivesse acontecido. Com um olhar firme, ele encara o inimigo e lança uma provocação. Já cansou? A confiança do demônio vacila diante da atitude inabalável de Toru. Quando tenta revidar com outra explosão, é surpreendido. O jovem avança através das chamas como se não fosse nada. A aura ao seu redor é tão forte que o demônio o encara, paralisado, e murmura com espanto: "O herói da profecia?" Um calafrio toma o ar enquanto a figura de Toru emerge como algo muito além do esperado. Com um rugido feroz, Toru desfere um golpe certeiro com sua espada, rasgando o corpo do demônio ao meio. A força do corte atravessa o ar como um raio, deixando um rastro afiado de pura fúria. O inimigo, tomado pelo pânico, mal tem tempo de entender o que aconteceu antes de seu corpo ser partido. A tensão explode em silêncio, enquanto Toru encara com firmeza a destruição que causou. O corte de Toru dilacera o inimigo, fazendo a aberração invocada se dissolver em uma explosão de carne e gosma. Mesmo após derrotar algo tão monstruoso, murmura para si mesmo com humildade: "Herói? Não, eu sou só o que um guerreiro precisa ser." E com o sangue ainda quente e o olhar firme, Toru caminha entre os escombros e a luz como um herói, mas que jamais precisou de títulos ou aplausos para se provar. Marianta desperta atordoada nos braços de Urara, que tenta acalmá-la com ternura. Confusa, ela tateia o rosto buscando entender onde está, mas então a lembrança vem como um choque. Os tentáculos, o chão se abrindo, o sequestro. O pânico volta à tona enquanto contempla o abismo. A multidão se reúne com alegria em torno de Marianta, aliviada por vê-la recobrar a consciência. Enquanto os feridos descansam em meio aos escombros, sorrisos brotam entre os sobreviventes. Toru se aproxima com um semblante sereno, seguido por Kaede. Emocionada, Marianta os encara em silêncio até que enfim balbucia seus nomes, visivelmente tocada. Marianta desaba em lágrimas, incapaz de conter a emoção ao rever Toru e Kaede em segurança, e se agarra aos dois com força. Kaede a acolhe com ternura, enquanto Toru, mesmo surpreso, permite-se um leve sorriso. Em meio ao reencontro, o silêncio diz mais que 1000 palavras. Os sobreviventes, após o caos, redescobrem o valor da vida. Marianta se emociona ao ouvir que não teria sido salva sem ajuda. Urara reconhece sua limitação, mas deixa claro, jamais permitiria que alguém se ferisse ao seu lado. Os aldeões murmuram, percebendo que aqueles jovens enfrentaram demônios para protegê-los. Um a um, aproximam-se, curvando-se em gratidão. Toru, desconcertado com os elogios, apenas sorri, enquanto Kaede observa tudo com ternura e orgulho. Enquanto os moradores celebram, Toru tenta manter a humildade, mas Marianta se aproxima, fascinada. Ela o encara com admiração, e ele, mesmo encabulado, se abaixa para ouvi-la. Ela agradece, chamando-o de herói. Surpreso e tocado, Toru sorri com gentileza. Ao fundo, risos e alívio tomam conta da praça, enquanto Kaede observa a cena com um olhar suave e silencioso orgulho. Diante do imponente casarão, Marianta corre ao encontro do pai e se lança em seus braços, tomada pela emoção. O abraço apertado sela o reencontro esperado. De longe, Toru e Kaede observam em silêncio, respeitando aquele momento de alívio e amor familiar. A serenidade do cenário contrasta com os perigos recentes, como se por um instante o mundo estivesse finalmente em paz. Já dentro da mansão, Marianta agradece profundamente a Toru por tê-la salvado. Com um sorriso sereno, ele apenas balança a cabeça, modesto. O pai dela também expressa sua gratidão, reconhecendo a coragem do grupo. O pai de Marianta aperta a mão de Toru, reconhecendo que esta já é a segunda vez que ele salva sua filha. Com expressão grata, o conde agradece calorosamente. Marianta, emocionada, pede que Toru seja recompensado como merece. Ele, no entanto, apenas sorri, recusando méritos. Para ele, o importante é que Marianta esteja segura. O conde, perdido em pensamentos, confessa não saber como recompensar Toru pelas suas proezas. Urara se aproxima e pede licença para falar com o nobre. Num instante, o pai de Marianta, ele ergue a voz em espanto. Inacreditável! Você derrotou um general do rei demônio! Desconcertado, Toru responde: bem, parece que sim.
O Conde pergunta se Toru pretende ir à capital. Com a resposta positiva, ele muda de postura e propõe escrever uma carta de recomendação. Toru tenta recusar educadamente os privilégios oferecidos. O Conde, firme e mais gentil, reforça que a carta de recomendação é apenas uma pequena retribuição diante do que foi feito. Toru aceita, enquanto o nobre garante que eles podem ficar o tempo que quiserem. Marianta, animada, se oferece para guiá-los pela cidade e o gesto caloroso dela arranca um leve sorriso do aventureiro, visivelmente constrangido. Sob o brilho do luar, uma mesa farta é revelada. Suculentos pratos, vinho gelado e velas cintilantes compõem o banquete. Kaede mergulha na refeição com prazer genuíno, saboreando cada garfada e elogiando a culinária. Toru, atento, limpa gentilmente o molho do rosto dela. Kaede, com um sorriso leve, agradece, criando um instante de cumplicidade tranquila no calor da noite. Toru observa Kaede com um sorriso contido, impressionado ao ver nela a mesma ingenuidade de outrora, mesmo em seu novo corpo. Marianta interrompe o momento ao perguntar quais são os planos para o dia seguinte. Sem hesitar, ele revela o desejo de explorar as ruínas subterrâneas. Marianta se surpreende e Toru justifica. Corredores inexplorados guardam segredos que todo aventureiro anseia desvendar. Toru se empolga explicando sua paixão por ruínas, fala dos enigmas, dos mistérios antigos e do quanto tudo aquilo soa romântico. Kaede observa, surpresa com o entusiasmo dele. De repente, Marianta se levanta, decidida, e exige ir junto. Urara tenta intervir, mas Marianta a interrompe e diz que ela a acompanhará. Kaede reage, preocupada com a responsabilidade caso algo aconteça. Toru observa a cena, pensativo e relutante. Toru diz que as ruínas estão sob responsabilidade do pai dela, então só poderá explorar as ruínas com a permissão dele. Marianta irrompe, suplicando para acompanhar o grupo como amiga. Surpresa, Kaede aceita a contragosto. Toru define a estratégia. Kaede e Urara escoltarão Marianta, enquanto ele neutraliza quaisquer perigos, interrompendo a incursão ao primeiro sinal de ameaça. Marianta vibra com o plano, e Kaede e Urara acenam em concordância hesitante. Ao raiar do sol, Toru e Kaede esperam diante da fonte, ansiosos pela aventura. De repente, surpresos, eles observam Urara atravessar o pátio ao lado de Marianta, que surge totalmente vestida em uma armadura reluzente, um contraste inesperado com sua postura graciosa. Com um brado confiante e o punho erguido, ela declara: "Estamos completamente equipadas." Toru encara Marianta do topo à sola do pé e murmura: "Que traje é esse?" Urara explica que era uma recomendação do Conde para a expedição. Toru avalia com franqueza. O Conde pode desapontar-se, mas essa armadura é impraticável. Em caso de perigo, você não conseguiria correr. Sem hesitar, Marianta corre para trocar de roupa. Momentos depois, reaparece com um manto leve e espada em punho. Ela sorri confiante. Muito melhor, certo? Num corredor silencioso antes da masmorra, o grupo estuda um mapa esculpido sobre o chão iluminado pela tocha. Urara alerta sobre as áreas ainda por explorar, e Toru conclui que os 2 primeiros níveis estão seguros. A partir do 3º andar, os corredores se tornam instáveis e infestados de monstros, tornando-a a fronteira real da expedição. Sob as vigas antigas das ruínas, Toru revela que a próxima área será especialmente perigosa e, zelando pela segurança de Marianta, oferece-se para avançar sozinho naquele trecho. Surpresa, Marianta tenta protestar, pedindo para lutar também, mas Toru aponta que seu pai não aprovaria tal imprudência e ela acaba cedendo. Pouco depois, curiosa, ela pergunta sobre o nome do grupo, rompendo o silêncio entre eles. Toru declara que são a Brigada Itinerante e arrancando de Marianta um riso ao ouvir o nome inusitado. É a sua cara. De repente, Kaede interrompe, dizendo que sente odores de monstros por perto. Toru pede que ela lance sua habilidade de avaliação à distância para saber o que há à frente. Concentrada, Kaede ativa seu poder e alerta. Hordas de micônios se aproximam. Sem titubear, Toru decide avançar primeiro para analisar o terreno e Kaede acena. O grupo avança cauteloso por um salão tomado por cogumelos. Um rato fareja e corre entre as colônias carnosas. Num instante, o roedor se contorce e cai ao inalar partículas tóxicas, provando o perigo invisível que ronda cada passo neste nível inexplorado. Kaede analisa de perto. Os esporos exalam um veneno poderoso. Toru decide avançar sozinho para sondar o perigo e pede para as 3 esperarem lá.
Kaede protesta, mas Toru sorri confiante. Ficarei bem, estou em nível 300 e ainda estamos em uma área de nível baixo. Além disso, trouxe antídotos. Kaede, ainda relutante, pede para que ele tome cuidado. Marianta abraça Toru de repente, temendo por sua segurança. Com os olhos fixos nele, ela implora que não faça nada imprudente. O silêncio paira no ar por um instante. Toru, visivelmente desconcertado, apenas concorda que não fará. Em seguida, mergulha nos corredores úmidos e cobertos de fungos. Antes de desaparecer na penumbra, ouve a voz suave de Marianta soar atrás dele, dizendo para tomar cuidado. Toru avança por entre os micônios, atento ao menor movimento. O silêncio é quebrado quando os monstros se agitam de uma só vez, cercando-o por todos os lados. Instantes antes de agir, ele fecha os olhos e pensa em Kaede e Marianta, e em silêncio, agradece. Esse gesto simples revela o quanto ele valoriza as pessoas ao seu redor. Com um poderoso giro de perna, Toru varre dezenas de micônios pelos ares, espalhando esporos e pedaços em todas as direções. O impacto é tão brutal quanto preciso. À distância, Marianta vibra com entusiasmo, gritando para ele continuar o massacre. Kaede observa admirada, enquanto Urara, sem entender se aquilo é um combate ou uma brincadeira, questiona: ele está se divertindo? Toru segue sozinho pelos corredores cobertos de fungos, eliminando os micônios com agilidade. Enquanto os monstros tentam atacá-lo, ele observa que seus venenos não surtiram efeito, uma vantagem de ser um homem-dragão. Ao empurrar uma antiga porta de pedra, atravessa um limiar silencioso e se depara com uma sala vazia, coberta por raízes e poeira do tempo. Diante da cena, ele murmura consigo mesmo: finalmente. Dentro da sala abandonada, Toru examina frascos antigos, livros empoeirados e esculturas quebradas. Ao encontrar uma poção ainda intacta, ele a analisa com cuidado e conclui: ainda pode ser útil. Do lado de fora, Kaede, Urara e Marianta o chamam ansiosas por notícias. Toru retorna, cruzando o corredor de cogumelos, e é recebido com perguntas imediatas. Seu silêncio inicial mantém o suspense no ar. Toru comenta que encontrou frascos de cura guardados numa caixa trancada, sinal de que algo valioso já esteve ali. Marianta se aproxima animada, dizendo que ele é incrível e que pensava não haver mais nada por perto. Kaede logo intervém, enciumada: Marianta, não fique grudada no meu mestre. Em seguida, a arrasta para longe e firme reforça: Toru é o seu mestre. Constrangido, ele apenas coça a cabeça. Urara observa com um olhar sombrio e murmura: Toru-sama, não abuse da situação. A expressão dele congela em puro pânico. No segundo andar, o grupo avança por ruínas cobertas de rachaduras e colunas destruídas. Ao olhar o mapa e relembrar que a última equipe sumiu sem deixar rastros, Toru reflete: se isso é uma fortaleza, então o que seria um verdadeiro calabouço? Marianta explica que a partir daquele ponto, a área é inexplorada. Toru questiona que tipo de estrutura seria aquela. Ela responde que, segundo teorias, tratava-se de uma fortaleza subterrânea, mas ninguém sabe quem eram os inimigos. Diante do grupo, Marianta reúne coragem e pede a Toru que a ensine a lutar. Com o olhar firme, ela admite: não suporto mais ser fraca. Toru hesita, lembrando que só permitiu sua presença como acompanhante, não como aprendiz. Kaede pondera em voz alta que no fim é sempre Urara quem protege Marianta. A garota insiste emocionada, agarrando a roupa de Toru enquanto implora. Kaede oferece suporte, dizendo que pode usar sua magia para ajudar, se necessário. Marianta expressa seu desejo de ficar mais forte para apoiar o pai no futuro. Urara, tocada pela sinceridade da garota, hesita por um instante, mas se oferece com um leve sorriso. As duas apertam as mãos em sinal de compromisso, enquanto Kaede observa em silêncio. Toru, aliviado, comenta que tudo foi resolvido, até abrir seu painel de habilidades e reagir com surpresa ao ver algo inesperado surgir diante dele. Em meio a uma onda de luz intensa, múltiplas habilidades desconhecidas são desbloqueadas ao redor de Toru, cada uma ligada a figuras misteriosas e imponentes. Atônito, ele tenta compreender o que está acontecendo, até que uma mensagem final surge. Sua habilidade, Economia de Emprego, alcançou o nível máximo e será reembolsada no próximo nível. Um novo horizonte de poder se abre diante dele. Um feixe de luz rasga o céu sobre Arman, chamando a atenção de todos na praça. O fenômeno deixa os moradores perplexos e olhares se voltam para o alto em silêncio
tenso. Uma jovem suspeita de um raio, mas é rapidamente desacreditada. Com esse céu limpo, deve ter sido impressão sua. Ainda assim, a atmosfera carrega algo estranho. Toru se assusta ao perceber que ultrapassou o limite de classes acumuladas. Em meio a faíscas e runas flutuantes, seu corpo emana energia pura. Avatares de guerreiros e criaturas lendárias surgem ao redor, cada um representando uma nova forma de poder. Ele compreende de imediato, tratam-se de especializações de prestígio, raras e extremamente poderosas. Seu olhar se estreita. A partir dali, seus limites deixaram de existir. A tempestade de energia se dissipa, revelando Toru e Kaede no centro. Ilesos, Urara e Marianta observam à distância, confusas com o que acabou de presenciar. Elas perguntam a Toru o que houve. Ele se desculpa por tê-las preocupado e menciona que foi apenas suas habilidades evoluindo. Kaede, intrigada com a mudança em seu status, pede para verificar por si mesma. Algo ali claramente rompeu os limites do normal. Kaede examina a ficha com olhos arregalados. Toru desbloqueou novas especializações lendárias como Cavaleiro Dragão, Mestre do Tempo e Mestre Ladrão. Apareceram várias classes novas, mas não sei porquê, admite ele. Toru, ainda incerto, pergunta se são tão valiosos assim. Kaede inicia a explicação com um paralelo. Um guerreiro padrão possui apenas melhorias simples em força e saúde. Então destaca o contraste. Toru agora possui 3 das especializações mais prestigiadas. O Cavaleiro Dragão domina fraquezas e amplia o poder físico. O Mestre do Tempo manipula efeitos contra demônios. Já o Mestre Ladrão alcança maestria em armadilhas e segredos. A diferença entre eles é abismal. Enquanto Kaede examina os dados, nota algo estranho. Um dos jobs aparece distorcido, impossível de avaliar. Por que só esse está borrado? Sussurra. Kaede aponta que talvez seja algo perigoso demais. Marianta, preocupada, se aproxima, mas Toru a tranquiliza com um sorriso. Ao revisar a ficha, ele repara num termo inédito, a palavra limitação. Ele nunca viu isso antes. Algo no fundo daquelas informações parece ocultar um risco maior. Pronto para seguir, Toru assume a liderança com voz firme, deixando claro que, diante do perigo, todos devem obedecer suas ordens sem hesitar. Marianta concorda com seriedade. Em seguida, ela se aproxima ao lado de Urara e faz um pedido inesperado. Querem ser reconhecidas como parte da equipe. Toru reflete por um instante, avaliando a sinceridade nos olhos das duas. Por fim, aceita. Mesmo que seja apenas enquanto estiverem na cidade, serão suas companheiras de armas. Um novo corredor se abre diante do grupo, revelando uma câmara antiga sustentada por colunas colossais. Toru oficializa. Hoje, Marianta e Urara fazem parte da equipe. A confirmação mal é concluída e o perigo já o cerca. Do teto, dezenas de criaturas humanoides despencam em ataque coordenado. Os monstros emergem das sombras como uma onda viva, engolindo o salão em caos. Sem tempo para hesitar, a batalha começa. As criaturas descem em enxames pelas colunas, afiadas e famintas. Marianta tenta manter a postura, mas logo se vê cercada. Um dos monstros salta direto em sua direção, garras abertas e olhos selvagens. O medo toma conta e ela recua, sem tempo para reagir. Um grito escapa de seus lábios enquanto o inimigo avança. A tensão é sufocante. No caos da ruína, Marianta está a um instante do perigo real. No instante em que o monstro salta sobre Marianta, Toru surge e o corta no ar, protegendo-a. Marianta, não feche os olhos durante a luta. Ordena ele, firme. Ela reage, assustada, mas ouve. A frente cai de mergulha em meio aos inimigos e gira no ar com precisão letal. Uma dança de lâminas e agulhas mágicas explode ao redor, abatendo os que se aproximam. A batalha exige foco. Não há espaço para hesitação. O campo se torna um turbilhão de técnicas. Kaede avança com um salto preciso e invoca sua magia. Pilares de gelo, estacas de gelo irrompem do chão, empalando os inimigos ao redor. Enquanto isso, Urara move-se com agilidade cirúrgica. Ela salta, gira no ar e mergulha direto sobre um dos monstros. Com um golpe brutal, crava a mão no rosto da criatura e torce seu pescoço sem hesitação. Cada membro da equipe revela sua força.
Marianta se apavora ao ver a quantidade de monstros se acumulando à frente. Tremendo, ela hesita, mas Toru se aproxima com calma. Acredite em si mesma, com seu nível atual, você pode vencê-los. Ainda insegura, ela observa a sala tomada por criaturas por todos os lados. Toru avalia a situação com frieza. São muitos, mas se enfrentarem um por vez, conseguirão. Ao lado dele, Marianta começa a recuperar o foco. O pavor dá lugar à determinação. Um dos monstros salta sobre Marianta, mas antes que ela reaja, Toru intercepta com um golpe limpo, arrancando-lhe o braço. Ele vira-se para ela com um sorriso tranquilo e confiante, avançando sozinho contra a horda. Com precisão cirúrgica desvia, ataca e desfere um golpe tão poderoso que lança os inimigos pelos ares. Diante dela, Toru demonstra na prática, com estratégia e calma, até o impossível se torna rotina. Você consegue? Pergunta Toru com um leve sorriso. Marianta respira fundo com brilho nos olhos, concorda. Ao lado, Kaede serena reforça. Marianta também pode contar com sua ajuda. Urara, direta, apenas pede cautela. Com a confiança restabelecida, o grupo avança em uníssono. É assim que se fala! Exclama Toru. Entre monstros e ruínas, os quatro seguem lado a lado, não como aliados temporários, mas como um verdadeiro esquadrão. A arquitetura muda, e colunas envoltas por teias espessas anunciam uma ameaça maior. Do fundo da sala, uma criatura colossal se arrasta para a luz. Um monstro-aranha de patas afiadas e mandíbulas prontas para matar. Marianta avança, sem hesitar. A tensão cresce a cada passo, e o chão estala sob o peso da fera. Com os punhos erguidos e olhos fixos no alvo, ela se lança ao combate. A próxima batalha já começou. Diante das garras do monstro, Marianta não recua. Com um grito decidido, ela desfere um golpe direto contra a aranha gigante, bem no centro do tórax da criatura. O impacto é brutal e sangue escuro espirra enquanto o corpo do monstro se contorce em agonia. Pela primeira vez, Marianta ataca com total convicção. A fera ruge, cambaleante, enquanto ela recua, firme, pronta para o próximo movimento. O medo se transformou em força. Marianta vibra de alegria, acabou de derrotar um monstro gigantesco por conta própria. Seu nível dispara para 36 e ela mal consegue conter o entusiasmo. Urara comenta que também avançou muitos níveis de uma vez, enquanto Toru reconhece. Ela fez um ótimo trabalho. Kaede, sorrindo ao fundo, observa a energia juvenil de Marianta. Nostálgica, diz que ela a faz se lembrar de seus primeiros dias em ação. Toru provoca Kaede com um sorriso travesso. Acho que você era pior no começo. Ruborizada, ela protesta emburrada. O grupo retoma a marcha e Kaede comenta que talvez seja hora de voltarem à superfície. Toru concorda, mas hesita, resta tempo, e ainda há áreas a explorar. Quando pergunta a Marianta, ela responde com firmeza, quer continuar. Ao ver Marianta tão animada, Toru sorri em silêncio. Ela realmente mudou. Unidos e mais fortes, seguem para os próximos desafios. O grupo avança por um corredor estreito até alcançar uma câmara silenciosa. Toru ilumina o caminho, mas logo para. É um beco sem saída. Kaede lamenta. Provavelmente deixaram algo passar no caminho. Enquanto todos avaliam a sala, Toru se aproxima de uma das paredes e se agacha, intrigado. Tem algo estranho aqui, murmura ele. Kaede o observa confusa, sem entender o que ele percebeu. O silêncio das ruínas agora parece esconder mais do que aparenta. Toru se aproxima da parede em silêncio, olhos atentos. Bate o punho levemente contra a parede e um som oco responde. As garotas observam curiosas, enquanto ele começa a tatear com precisão. De repente, afunda um dedo num ponto na parede, fazendo um contorno circular oculto se revelar. E com apenas um chute, ele abre uma nova passagem. Urara observa, impressionada. É incrível o que Toru-sama consegue fazer só com o corpo. Ao atravessar a parede oculta, Toru entra numa antiga sala secreta tomada por raízes, baús e artefatos esquecidos pelo tempo. Entre os objetos, uma espada desperta sua atenção pelo metal impecavelmente brilhante, sem qualquer sinal de ferrugem. Mesmo após tantos anos, a lâmina permanece intacta e isso o intriga ainda mais. Kaede o chama de outro ponto da sala. Ele segura a arma com cautela. Aqueles que criaram aquilo dominavam um conhecimento extraordinário. Em um pedestal sagrado,
sagrado, 2 ovos brilham misteriosamente. Toru se aproxima, cético de que algo tão antigo ainda poderia abrigar vida. Kaede sorri e sugere usar uma avaliação mágica. Ao tocá-los, uma identificação inesperada surge. Um dos ovos pertence a um Kenju, criatura lendária. O grupo se espanta. Em silêncio, todos sentem. Aquilo não era um simples achado, era o começo de algo maior. Diante do altar antigo, Kaede revela: os Kenju são criaturas artificiais criadas pelos antigos, eram usados para auxiliar na vida diária e alguns até mesmo em combate. Se despertados com energia suficiente, um contrato pode ser firmado. Toru, fascinado, diz que vale a pena tentar. Com um ovo em mãos e um brilho nos olhos, ele se prepara. A relíquia prestes a despertar guarda segredos há séculos esquecidos. Toru canaliza uma grande quantidade de energia no ovo, mas nada acontece. Surpreso, ele hesita. Kaede observa atentamente e explica: está em hibernação há muito tempo, talvez precise de uma recarga maior de energia. Toru compreende. Se for assim, então vai com tudo. Com um olhar determinado, segura o ovo com firmeza e libera sua energia sem reservas. Faíscas percorrem a casca e algo dentro começa a reagir. A ativação está apenas começando. O salão começa a vibrar, vapores brotam do chão enquanto o ar se torna denso e mágico. Urara comenta que o fluxo que emana vindo dele é colossal, algo invisível distorce o espaço ao redor. Kaede observa, perplexa, que é como se todos estivessem flutuando dentro d'água. O ambiente inteiro reage ao despertar. O poder latente no ovo é tão intenso que começa a remodelar a própria realidade à sua volta. Algo grandioso está prestes a emergir. Toru ergue o ovo com cautela. Com uma pequena incisão no dedo, deixa escorrer uma gota de sangue sobre a casca. Com isso, o contrato será selado, murmura. Em instantes, uma intensa luz se acende no interior do ovo, pulsando em espirais. A atmosfera vibra. Kaede arregala os olhos e afirma: o despertar funcionou. Mana densa explode ao redor, cobrindo tudo como uma névoa viva. Toru e Kaede recuam instintivamente. Algo poderoso se forma ali, prestes a nascer. A energia mágica se dissipa, revelando lentamente a criatura nascida do ovo. Toru e Kaede observam boquiabertos. Do casulo mágico surge uma criatura fofa, arredondada, com um único olho brilhante e expressão curiosa. Toru pisca, confuso. Aquilo era adorável. Kaede solta um suspiro surpreso. O lendário Kenju, que deveria ser uma invocação imponente, surgiu como algo absurdamente fofo. E assim, o lendário Kenju desperta, não como uma fera, mas como algo inesperadamente adorável. O recém-desperto Kenju flutua diante deles, emitindo uma aura suave, mas seu olhar firme causa estranheza. Toru e Kaede o encaram, confusos. Era mesmo uma fera? Apesar da aparência fofa, ninguém sabe ao certo que tipo de criatura ele é. Kaede o acha adorável e até sugere dar um banho. Toru concorda, mas questiona sua utilidade em combate. Por ora, a criatura continua apenas encarando. Ao se aproximar do Kenju, Kaede é surpreendida quando sua superfície fofa a impulsiona no ar e ela aterrissa sentada sobre ele. Espantada no início, logo se rende à maciez, é incrivelmente confortável. Toru observa, intrigado, e nota que a criatura consegue até suportar peso. Talvez possa ser usada para transporte. Kaede, empolgada, sugere dar-lhe um nome. O pequeno Kenyu flutua em silêncio, como se já fizesse parte do grupo. Toru decide. A criatura se chamará Panda. Kaede vibra com a escolha e logo o abraça, radiante. Urara observa, surpresa com o nome peculiar, mas aceita. Marianta, encantada, se aproxima e declara que Panda agora faz parte do grupo. A criatura parece gostar da ideia. Marianta se derrete com sua fofura. O novo integrante já conquistou seu espaço. O grupo segue, mais unido e leve do que nunca. Com curiosidade renovada, Toru pega o segundo ovo, intrigado com o que poderá encontrar desta vez. A cena corta para o exterior do casarão sob a luz da lua, sugerindo a passagem do tempo. Mais tarde, ele e Kaede examinam o que encontraram, frascos de poções e elixires brilhando sob a luz. Ao ativar a habilidade de avaliação, Kaede identifica os itens, medicamentos poderosos, poções de cura superior e reforços corporais. O tesouro é valioso. Kaede examina o frasco com calma e afirma: é um elixir.
Ao ouvir isso, o pai de Marianta se levanta, alarmado. Toru também se espanta, era um item que jamais tinha visto. O nobre explica que um elixir assim é extremamente raro, digno de leilões na capital, onde nobres e magnatas disputam relíquias a preços absurdos. O grupo compreende, aquilo que encontraram é mais que raro, é praticamente lendário. Toru ouve em silêncio enquanto o pai de Marianta oferece um valor pelas relíquias. Sobre a mesa, pilhas e mais pilhas de moedas cintilam. O número assusta. 500 milhões. Ele pergunta o valor quase sem acreditar, enquanto observa a primeira moeda branco-dourada que já viu na vida. Ao lado, Kaede mal consegue esconder o espanto. De repente, a porta se abre e Panda passa feito um vulto flutuando pela sala. De repente, Marianta invade a sala às pressas, ainda coberta por espuma do banho e sem roupas. Ela olha em volta, determinada a capturar Panda, que havia escapado no meio do banho, mas ao cruzar os olhos com Toru, ela se dá conta da situação e seu corpo congela. O ar vibra constrangimento, a caça a Panda acabou de se tornar um momento embaraçoso. Toru é pego de surpresa, Kaede desesperada se lança em frente a ele com um salto certeiro para tapar sua visão, fazendo-o colidir direto em seus seios. O impacto deixa os dois visivelmente constrangidos, enquanto Kaede grita para que ele pare de olhar para essas coisas. O pai de Marianta, ao fundo, suspira de exaustão, sem forças para intervir. Do lado de fora da mansão, um grito agudo corta a noite. No silêncio seguinte, uma única certeza se impõe: aquele será um fim de dia bem agitado. A luz da manhã invade o salão enquanto Toru observa o céu claro, sentindo que o momento chegou. Já faz alguns dias desde sua chegada, marcados por batalhas intensas, exploração de ruínas e a caçada a demônios. Como prometido, Marianta atingiu o nível 100 e Urara chegou ao 80. Ambas agora carregam o poder digno de um herói. Com passos firmes pelo corredor, Toru decide: é hora de seguir viagem. Kaede surge pelo corredor, cumprimentando Toru com um sorriso vibrante. Ele retribui, surpreso com tanta disposição logo pela manhã. Eles caminham lado a lado pelo corredor, com Panda flutuando em silêncio, como sempre, ao redor. Assim que cruzam a porta, deparam-se com Marianta treinando no pátio. Ao perceber a presença dos dois, ela interrompe os movimentos e os encara, surpresa. No jardim, ela e Urara recebem Toru com um sorriso gentil. Ele observa a espada em mãos e elogia o progresso de Marianta. Ela admite sentir uma emoção nova que nunca havia experimentado antes, como se a arma parece até uma extensão do seu corpo, tamanha a familiaridade. O silêncio entre eles é breve, até que Marianta pergunta, hesitante, se Toru partirá mesmo naquele dia. Ele admite que gostaria de ficar mais, mas precisa continuar sua jornada. Toru encara o horizonte perdido em pensamentos. Mesmo rodeado por novas amizades, sente que algo ainda falta e é por isso que precisa continuar. Ele também comenta que recebeu uma carta do conde convocando-o para um leilão. Com uma voz embargada, ela admite sentir inveja de Kaede. Kaede confusa, não entende o porquê. Marianta diz que ela pode viajar ao lado de Toru e confessa que, se pudesse, também deixaria aquela mansão para ver o mundo. O vento sopra suavemente entre as folhas, e Marianta parece ter um brilho novo no olhar. Aposto que seria divertido, murmura, deixando escapar um sorriso sereno. Toru a observa em silêncio, surpreso. Quando a chama pelo nome, ela apenas sorri em resposta. Um sorriso calmo, mas visivelmente cheio de dor, de alguém que almeja viver algo além das muralhas da casa. Toru observa Marianta em silêncio, refletindo sobre seu destino preso às amarras da nobreza. Um dia será forçada a casar, confinada como um pássaro em uma gaiola dourada. De volta ao presente, ele agradece sinceramente a todos pelo apoio recebido. O pai de Marianta responde com humildade. Foi graças a Toru que sua filha ainda está viva. Ao lado, Marianta permanece quieta, mas em seu olhar há algo decidido. O momento da partida se aproxima e o silêncio pesa no ar. Toru tenta confortar Marianta, dizendo que eles ainda se verão novamente, mas ao ouvir isso, ela não contém a emoção. Com os olhos marejados, admite que só de pensar na partida de Toru e Kaede, seu coração se aperta. Em um impulso sincero, Kaede corre até ela e a abraça com força, deixando escapar a dor da despedida. Toru observa em silêncio, tocado pela sinceridade daquele gesto.
Kaede segura as mãos de Marianta com delicadeza, garantindo que nem ela nem Toru irão esquecê-la. Marianta hesita, mas deixa escapar a pergunta: será que eles voltarão um dia? Kaede sorri e promete que sim. Diante daquela promessa sincera, Marianta desarma-se, rindo com emoção e lágrimas nos olhos. Entre folhas que dançam ao vento, ela revela o que sente: uma inveja genuína, mas cheia de carinho, por Kaede, por Toru e pelo mundo que não pode tocar. Diante dos portões da mansão, Toru e Kaede fazem uma reverência silenciosa em sinal de gratidão. Os criados e a família observam em silêncio, marcados pelo momento da despedida. Com um sorriso confiante, Toru dá o primeiro passo. Vamos, Kaede. Ela concorda com entusiasmo, tentando conter a emoção. Juntos, atravessam os portões rumo ao desconhecido, enquanto atrás deles, acenos discretos marcam o fim de um capítulo e o início de uma nova jornada. Em paralelo a isso, na cidade de Luntata, um alvoroço toma conta da praça central. Os ex-companheiros de Toru se reúnem em torno de um enorme vazio no chão. O desespero cresce à medida que percebem o impensável. O calabouço inteiro desapareceu. O que aconteceu aqui? Grita Sain com as mãos na cabeça, perplexo. A pergunta se espalha como eco entre o grupo. O mistério deixa todos em choque. Ao descobrir que o calabouço havia desaparecido, Sain entra em choque. Um aventureiro local menciona que ele sumiu há um mês, e Sain percebe, transtornado, que alguém chegou antes dele e já o completou. A frustração explode dentro dele. Aquele seria seu palco de estreia como herói. O suor escorre enquanto ele esbraveja, sentindo-se humilhado. Soara observa, assustada, notando o brilho perturbador em seus olhos. Tomado por um surto de raiva, Sain ataca Soara brutalmente ao ser tocado, gritando para que ela não se aproxime. Ele a empurra ao chão e começa a sufocá-la com ódio nos olhos. Lisa e Nei gritam em pânico, tentando contê-lo. Soara implora por ar, enquanto Sain a encara, distorcido pelo rancor. Mesmo em meio à confusão, ele só consegue enxergar desprezo onde havia preocupação. Sain recua, ofegante, ao perceber o que fez. Soara, ainda abalada, é amparada pelas companheiras que perguntam se ela está bem. Ao redor, civis observam a cena, murmurando em choque. O olhar de Sain se contorce ao notar os sussurros e perceber que aquilo afetaria sua reputação. Ele nota algo errado. Sua influência sobre elas está falhando. Lavagem cerebral se dissipando. Ele estremece ao encarar seu reflexo distorcido. As três garotas, ainda confusas e zonzas, trocam olhares perdidos, como se algo estivesse fora de lugar. Sain, com um olhar feroz, ordena com autoridade que elas o sigam. Sem hesitar, todas respondem em uníssono, obedecendo. Logo depois, o grupo é visto reunido entre as ruínas, sentados em silêncio. O ambiente é sereno, mas algo invisível paira entre eles, um mal-estar contido, como se a tensão não tivesse realmente passado. Enquanto o grupo repousa entre as ruínas, Lisa sugere que abandonem a missão e retornem ao país de origem. Ela argumenta que Armand seria um novo começo ideal, eles poderiam reconstruir sua reputação, mas Sain se recusa com veemência. A ideia de admitir fracasso diante do rei o corrói por dentro. Furioso, ele se levanta e grita que não aceitará essa vergonha. Mesmo hesitante, ele reconhece: continuar sem um plano pode levá-los ao desastre. Sain encara o mapa com determinação, traçando uma nova rota em busca de uma espada sagrada. Mesmo que Armand tenha ficado para trás, ele acredita que ainda pode alcançar seu objetivo. Lisa alerta que insistir nisso é arriscado, mas Sain se recusa a recuar e aceitar o fracasso. O fato de ter que se ajoelhar diante do rei Balsael fere seu orgulho. Nei então propõe um novo plano, seguir rumo a Anarch, onde há ruínas inexploradas e a chance de recuperar a reputação. A ideia acende um brilho nos olhos de todos. Sen se ergue decidido e lidera a marcha. A jornada recomeça, e por ironia do destino, logo eles chegam à mansão da família de Marianta. Sain ouve em choque a notícia de que as ruínas de Anarch também já foram totalmente exploradas. O pai de Marianta revela calmamente que não há mais nada a ser encontrado lá. Tudo foi conquistado pela brigada itinerante. Sain arregala os olhos ao saber que, além de derrotarem um general do exército demoníaco, eles também concluíram a exploração das ruínas. A confirmação do feito o deixa em silêncio, tomado por frustração e incredulidade.
De repente, Marianta entra na sala radiante, interrompendo a conversa entre seu pai e o visitante. Elegante, gostosa e gentil, ela pede desculpas pela intromissão, mas sua presença rouba a cena. Do outro lado, Sain a observa com olhos arregalados e mente turva. A visão de seu corpo o deixa transtornado. Fascinado e obcecado, ele murmura com um sorriso sombrio: "Eu vou torná-la minha." Sem notar o próprio delírio, já está consumido pela luxúria. Tomado por seus instintos mais sombrios, Sain ativa seu olho demoníaco de sedução, determinado a tomar Marianta para si. Uma ilusão perturbadora se forma em sua mente, onde já a possui. No entanto, quando tenta colocá-la sob seu controle, algo dá errado. Marianta para subitamente, confusa, sem demonstrar os sinais esperados. Sain recua, em choque, lendo a mensagem do sistema: o feitiço falhou. A humilhação o fere mais do que qualquer corte. A mensagem é clara: o feitiço falhou porque o nível de Marianta é mais alto que o de Sain. Ele fica em choque, sua habilidade é inútil diante dela. Isso é impossível, ela é mais forte que um herói. Ele recua, suando frio, mas Marianta avança. Com um olhar afiado e a espada apontada para o pescoço dele, ela exige respostas. "O que exatamente você tentou fazer comigo?" A tensão explode. Sain percebe tarde demais que mexeu com a pessoa errada. Sain, atordoado pela derrota, tenta entender como foi surpreendido tão facilmente. O pai de Marianta se dirige a ele com firmeza, recordando suas palavras de que fora escolhido por Deus como herói. No entanto, pondera que talvez a bênção divina também alcance aqueles que lutam com esforço genuíno. Sain, ofendido, grita em revolta, questionando se o outro aventureiro seria mais favorecido por Deus que ele. Mas o nobre, é claro, ele tinha força e pureza no coração para provar isso. O pai de Marianta decreta sua saída da mansão com frieza. Ele não tem mais lugar ali. Humilhado, Sain explode em fúria, lançando uma rajada de energia que sacode as ruínas. Entre os escombros e a fumaça, seu grito ecoa desesperado: "Por que nada dá certo pra mim? Eu sou o herói." Mas tudo ao seu redor responde com silêncio, enquanto suas ilusões desmoronam junto aos destroços. Mesmo após ser expulso humilhantemente, Sain se recusa a aceitar a derrota. Lisa novamente sugere que voltem ao país de origem, mas ele explode ao ouvir a ideia. Com os olhos ardendo em frustração, declara sua nova obsessão: alcançar Armand e reivindicar a espada sagrada de qualquer jeito. Enquanto suas companheiras o seguem em silêncio, ele marcha à frente como se quisesse fugir da própria ruína. "Eu não posso perder", sussurra para si mesmo, apegado à ilusão de um herói que nunca existiu. Em paralelo a isso, uma revoada de wyverns rasga o céu. Kaede reage com precisão e, com sua expressão serena, conjura a magia. Chuva de gelo. Lâminas de gelo disparam contra as criaturas aladas. Toru observa o cenário e dá o comando com calma e precisão: "Hozuki, ataque!" A criatura de estimação responde prontamente, se preparando para agir. Respondendo ao comando de Toru, Hozuki se lança pelos ares como um jato serpentino. Com um movimento certeiro, a criatura perfura o peito de 4 wyverns em pleno voo, abrindo caminho em meio à revoada. O impacto é brutal, sangue jorra no céu enquanto os gritos das criaturas ecoam, mostrando o poder letal de Ryosuke em ação. O céu, antes dominado por sombras aladas, começa a se abrir. Após eliminar os wyverns, Hozuki retorna girando no ar, pousando ao lado de Toru, que o elogia com um sorriso. Bom trabalho. Momentos depois, junto às ruínas, Toru e Kaede descansam ao redor de uma fogueira. Ela comenta surpresa sobre o fato de uma nova criatura ter nascido do segundo ovo. Hozuki é mais ágil e combativo, diferente de Panda, que Kaede descreve como mais adequado para transporte. Toru confirma com naturalidade, observando o acampamento improvisado. Hozuki alça voo com firmeza, exibindo-se como um verdadeiro combatente. Kaede, sorridente, comenta o quanto ele é útil, especialmente por sua capacidade de voar tão alto. Logo, Panda se agita ao lado dela, e Kaede se inclina, perguntando se ele também quer mostrar do que é capaz. A criatura responde com um som animado, encarando-a com entusiasmo. Panda, que
Intrigado, Toru pergunta se Kaede consegue entender Panda. Ela admite que sim, embora não saiba explicar como. Observando a troca silenciosa entre os dois, Toru se impressiona com a sintonia entre eles. Panda e Hosuki decolam em alta velocidade, cortando o céu como mísseis. Kaede se surpreende ao ver Panda acompanhando o ritmo, exclamando admirada. Toru observa os dois e reage chocado com a cena. Em poucos segundos, Panda pousa com um som animado e Toru comenta que ele voltou. Observando a situação, Toru suspeita que os dois estavam competindo em voo, enquanto Kaede calcula que Panda consegue alcançar até 10 metros. Em seguida, Toru grita para Hosuki voltar imediatamente. No alto das ruínas, Hosuki circula com destreza. Toru observa a extensão do voo de Hosuki e se surpreende com o alcance, imaginando que ele poderia até ser usado como uma corda viva. Pouco depois, o estômago de Toru ronca e ele sugere que preparem algo para comer. Kaede concorda. Ao seu comando, Rosuki retorna ao seu lado em um feixe de luz suave, recolhendo-se calmamente. Enquanto Toru monta o acampamento, Kaede se aproxima timidamente e pede para preparar a refeição daquela vez. Toru, surpreso, pergunta se ela sabe fazer isso. Com um brilho determinado nos olhos, ela revela que Urara a ensinou a cozinhar. Ao ouvir a resposta, Toru decide confiar a tarefa a ela, mesmo com a pulga atrás da orelha. Kaede, animada, promete preparar uma refeição deliciosa, transbordando confiança e entusiasmo. Kaede aparece usando um avental novo, toda sorridente, perguntando a Toru se ele gostou. Ele elogia, surpreso com o quanto combina com ela, e pergunta quando ela o comprou. Kaede responde que foi durante um passeio com Marianta em Ainark. Apesar do visual encantador, Toru observa os ingredientes exóticos que ela separou. Insetos, raízes estranhas e até um sapo. Toru engole seco, intrigado se aquilo realmente poderia ser considerado comida. Com brilho nos olhos, Kaede inicia a preparação do prato misterioso. Ela ergue a rã demoníaca e, com naturalidade perturbadora, explica que o primeiro passo é eviscerá-la. Toru observa, tenso, enquanto ela corta a criatura e a joga direto na panela fervente. Em seguida, acrescenta uma mandrágora ainda viva e, para temperar, uma porção de escutelária. Atônito, Toru mal consegue reagir. Aquilo parecia tudo, menos comida. Kaede, animada, anuncia que vai repetir a receita bizarra, misturando o mesmo caldeirão borbulhante. Toru, perplexo, tentando se consolar. Ela fala muito sozinha, mas talvez seja normal. Muita gente faz isso, mas ao encarar a panela borbulhante tingida de roxo, não consegue conter o pensamento inquietante. Isso realmente é comestível? O cheiro, a cor, tudo parece desafiar qualquer noção de culinária aceitável. Kaede entrega o prato com um sorriso animado, mas Toru observa a refeição em silêncio, suando diante da aparência nada convidativa. Mesmo apreensivo, ele agradece com educação e leva a primeira colher à boca, sob o olhar ansioso de Kaede. Num instante, seus olhos se arregalam e a expressão de choque denuncia o impacto do sabor. Ao experimentar o prato de Kaede, para surpresa geral, ele elogia com sinceridade. Kaede observa Toru com olhos brilhando de alegria ao ouvir que sua comida estava deliciosa. Sem conter a empolgação, ela pula nos braços dele, abraçando-o com força e declarando com firmeza que fará de tudo para ajudá-lo. Toru tenta alertá-la de que ainda está comendo, pedindo que ela vá com calma. Ao se aproximar, ela se aninha no colo dele, sussurrando hipnotizada pelo cheiro dele. Intrigado, ele se pergunta o porquê ela está o cheirando tanto. Toru observa Kaede animada, seu rabo balançando alegremente. Curioso, ele se aproxima e toca de leve. Kaede, ao notar o toque, grita assustada, sem perceber a ousadia do gesto. Ele comenta da maciez, se deixando levar pela textura felpuda. Kaede encara Toru com um olhar emocionado, os olhos marejados, chamando por ele com doçura. O momento é carregado de tensão e proximidade. Ela se aproxima lentamente, enquanto Toru a observa surpreso com a repentina mudança de clima. O nome de Kaede escapa dos seus lábios. Nesse instante, uma voz ecoa em seus pensamentos com força. Enquanto Kaede ainda está ajoelhada à sua frente, a voz de Lisa invade a mente de Toru como um sussurro cruel, acusando-o de que, na tentativa de preencher o vazio deixado por ela, ele comprou uma escrava apenas para se satisfazer. A voz dela continua, insinuando que Kaede obedeceria cegamente qualquer desejo seu, bastava ordenar.
Com o peso daquelas palavras amargas, ele tenta mudar de assunto às pressas, forçando entusiasmo ao elogiar a comida de Kaede e pedir por mais. Radiante, ela se oferece para buscar outra porção. Ele agradece depressa, tentando recuperar o controle da situação. Toru suspira, aliviado por ter resistido ao impulso de ceder aos próprios desejos. Por um momento, ele imagina Kaede amarrada, submissa a qualquer ordem, e reconhece que ela talvez aceitasse sem hesitar. Mas não é assim que devia ser. Ele não vai tratá-la como um objeto. Com firmeza silenciosa, afasta esses pensamentos. De repente, a voz de Kaede o chama, tirando-o da reflexão. Ele se vira, surpreso. Enquanto Kaede observa surpresa o enxame de wyverns gigantes sobrevoando as ruínas, Toru percebe que o cheiro da refeição os atraiu até ali. Kaede se prontifica para enfrentá-los, mas Toru recusa, decidido a testar Hosuke. Com um gesto confiante, ele o convoca e ordena com determinação: derrube-os! O ar se enche de tensão enquanto a criatura avança, pronta para o confronto. Ao sinal de Toru, Hosuke avança com velocidade letal. Os wyverns mergulham em ataque, mas são surpreendidos por um golpe cortante e preciso. Num piscar de olhos, as criaturas são atingidas em pleno voo, seus corpos despencam pelo céu. O poder de Hosuke se revela devastador, deixando claro que ele é uma força de combate à altura das ameaças que enfrentam. Toru observa os destroços deixados por Hosuke e se surpreende com seu poder avassalador, questionando se tamanha força seria comum entre bestas invocadas. Kaede sugere que pode ser influência do sangue do próprio mestre, ou até um efeito da classe Domador. Toru, pensativo, comenta que aquilo lhe parece familiar, como se já tivesse passado por algo parecido. Momentos depois, diante das imponentes muralhas da capital, Kaede observa a cidade ao longe com os olhos brilhando de admiração. Ela exclama surpresa com seu tamanho, incapaz de conter o encantamento. Ao lado dela, Toru sorri com tranquilidade, enquanto os dois caminham em meio a mercadores e viajantes que seguem rumo à entrada. O clima muda. Após tantos perigos, a capital finalmente se revela como um novo horizonte. Enquanto avançam para a movimentada cidade de Armand, visitantes comentam com entusiasmo sobre o local. É uma cidade vasta, repleta de lojas que vendem itens raros e curiosos, além de pontos turísticos incontáveis. O destaque da região é a grande presença de aventureiros renomados, tornando Armand não apenas um centro comercial, mas também um polo de encontros e oportunidades para os mais experientes. Kaede se mostra empolgada para explorar a cidade, mas Toru lembra que primeiro precisa cumprir a missão dada pelo Conde Roane e entregar uma carta para um homem chamado Jonathan Rockbell. Ele explica que Rockbell é um nome importante na capital, dono de uma empresa de transporte marítimo. Enquanto conversam, um estrondo repentino à distância chama a atenção de todos, interrompendo a tranquilidade da chegada. Diante da comoção, gritos se espalham entre os civis, espalhando pânico. Um Ceratops desgovernado avança em disparada, arrastando uma carroça e espalhando o pânico. Civis gritam por socorro e tentam fugir do caminho. Kaede se oferece para detê-lo, mas Toru agradece e observa a situação. Kaede reconhece a criatura como uma subespécie de dragão. Toru suspeita que algo o tenha assustado. Ao fundo, o tumulto cresce com gritos exigindo passagem. Um homem os adverte, temendo por suas vidas. Enquanto o caos se instala, dois aventureiros arrogantes surgem proclamando que vão deter o monstro, empurrando todos para abrirem caminho. A multidão vibra com alívio ao reconhecer os irmãos Saul, caçadores de dragões de subespécie, Rank A. Mas logo a máscara cai. Um deles zomba de Toru por ser protegido por uma mulher, chamando Kaede de escrava. Toru apenas suspira diante da petulância. Kaede, indignada, pede permissão para congelá-los, mas ele recusa, dizendo com calma para ela apenas ignorá-los. Os irmãos Saul avançam com confiança para interceptar o Ceratops. Um deles salta para atacar a criatura com um grito feroz, cravando a lança na lateral da criatura. O impacto parece brutal e a criatura reage com um urro selvagem. Os dois tentam contê-lo pela força. Com um olhar determinado, um dos irmãos exclama triunfante: "Pegamos você!", acreditando ter dominado a fera.
O ataque dos irmãos Saul dá terrivelmente errado. O Ceratops os arremessa no ar com violência. Em choque, moradores observam o caos se espalhar. Um deles grita, alarmado com a destruição. A criatura, agora descontrolada, dispara na direção de uma casa. Desesperado, um civil grita que ela está indo direto para sua residência. No quintal, uma mãe corre para proteger seu filho, enquanto o rugido da ameaça se aproxima. Diante do avanço descontrolado do Ceratops, Toru assume a dianteira e diz com firmeza que cuidará da situação. Kaede confia em sua decisão e recua. Avançando com determinação, Toru estende a mão e se posiciona com calma e precisão, concentrando-se totalmente enquanto se prepara para agir no momento exato. A tensão no ar revela que algo poderoso está prestes a acontecer. Com um movimento decisivo, Toru intercepta o Ceratops furioso, agarrando seu chifre com firmeza e freando sua investida violenta. O impacto levanta poeira e tensão no ar. A multidão, que antes entrava em pânico, observa em silêncio absoluto, boquiaberta diante da força sobre-humana demonstrada por ele. A simples imagem do jovem detendo sozinho a criatura gigante os deixa incrédulos. Ainda atordoado, um dos irmãos tenta entender o que aconteceu após ser arremessado para longe do alvo da criatura. Com um rugido, o Ceratops finalmente se acalma. Enquanto a multidão observa em silêncio, Toru se aproxima e acaricia a criatura com calma, dizendo suavemente: "Bom garoto." O cidadão corre para agradecê-lo, aliviado, e pergunta se ele está bem. Toru apenas confirma, com um sorriso confiante. Após ajudar os civis, Toru pergunta ao cidadão se ele conhece Jonathan Rockbell. O mercador, surpreso, confirma conhecê-lo. Momentos depois, já na sede da empresa, o próprio Jonathan os recebe pessoalmente. Ele comenta que soube do auxílio prestado ao vice-presidente e reconhece a carta trazida do Conde Rohani observando os dois. Jonathan lê a carta entregue por Toru e logo reconhece que ele realizou algo significativo em Einark. Surpreso com a atitude do jovem, Jonathan confirma seu nome e comenta que ele parece ser alguém interessante. Enquanto Toru explica que apenas agiu conforme sua consciência, Jonathan decide atender ao pedido do Conde Rohani. Toru, porém, se surpreende ao perceber que havia uma solicitação envolvida na carta. Com um olhar enigmático, Jonathan declara que ainda não pode revelar a informação que Toru deseja. Diante da incerteza, ele o orienta a retornar na noite seguinte e, de preferência, trajando algo mais apresentável. Toru questiona se receberá sua resposta ao voltar, e Jonathan promete que sim. No entanto, o clima de ambiguidade deixa Toru inquieto. Em silêncio, ele pondera: aquilo só pode significar uma coisa: problemas pela frente. Sob o luar, o castelo real resplandece enquanto Toru e Kaede se aproximam em trajes elegantes. Incomodado com as roupas formais, Toru confessa que ainda não se acostumou com aquilo. Kaede, por outro lado, sorri com leveza, elogia sua aparência e tenta animá-lo. A noite marca o início da tão aguardada reunião real e os dois seguem juntos rumo ao desconhecido, prontos para enfrentar o que der e vier. Toru e Kaede chegam à entrada do palácio, onde uma carruagem já os espera. Ambos são imediatamente reconhecidos. Um homem elegante, de bigode marcante, os recebe calorosamente. É Jonathan. Surpreso, Toru o chama pelo nome. Com um sorriso receptivo, Jonathan os convida a entrar na carruagem, demonstrando satisfação por vê-los ali. Enquanto isso, a carruagem parte sob a luz da lua, deixando a cidade nobre ainda mais silenciosa e imponente. Dentro da carruagem, Jonathan pede sigilo absoluto sobre o destino deles. Toru estranha o aviso e pergunta se o local é perigoso, mas Jonathan explica que a figura com quem irão se encontrar não pode ser vista conversando com plebeus. Kaede questiona se isso seria uma audiência secreta. Jonathan confirma. Toru então reflete sobre o pedido do Marquês Rohani. Talvez tudo se resuma a esse encontro reservado. Jonathan garante que o encontro trará enormes vantagens para Toru e afirma com convicção: você não irá se arrepender. Toru escuta em silêncio, curioso com o que será revelado. Enquanto isso, a carruagem atravessa uma ponte estreita rumo a um castelo imponente, cercado por penhascos gelados. O ar é de mistério e expectativa. Algo grandioso está prestes a acontecer. A carruagem para diante dos portões do castelo. Um guarda ordena que desçam. Toru, Kaede e Jonathan seguem pela entrada imponente, cruzando
corredores luxuosos e escadarias majestosas. Cada passo reforça o peso do momento. Diante de uma porta fechada, Jonathan os orienta com gentileza. Aguardem aqui um instante. O silêncio do lugar é solene, como se o próprio castelo os observasse. Toru e Kaede aguardam em silêncio na sala luxuosa. Ele tenta adivinhar o motivo daquele encontro, mas admite ser a primeira vez diante de alguém com tamanha autoridade. Subitamente a porta se abre. Com passos firmes, surge uma figura imponente, um ancião de olhar severo, escoltado por cavaleiros. Toru se levanta, surpreso. Diante deles está o lendário Rei Arman. O Rei Arman toma a frente, deixando claro que aquela é uma audiência não oficial. Oficialmente, eles nunca se encontraram. Toru e Kaede escutam atentos. O rei pede que compreendam a delicadeza da situação. Em silêncio, Toru questiona se pode responder livremente. Com firmeza, o rei revela seu motivo. Ele trouxe Toru até ali porque deseja que o aventureiro realize algo para ele. Toru, intrigado, pergunta o que o rei espera dele. Armand responde com gravidade. A capital imperial está em perigo. Toru insiste por detalhes. Após um breve silêncio, o rei revela o inimigo. Uma ameaça sombria que paira sobre todos. Com o semblante firme, ele declara sua missão: erradicar a rainha das formigas da morte. A imagem da criatura surge, envolta em trevas, enquanto o peso da responsabilidade recai sobre Toru. Chocado, Toru questiona se não seria melhor enviar o exército. Ele argumenta que a rainha das formigas da morte é capaz de aniquilar milhares de soldados. Kaede escuta em silêncio. O rei responde com pesar: o exército já está em frangalhos. Toru reage surpreso. Arman revela que vilarejos próximos ao ninho foram completamente destruídos. As formigas da morte são demônios impiedosos. Em poucos dias, podem devastar tudo ao redor. O rei continua explicando que, uma vez iniciando o ataque, as formigas da morte não recuam. É apenas questão de tempo até que avancem sobre a capital. A urgência é extrema. O rei vai direto ao ponto. Você pode fazer isso ou não? Toru hesita por um momento. Jonathan observa em silêncio. Com um olhar firme e sem vacilar, Toru responde: eu posso. O rei promete a Toru recompensas grandiosas, nobreza, terras e até o título de herói. Mas Toru recusa sem hesitar. Ele não quer fama, apenas dinheiro. O rei, surpreso, propõe 300 milhões. Toru sorri satisfeito, mais que suficiente. Com o acordo selado, ele pede apenas um guia até o covil. O rei indica o comandante do exército. A missão começará no dia seguinte, sem demora. Com um leve sorriso, Toru afirma que não gosta de chamar atenção. Ao seu lado, Kaede complementa com suavidade: tudo o que desejam é aproveitar ao máximo sua jornada. A luz do sol desponta sobre os penhascos, iluminando o castelo imponente ao longe. Uma nova missão os aguarda, mas o espírito aventureiro deles permanece inabalável. No dia seguinte, o grupo avança por uma floresta exuberante, guiado pelo comandante. Kaede se impressiona com a beleza do lugar, mas logo a tensão se instala. Corpos de soldados espalhados pelo caminho denunciam o massacre anterior. O comandante alerta: estamos próximos do ninho. Kaede, preocupada, sente algo estranho no ar. O clima muda. A natureza esconde o horror que está por vir. Kaede pergunta se as formigas da morte são realmente tão perigosas, deixando todos em choque. Toru grita, surpreso, e o comandante reage indignado. Até uma criança sabe disso. Toru, observando, se pergunta como alguém tão educada pode desconhecer o básico. Ele reflete sobre o passado de Kaede. Ainda um mistério. Talvez venha de uma terra distante, ou algo mais sombrio. Kaede, constrangida, abaixa a cabeça e chama por seu mestre. A luz penetra pelas copas das árvores enquanto dezenas de criaturas surgem das sombras, descendo dos galhos, cercando o grupo em silêncio mortal. Com olhos brilhantes e corpos grotescos, as formigas da morte revelam sua forma demoníaca. Kaede pergunta, tensa, se são realmente as formigas. Toru, já desembainhando sua espada, responde com frieza: sim, estamos cercados. O comandante se desespera ao ver a quantidade de inimigos. Estão no território das formigas. Toru observa com seriedade. Até as tropas de Arman foram aniquiladas. Ele se pergunta se a decisão do rei foi um erro. As criaturas avançam em fúria. Kaede e o comandante sacam suas armas. Um grito ecoa: elas estão vindo! A batalha começa, e não há mais volta.
Com o olhar afiado, Toru avança sem hesitar, empunha a espada e desfere um golpe devastador, abrindo uma onda de destruição que varre as formigas da morte como folhas ao vento. Corpos voam, membros se espalham pelo campo. Kaede observa, impressionada com o impacto brutal do ataque. Em poucos segundos, o terreno se transforma num cenário de pura carnificina. Toru permanece firme. A batalha está apenas começando. Kaede salta para um ponto elevado e inicia sua magia. Círculos mágicos giram ao seu redor, enquanto ela concentra o poder com precisão. Com um gesto firme, ela libera o feitiço. Pressão de ar. Uma explosão colapsa o campo à frente, esmagando dezenas de formigas em um vórtice brutal. A floresta treme com o impacto. De cima, Kaede observa em silêncio. Sua força é tão devastadora quanto bela. Atônito, o comandante mal consegue acreditar no que viu. A clareira devastada é a prova do poder avassalador do grupo. Toru comenta que, com tantos monstros, localizar o covil será difícil. Kaede admite, um pouco envergonhada, que usou magia de vento para limpar a área e melhorar a visibilidade. Toru reconhece a eficácia da tática. O comandante, pasmo, questiona se aquilo realmente é possível. De pé sobre um tronco, Kaede ergue o cajado e invoca com firmeza. Duplo tornado! 2 ciclones colossais surgem, devastando a floresta em um espiral violento. Em seguida, ela prepara um novo feitiço. Era glacial. O ar gela subitamente e o solo é congelado num segundo, cobrindo tudo ao redor com cristais de gelo. A paisagem se transforma numa tundra silenciosa. O poder de Kaede ecoa como uma força da natureza. A magia de Kaede atinge seu ápice. Dos céus, uma avalanche de gelo varre a floresta, cobrindo o solo com picos congelados e formando uma imensa planície branca. O silêncio domina. Ao longe, 2 figuras observam o cenário transformado, uma testemunha da força brutal que acabou de ser desencadeada. A natureza, agora selada sob o gelo, parece ter prendido até o próprio tempo. Toru e o comandante sentem o frio intenso, como se estivessem no topo de uma montanha. Kaede se desculpa, envergonhada por ter exagerado na magia. Ao longe, Kaede avista um buraco no gelo, talvez a entrada do ninho. O comandante constrangido pede para se retirar, sentindo-se mais um peso do que uma ajuda. Toru agradece pela orientação. Diante da abertura estreita e sombria, ele e Kaede hesitam. Entrar ali pode ser extremamente perigoso. Kaede sugere atacar com magia, mas Toru pondera. Não vale a pena usar Hosuki, e para receber a recompensa, precisam levar a cabeça da rainha. Ele percebe que atacar de cima não resolveria. O buraco parece fundo demais, se ao menos fosse um donjon. Então uma ideia surge. Ao revisar seu status, Toru nota algo sobre o domínio X1 e o nível de autoridade. Intrigado, cogita. E se ele pudesse invocar o donjon aqui mesmo? Toru ativa sua habilidade especial e, para sua surpresa, uma torre colossal emerge do gelo. O antigo donjon de Lunitata. Ele confirma animado, conseguiu invocar o domínio. Kaede reconhece a estrutura e sorri, empolgada. Toru explica que o detentor do donjon pode se mover livremente pelos andares. Prontos para explorar, eles avançam rumo ao interior, onde o verdadeiro desafio os espera. Toru e Kaede usam a magia de transferência e surgem no salão do trono inimigo. À frente, a rainha das formigas da morte os encara furiosa, rodeada por suas guerreiras. Ela se levanta em fúria, rugindo com ódio. Vocês, o que fizeram com meu covil? A atmosfera pesa como chumbo. O confronto final se aproxima e recuar não é mais uma opção. Toru observa a criatura diante deles, uma rainha muito maior e mais ameaçadora que as outras. Kaede nota o ódio em seu olhar. Enfurecida, a rainha das formigas ordena que as formigas guerreiras os transformem em carne moída. Suas servas avançam com fúria, mas em um instante todas são dizimadas por uma chuva de golpes. Espantada, a rainha encara os destroços. A maré da batalha virou antes mesmo de começar. Devastada, a rainha grita pelos filhos mortos. Toru, impressionado, comenta como Kaede foi impiedosa, mas algo terrível acontece. A rainha começa a devorar os corpos de suas servas caídas. Em choque, Toru observa enquanto ela absorve o sangue e a carne, dizendo que isso lhe dá poder. Rindo de forma macabra, ela anuncia que seu nível está aumentando rapidamente. O que era monstruoso acaba de se tornar ainda pior.
A Rainha das Formigas irrompe em êxtase. Alcançou o nível 86 e afirma que nem mesmo um herói seria capaz de vencê-la agora. Com olhos determinados, Toru diz a Kaede para recuar. Ele enfrentará o monstro sozinho. Kaede concorda com firmeza. A rainha investe com brutalidade, quebrando tudo ao redor com um golpe esmagador. A batalha decisiva explode e a adrenalina pulsa nas veias. Toru desvia habilidosamente do ataque brutal e se aproxima. A rainha reconhece sua velocidade. Ele é mais perigoso do que parece. Subitamente, ela ativa uma magia. Coupe de Glace. Um enorme pilar de gelo explode do chão, tentando atingi-lo de surpresa. Rindo com arrogância, ela declara: um demônio de alto nível também pode usar magia. A luta agora é mágica, física e mortal. A rainha zomba de Kaede, afirmando ter matado seu mestre e provocando seu silêncio. Kaede apenas observa sem responder. Ela aprendeu que o calado é o vencedor. Enquanto isso, Toru escala uma parede do salão, escondido. Com um olhar determinado e sorriso desafiador, ele surge. Parece que isso vai ser interessante. A batalha mal começou e Toru já prepara o contra-ataque. No alto do salão, cercado por pilares de pedra, Toru se prepara em silêncio. Seu olhar é focado, frio. O momento chegou. Com um impulso preciso, ele dispara entre as colunas, rompendo o espaço com agilidade letal. A Rainha das Formigas permanece distraída em seu pedestal, completamente alheia ao predador que se aproxima. A calmaria se rompe. O contra-ataque começou. Surpresa, a rainha encara Toru avançando sem hesitação. Ela o analisa com desprezo. Já devorou incontáveis humanos, mas ele não parece um humano qualquer. Quem é você? Ela rosna. Com um sorriso provocador, Toru responde: um simples guerreiro. Enfurecida, ela grita em fúria, dizendo que nenhum guerreiro deveria ser tão forte. O trono treme. A batalha verbal termina. Agora é força contra força. A rainha ergue-se no ar e brada seu feitiço. Ruptura da terra! Uma explosão de cristais irrompe do solo, erguendo muralhas afiadas como lanças e separando Toru completamente. Ele recua, avaliando a situação. Não consegue se aproximar com segurança. A cada segundo, o campo de batalha se torna mais traiçoeiro. O que devo fazer agora? Pensa, sentindo a pressão aumentar. O que pensa disso? Grita a rainha, cuspindo um jato violento de ácido direto na direção de Toru. Ele salta para o lado no último instante, evitando por pouco o ataque corrosivo que dissolve o chão com um chiado mortal. Toru observa o estrago, alarmado, reconhecendo a substância corrosiva, ácido fórmico. A vilã ri com crueldade. Se tocar nisso, até seus ossos derreterão. A ameaça é real. Até o metal começa a se dissolver. O salão vira um campo de guerra. A rainha dispara ácido para todos os lados, corroendo pilares, paredes e estilhaçando cristais. Toru salta de plataforma em plataforma, desviando por milímetros dos jatos mortais. A acidez do ataque perfura tudo no caminho, e a pressão não cessa. Em pleno ar, ele avalia a situação com um olhar tenso. Um deslize e será o fim. A rainha rosna, tentando disfarçar o incômodo. Seu ácido não atinge Toru no ar. Enquanto gotas caem ao redor, ele se equilibra com calma sobre um pilar, analisando a situação. Imagina o pior: se for atingido, pode até resistir, mas suas roupas não. A imagem mental o faz estremecer. Com um suspiro resignado, ele se prepara. Mesmo cercado de perigo, ainda encontra tempo para pensar nas consequências embaraçosas. Toru concentra o poder em seu corpo e cria um redemoinho destrutivo ao seu redor, repelindo o ácido com uma aura intensa. O impacto quebra os cristais ao chão. Kaede entra em ação. Erguendo a mão, ela conjura um escudo mágico que repele os projéteis ácidos com precisão. A rainha, surpresa, arregala os olhos diante da resistência inesperada. A ofensiva mudou de mãos. Diante do rastro de destruição, Toru observa os cristais espalhados pelo campo de batalha. Sem se abalar, ele empunha sua espada com firmeza de quem sabe o que quer, a vitória, encarando a inimiga com firmeza. O vento ao seu redor gira em espiral. Em silêncio, ele avalia a situação e com um olhar frio sentencia. Se aquilo era tudo que ela tinha, então agora era a sua vez de revidar. Toru encara a inimiga com frieza e declara que vai cortar sua cabeça naquele
instante, a Rainha das Formigas entra em desespero. Mesmo sendo uma entidade de nível 100, ela reconhece que está em desvantagem contra aquele humano. Tremendo, ela grita que é inferior e se lança para um último ataque desesperado, liberando todo o seu ódio enquanto berra: "Morra!" Mas seu olhar já denuncia o medo diante da força de Toru. Toru avança com ferocidade, destruindo as lanças de cristal lançadas pela inimiga. A rainha, abalada, tenta reagir, mas seus ataques são facilmente neutralizados. Com movimentos ágeis, Toru salta entre os escombros, desviando com precisão e mantendo o olhar afiado fixo em seu alvo. A tensão cresce enquanto a criatura percebe, com olhos arregalados, que perdeu o controle da batalha. A supremacia de Toru é inegável e o domínio do campo agora é dele. A rainha arremessa seus tentáculos em fúria, gritando: "Tome isso!", enquanto ataca em velocidade brutal. Toru, no entanto, gira no ar como uma sombra intocável, desviando de cada golpe com movimentos precisos e quase sobrenaturais. Atônita, a criatura grita desesperada, sem acreditar no que vê. Como ele conseguiu desviar disso? Eu nem consegui tocá-lo. O medo começa a substituir sua arrogância. Num golpe devastador e preciso, Toru salta diante da rainha aracnídea e desfere sua espada com força brutal. A lâmina corta limpidamente seu pescoço, arrancando a cabeça do corpo imponente da criatura. O impacto paralisa a inimiga no ar, olhos arregalados de terror, sem chance de reagir. A rainha, que se achava invencível, cai diante da lâmina do guerreiro, que ela subestimou. O corpo decapitado da rainha monstruosa colapsa com estrondo. Espalhando destroços pelo salão, Toru observa o fim da batalha com frieza, sua silhueta firme diante da criatura derrotada. Em seguida, embainha a espada e ergue a missão cumprida com uma só frase. Voz firme, olhar resoluto, requisição finalizada. O guerreiro permanece inabalável, enquanto o terror do covil é enfim silenciado. Toru recebe uma toalha de Kaede, que o parabeniza pelo esforço. Ele agradece com um sorriso, mas se pergunta em voz alta sobre os andares restantes do calabouço. Kaede observa a movimentação estranha no labirinto. Parece que outros monstros estão lidando com as formigas remanescentes. Intrigado, Toru suspeita que, a esse ritmo, as criaturas resolveram finalizar o trabalho por conta própria. Surpreendendo a todos, a rainha das formigas reaparece, apenas sua cabeça, berrando vingança contra Toru. Ele e Kaede se entreolham, incrédulos. Kaede comenta que a cabeça é barulhenta e decide armazená-la em seu espaço mágico. Toru aprova. Boa ideia. Momentos depois, a luz do sol brilha no céu tranquilo. A cena fecha ambos, retornando ao casarão de Jonathan. Toru apresenta a cabeça da rainha das formigas da morte como prova da missão. Jonathan o elogia com sinceridade. Você é exatamente o tipo de pessoa que Roane mencionou. Ele explica que muitos soldados morreram tentando vencer as formigas e que a chegada de Toru reacendeu as esperanças do reino. Com a missão cumprida, finalmente os combatentes serão recompensados. Toru reflete, surpreso. O conde sabia da gravidade da invasão e armou tudo para que ele derrotasse as formigas. Jonathan afirma que ele salvou não só a capital, mas todo o país. Uma grande recompensa o aguarda. Imagens em sua mente se formam, conexões com um mercador poderoso, com o rei, e uma fortuna como pagamento. Toru encara essa nova realidade chocado. É verdade. Toru questiona Jonathan, incomodado. E se eu não tivesse derrotado a rainha das formigas da morte? O homem apenas sorri, afirmando que logo haverá muita gente ali e que eles ainda têm tempo para se preparar. Preparar para quê? Pensa Toru. Subitamente, soldados marcham para dentro da sala. O líder os encara e pergunta se são os dois da brigada itinerante. Kaede responde com firmeza. Sim. Toru observa confuso. Algo inesperado está para acontecer. De repente, os soldados da brigada se ajoelham diante de Toru e Kaede com reverência. Permitam-nos agradecer, dizem em coro. Toru fica confuso enquanto lá fora a multidão vibra e grita em celebração. Vida longa aos salvadores da nossa pátria. No meio da euforia, alguém reclama irritado ao fundo. Isso só pode ser piada. Indignado com tamanha aclamação. Enquanto o sol brilha sobre o castelo real, os soldados comentam animadamente sobre Kaede. Encantados, alguns sussurram que gostariam de se casar com ela, outros elogiam sua beleza, outros mais formais alertam sobre a presença do rei, exigindo discrição. Um murmúrio se espalha ao vê-la. Uma garota bestial em um lugar desses?
No salão, todos se voltam para a entrada quando os pés de Toru e Kaede adentram ao salão principal. Toru e Kaede avançam pelo suntuoso salão real, vestidos formalmente, sob os olhares atentos da corte e dos guardas. Kaede mantém-se respeitosa, de olhos fechados e cabeça baixa, enquanto Toru exibe um sorriso discreto. Ao fundo, no topo da escadaria, o rei se ergue em seu trono. Uma voz poderosa ecoa no salão. Silêncio! E todos imediatamente cessam qualquer ruído, em reverência ao momento solene que se inicia. Sentado em seu trono majestoso, o rei Arman ergue-se em presença, imponente e solene. Um arauto anuncia: o rei está prestes a falar. Toru observa o rei e pensa, com admiração e seriedade, que aquela figura realmente impõe respeito. Com voz firme, ele chama: Toru Eiban, Kaede Tamano, aproximem-se. Os dois se ajoelham diante dele com respeito, sentindo o peso daquele momento. O rei Arman se aproxima, solene, enquanto Toru e Kaede permanecem ajoelhados diante da corte. Com voz firme, ele reconhece a dificuldade da missão, mesmo após seus soldados terem eliminado boa parte das ameaças. A vitória contra a rainha das formigas da morte é descrita como notável. O rei admite que, sem eles, o destino da nação teria sido sombrio. Com gratidão sincera, declara: agradeço em nome de todo o povo. Diante da grandiosa Assembleia Real, Toru agradece pelas palavras do rei. Em seguida, o monarca ordena que tragam a recompensa, uma montanha de barras de ouro totalizando 700 milhões. Surpreso, Toru mal consegue reagir. O rei acrescenta que ainda há mais. Este é apenas o começo de sua gratidão. Com humildade e um leve sorriso, Toru responde: entendo, muito obrigado. O rei declara que, desde que Toru assumiu o comando da brigada itinerante, sua equipe superou todas as expectativas. Por isso, pretende conceder-lhes o título coletivo de heróis. A proposta inusitada surpreende a todos, até mesmo Toru, que acha tudo aquilo um exagero. Ainda assim, o rei deixa claro: eles são livres para recusar ou designar sucessores no futuro, mas se desejarem manter o título, basta aceitá-lo. Toru aceita a proposta com um sorriso contido. O rei, satisfeito, proclama publicamente que, a partir de agora, a brigada itinerante será reconhecida como os heróis do país. Kaede sorri timidamente, lembrando que apenas seguiu seu mestre. Enquanto o castelo vibra com a notícia, Toru pensa que tudo aquilo vai acabar sendo meio entediante. Mas a cerimônia, apesar de gloriosa, foi tudo menos discreta. Em paralelo a isso, Sain morde uma maçã despreocupadamente, enquanto observa o movimento da capital. Ao fundo, Soara comenta sobre um novo calabouço nas redondezas, algo raro e de alto risco. Lisa explica que até mesmo aventureiros experientes evitam o local, pois ele ainda é parcialmente inexplorado. Nei completa, dizendo que os monstros deixam bons itens para trás. Sain, intrigado, sorri com ambição. Se for o primeiro a conquistá-lo, pode se tornar famoso. Determinados, Sain e o grupo seguem rumo ao calabouço. Vamos nessa! Ordena ele, e as garotas o acompanham. A paisagem muda drasticamente. Uma floresta densa dá lugar a uma clareira devastada, com ruínas e uma estranha torre ao fundo. Nei se espanta com a mudança súbita do bioma, enquanto Lisa observa a estranheza da floresta. O ambiente em si já impõe respeito. Algo poderoso aguarda ali. O campo ao redor do calabouço está lotado. Tendas improvisadas, aventureiros reunidos, todos com o mesmo objetivo. Sain observa em silêncio e usa sua habilidade de avaliação. Com desdém, analisa os nomes e níveis ao redor. Jain, Lucas, Isabela, Roberto. Nenhum representa ameaça. Com um sorriso arrogante conclui: são todos ladrões de baixo nível, indignos de sua atenção. Determinados, Sain, Soara, Lisa e Nei atravessam os portões do calabouço com passos firmes. Vamos limpar esse lugar e nos tornar famosos, grita Sain, motivado. O interior é amplo, sombrio e silencioso. Pedras quebradas e corredores se estendem à frente. De repente, algo perturba o grupo. Sain se assusta ao ver uma anomalia à frente. Lisa e Soara reagem prontamente em posição de combate. O que é aquilo? A tensão no ar cresce num piscar de olhos. O grupo é cercado por orcs incrivelmente fortes, níveis 46, 48, 49 e até 52.
Sain recua surpreso. Nunca vi um orc de nível 52. Soara está ferida e não consegue lutar. Lisa questiona essa avaliação. Você tem certeza dos níveis deles? Sain perde o controle. Grita para que todos se calem, mas a tensão é visível. Ele ordena que Soara fique atrás. Ney tenta manter a calma, mas todos sentem. Os inimigos são muito mais poderosos do que esperavam. Um dos orcs desfere um golpe brutal, arremessando Sain contra a parede com violência. Lisa reage com magia de fogo, tentando conter os inimigos. Ney amaldiçoa a situação e parte para o ataque, mas os orcs avançam com força esmagadora. Lisa grita: "Saiam do meu caminho, vou usar minha arma secreta e matar todos." A tensão explode em meio ao caos e a vantagem dos orcs se torna clara. Ao comando de Ney, Sain ergue o braço com fúria e libera sua magia suprema. Raio fulminante. Um clarão rasga o ar e o trovão explode em meio aos orcs. As silhuetas monstruosas são engolidas pela tempestade elétrica, enquanto Lisa e Ney protegem Soara, que está ferida. Recuadas ao fundo, o chão treme com o impacto. O poder de Sain revela-se devastador. Sain ri com arrogância, mas se choca ao ver os orcs intactos. "Impossível!" grita ofegante. Sua magia não surtiu efeito. "Estou sem energia", admite desesperado. Lisa ergue o cajado e conjura magia dos sonhos, tentando conter a investida. As criaturas, no entanto, seguem avançando com olhos hipnóticos, cercados por círculos mágicos que ignoram os feitiços. O terror cresce. Nada parece funcionar contra eles. Lisa pergunta, assustada, por que aquelas criaturas são tão fortes? Sain grita: "Precisamos ganhar tempo." Lisa conjura um muro de terra, tentando conter o avanço dos orcs. Todos se posicionam para lutar. O feitiço levanta uma parede massiva diante do grupo, mas um dos orcs arrebenta uma pedra no impacto. A tensão explode no ar. A defesa não será suficiente e recuar não é mais possível. Mesmo assim, Sain grita para fugirem do local. Ignorando Soara inconsciente, Lisa questiona a ordem, mas acaba sendo instruída a carregá-la. Enquanto escapam, a torre do calabouço se impõe ao fundo. Horas depois, o grupo desaba no chão. Ofegante, Sain afirma que despistaram os orcs, mas seu olhar rígido e o modo como se dirige a Lisa mostram sua insanidade. Literalmente a agride com brutalidade. Sain explode em fúria, acusando Lisa de atrapalhar e exigindo mais uso da magia. Ela se desculpa, sentindo-se culpada. Lisa tenta acalmar a situação, mas Sain só recua ao notar olhares de outros aventureiros. Internamente, lamenta seu temperamento. Soara, ainda inconsciente, está caída ao lado. Mesmo tentando manter a união, Ney observa em silêncio, ciente de que aquele grupo está prestes a desmoronar. Enquanto caminha frustrado, Sain é invadido por lembranças do tempo em que Toru ainda estava com eles. Ele sempre encontrava soluções mesmo nas piores situações. Soara sugere pedir ajuda a um grupo de aventureiros mais experiente, mas Sain se irrita com a ideia de parecer fraco. Enquanto isso, os três aventureiros desconhecidos seguem adiante. Lisa nota que continuar assim não os levará a lugar algum. Enquanto Lisa e as outras descansam, Sain finge boa intenção, mas decide atacar o grupo desconhecido pelas costas. Em pensamento, justifica sua covardia dizendo que não pode demonstrar fraqueza. Com a espada em mãos e um olhar insano, ele planeja matá-los para roubar seus recursos. No entanto, ao desferir o golpe, é surpreendido por algo inesperado que o faz recuar assustado. Os três aventureiros recém-chegados permanecem sentados em círculo. Seus olhares firmes não demonstram medo algum. De repente, um dos aventureiros ataca Sain de forma repentina. Sain arregala os olhos. Algo deu errado. Uma sensação estranha toma conta de seu corpo. Ao perceber os olhares dos três sobre ele, a verdade o atinge com horror. Ele foi envenenado. Em desespero, Sain começa a vomitar violentamente, enquanto os três observam friamente sua agonia. Enquanto as garotas comentam sobre o ar ficar mais denso, um odor estranho invade o ambiente. Confusas, elas tentam identificar a origem, até que Sain surge cambaleando, coberto por uma substância pixelada e com o corpo em decomposição. Lisa observa, chocada. Ele cobre o rosto e grita: "Meus olhos!" Desesperado pela dor. As palavras saem distorcidas. As negociações falharam. O grupo assiste horrorizado, enquanto a carne de Sain se desfaz. Lisa recua, cobrindo o nariz. "Você não está cheirando bem."
Comenta Ney com expressão desconfortável. Soara, com náusea visível, vira o rosto e grita ao ponto de quase vomitar. Tentando manter a compostura, Liza pede que Sain se afaste até a situação melhorar. Ele, tomado pela humilhação, solta um grito furioso. Ney sugere ironicamente que ele vá se lavar no mar. Em um salão luxuoso, um baile de máscaras acontece. Toru e Kaede se acomodam diante do palco iluminado. Um garçom se aproxima discretamente. Gostaria de uma taça, senhor? Toru agradece educadamente. Enquanto observa o vinho espumante, comenta que a garrafa parece muito cara. Ao seu lado, Kaede, toda gostosa e elegante, explica: aquele é o salão do segundo marquês mais influente da capital. Tudo ali, evidentemente, é do mais alto padrão. Enquanto observam um ambiente refinado, Kaede questiona Toru por ter escolhido uma mesa nos fundos. Ele responde que prefere analisar antes de agir, pois não sabe como essas recepções funcionam. Kaede se surpreende com a espontaneidade de Hosuki, que surge do selo por vontade própria. A atmosfera é leve, mas revela o cuidado estratégico de Toru, que ainda oculta os verdadeiros motivos de estar naquele leilão disfarçado. Em um flashback, batidas na porta ecoam. Toru se levanta e se depara com o Conde Roane, que chega com cortesia e bom humor. Após aceitar um café servido por Kaede, o Conde expressa sua gratidão. Queria agradecer pessoalmente por Toru ter salvo sua filha. Ele oferece um presente como gesto de reconhecimento. Toru, com leve ironia, afirma ter se tornado herói como solicitado, mas Roane ri e o repreende, dizendo que ele fala como se tivesse sido forçado. Toru pergunta sobre Marianta e o Conde explica que, apesar de animada para vê-lo, ela ficou em casa, ocupada com o treinamento para se tornar uma esposa digna. Toru comenta que tudo terminou bem, mas estranha a relação com tal formação. O Conde sorri enigmático, revelando um segredo. Até um oleiro pode se casar com uma nobre, desde que seja um herói. Ao se levantar, ele reforça: Toru entenderá com o tempo, e não deve esquecer isso. O Conde convida Toru para uma misteriosa venda noturna, sugerindo que ele apenas observe de longe, pois algo interessante pode surgir. No dia seguinte, a luxuosa sala de leilões se enche. O apresentador dá as boas-vindas e pede desculpas pela espera. Enquanto isso, Toru observa tudo com atenção e murmura em pensamento: e aqui estamos. Tomara que ele esteja certo. De volta ao leilão, as luzes se acendem e o leiloeiro anuncia as regras. Vence quem oferecer o maior lance. O primeiro item é revelado: um enorme diamante, despertando reações instantâneas. Os lances disparam: 2.000, 3.500, 5.000, até que uma voz poderosa eleva a disputa para 230.000. A tensão aumenta à medida que o evento começa de fato. Toru observa impressionado, enquanto o diamante é arrematado por 230.000. Ele reflete sobre o poder assustador da elite. O leiloeiro então apresenta o próximo item: um pergaminho raro de bloqueio de habilidades, capaz de paralisar os inimigos. A atmosfera se intensifica, o item é altamente cobiçado, e o lance inicial já começa em 1 milhão. Toru arremata o pergaminho por 1 milhão, surpreendendo Kaede. Ela pergunta o motivo de ninguém mais ter dado lances. Toru explica que é um artefato antigo e irreproduzível, legado de uma civilização perdida. Embora seja extremamente poderoso, a elite não se interessa por esse tipo de item, o que permite que ele o conquiste sem disputa. O próximo item do leilão é uma poção de extensão de vida, capaz de salvar seu dono da morte uma única vez. A disputa explode rapidamente, atingindo cifras exorbitantes até ser arrematada por 850 milhões. Toru e Kaede ficam chocados com a insanidade dos lances. Em seguida, o leiloeiro apresenta uma escrava rara, uma alta elfa, espécie praticamente inexistente no mercado. A próxima raridade surge numa gaiola luxuosa, despertando a surpresa de Toru. É uma pequena raça da floresta, vendida por $500 milhão. As paniquetes demonstram as habilidades, esbanjando a energia da fada no palco. O leiloeiro explica: ela armazena pó de fada, uma substância tão rara que pode fazer alguém flutuar só de ser tocado. O valor real da criatura está na magia acumulada em suas asas. Enjaulada sob os holofotes
holofotes, uma jovem fada de longos cabelos e orelhas pontudas treme em silêncio. A plateia se agita. Uma fada! Grita o apresentador, revelando que ela é o grande destaque do leilão. A oferta inicial de 5 milhões dispara instantaneamente para 200, 300 até 400 milhões. No fundo da gaiola, a fada murmura em desespero: ajude-me. Por favor. Kaede, chocada, observa em silêncio. Toru percebe algo. Você disse algo, Kaede? Ela mal consegue reagir. Kaede nota sua reação e pergunta o que houve. Sentado à mesa, Toru ouve uma súplica que ninguém mais parece perceber. Por favor, ajudem-me, implora a voz delicada. Atônito, Toru tenta entender. Seria a voz da fada? A pequena criatura, presa na gaiola, continua. Grande raça, por favor, me tirem daqui. A revelação o choca. Seria ele o único capaz de ouvir seu clamor silencioso? Enquanto os lances pela fada se intensificam, com cifras exorbitantes sendo gritadas pela elite mascarada, Toru continua ouvindo claramente a súplica desesperada. Por favor, salve-me! Seus olhos se arregalam. A voz ecoa em sua mente, distinta, angustiada. Dentro da gaiola, a jovem fada implora por socorro, as mãos trêmulas pressionadas contra os lábios. Toru, em choque, percebe, é a voz dela, e só ele pode ouvi-la. De repente, Toru ergue a mão e dispara. 600 milhões! O salão silencia por um instante. A tensão cresce. Observando os demais licitantes vacilarem, Toru nota que eles parecem ter atingido o limite. Mas antes que a vitória seja decretada, um homem de expressão debochada solta uma risada estranha. Com um olhar ganancioso, ele se levanta e lança 630 milhões. A disputa se intensifica e parece estar longe de acabar. Com um sorriso sádico, o rival de Toru delira, dizendo que vai brincar com a fada até ela se quebrar. Uma visão distorcida da criatura aprisionada o faz rir descontroladamente. Revoltado, Toru jura que não deixará aquele bastardo levá-la. Quem é esse pervertido? Pensa enquanto os lances disparam em sequência. 800, 810, 820. Ele respira fundo, decidido. Preciso ir até o fim. A tensão explode conforme a disputa atinge os 850 milhões. Toru encara seu rival com firmeza, mesmo sentindo a pressão. Ele é bem persistente, pensa ofegante, mas não recua. De pé, ele levanta o braço e anuncia seu lance com firmeza. 1,1 bilhão. O salão silencia. O adversário, transtornado, treme diante da possibilidade de perder. O narrador confirma. O número 31 ofereceu essa quantia. O leiloeiro indaga se há mais ofertas. Toru mantém o olhar decidido. Ele vai até o fim. O martelo bate com força. A fada é arrematada por 1 bilhão, vendida ao senhor da mesa 31. Toru permanece em silêncio, mas firme. Na jaula, a fada observa, surpresa e hesitante, sem saber como reagir. Um clima de expectativa paira no ar. Logo em seguida, o anfitrião anuncia o encerramento oficial do leilão, enquanto as luzes da sala começam a diminuir. Antes de encerrar o evento, o apresentador convida os presentes a oferecerem algo inesperado. Toru se levanta lentamente e, com um gesto firme, anuncia que deseja vender algo naquela noite. Surpresa, Kaede observa enquanto ele entrega um item misterioso. Ele garante que já foi avaliado e é autêntico. A plateia reage com entusiasmo à chance de um leilão de última hora. Imediatamente, Toru e Kaede sobem ao palco e apresentam o item. Não é apenas uma poção mágica, mas um elixir. A revelação choca o público. Ele explica que, mesmo se alguém tiver o braço arrancado ou o coração parado, bastaria beber o elixir para ser curado na hora. O apresentador confirma com espanto: elixires são medicamentos de elite, capazes de curar qualquer ferimento num piscar de olhos. A tensão cresce entre os convidados, que começam a se agitar. O avaliador confirma com empolgação: é mesmo um elixir autêntico. Diante da plateia impressionada, ele pergunta a Toru qual será o lance inicial. Com calma, Toru define: 10 milhões. A multidão se agita com entusiasmo diante da raridade. O clima muda rapidamente. A atenção de todos agora se volta para o misterioso elixir e o inesperado vendedor mascarado. O salão explode em lances sucessivos: 100, 200, 400 milhões. Até que o leiloeiro
leiloeiro bate o martelo. Vendido por 2,25 bilhões. Toru sorri, surpreso com o valor astronômico que seu item alcançou. Nos bastidores, os organizadores elogiam a surpresa inesperada, considerando o Elixir o ponto alto da noite, e decidem enfim retornar ao verdadeiro foco da reunião. Toru confirma. O valor líquido da venda do Elixir cobre a compra da fada. Com um sorriso tenso, ele comenta o lucro inesperado, quase o dobro do que possuía no início. Mesmo assim, a quantia o intimida. De repente, um dos organizadores se aproxima, coloca a gaiola diante dele e declara com solenidade: "Isto agora pertence a você." Toru encara a pequena fada com calma, enquanto ela o observa desconfiada, protegida por uma versão espiritual de Kaede. Mais tarde, do lado de fora, sob o céu noturno, Toru sorri e comenta como Kaede mudou bastante desde que se conheceram. Surpresa com a observação, ela não entende de imediato. Ao fundo, a silhueta tranquila da casa acolhe esse novo recomeço. Toru tenta convencer a pequena fada a sair da gaiola, mas ela recua, ainda desconfiada. "Não vou te comer", diz ele, surpreso com sua teimosia. Desacostumada à gentileza, ela reage com dureza, alertando que não será enganada tão facilmente. "Os humanos são traiçoeiros", retruca. Toru reconhece sua desconfiança e não a culpa. Kaede então entra com chá, suavizando o clima, e ele oferece gentilmente uma xícara para a nova hóspede. Ao ouvir Toru perguntar sobre cookies, a pequena fada se agita na gaiola. "Cookies!" grita, fazendo Kaede correr para buscá-los. Com desconfiança, ela dá uma mordida e logo muda de expressão. "Eles são bons." O clima suaviza. Kaede, curiosa, pergunta por que Toru a comprou. Ele responde com leveza, notando que a fada enfim começa a confiar neles, mesmo que só um pouco. Toru revela ter ouvido uma voz misteriosa pedindo socorro. A princípio pensou ser imaginação, mas logo reconheceu que era a prece da fada. Kaede reage surpresa. Ao ouvir aquilo, a pequena elfa fica em choque e, em um gesto desesperado, salta da gaiola e se prostra no chão, implorando perdão por ter duvidado dele. Emocionada, o chama de "meu senhor", chocando Toru com sua repentina reverência. Toru se espanta ao ouvir a fada perguntar por sua raça. Confuso, responde que é humano, mas ao verificar, descobre que agora é um homem-dragão. Kaede, surpresa, confirma a informação e se pergunta como não notou isso antes ao avaliar seus status. A pequena elfa comemora animada, finalmente encontrou o que procurava. Intrigado, Toru pergunta se isso é algo ruim, enquanto Kaede o observa ofegante e empolgada. Toru admite que nem percebe quando sobe de nível, enquanto Kaede reage surpresa ao descobrir que ele é um homem-dragão, uma raça lendária com civilização avançada e heranças religiosas. Ao saber disso, a pequena elfa se apresenta como Frau, da tribo das fadas, e agradece emocionada por ter sido salva dos humanos. Toru diz que pode romper o contrato a qualquer momento, mas ela recusa firme, não quer ir embora. Frau grita que finalmente encontrou o que procurava e recusa a ideia de voltar para casa sozinha. Teme virar piada entre os familiares. Indignada, questiona se Toru acha que ela é fraca demais para acompanhá-lo. Com orgulho, revela ser uma guerreira de nível 30, capaz de lutar bem apesar da aparência fofa. Mesmo envergonhada por sua baixa estatura, ela tenta se impor com confiança e charme, proclamando: "Sou muito bonita, sim, mas também sou forte." Frau se assusta ao ver uma criatura branca flutuante. Toru apresenta com naturalidade: "Esse é o Panda." Confusa, ela repete o nome e acha engraçado. Panda reage animadamente e Frau cai na risada. Toru brinca com o mascote, que responde de forma exagerada, voando ao redor da sala. Observando a agitação, Toru comenta com Kaede o quanto aqueles dois são enérgicos. Ela concorda com um sorriso, compartilhando a leveza do momento. No dia seguinte, Toru acorda assustado com Frau agarrado à sua mão. Ainda sonolento, ele a segura no ar e pergunta por que ela está ali. Já na cozinha, Kaede o cumprimenta com naturalidade. Kaede então menciona que não viu Frau pela manhã e pergunta se Toru sabe onde ela está, enquanto o Panda observa curioso. Durante o café da manhã, Toru comenta que a fada havia se esgueirado em sua cama durante a noite sem avisar. Preocupado, ele a examina enquanto ela repousa sobre Panda, ainda desacordada. Kaede observa, perguntando quanto tempo ficarão na capital. Toru estima cerca de uma semana. Toru, tranquilo, diz que não tem destino certo, mas se forem sair, que seja em busca de algo raro. A rotina segue, leve e imprevisível.
Frau desperta subitamente, confusa e desorientada. Frau recorda em voz alta que foi salva por Toru e, emocionada, começa a tratá-lo com reverência, mas ele a interrompe com leveza. Não gosta de ser tratado com tanta formalidade. A fada protesta, mas Kaede intervém com serenidade. Ela o chama assim por ser algo natural para ela. Toru permite, ponderando que esse hábito faz parte da cultura dos homens besta. Relutante, Frau aceita a lógica, mas ainda assim resmunga. No fundo, não concorda totalmente. Frau explode, dizendo que não é natural para ela deixar de falar com formalidade, ainda mais com alguém que salvou sua vida. Se agisse de outra forma, sua família a repreenderia severamente. Toru tenta aliviar a tensão, mas insiste para que ela pare de chamá-lo daquele jeito. Frau, porém, se recusa. Seria escandaloso tratá-lo pelo nome diretamente. Mesmo contrariado, Toru cede. Kaede então intervém com delicadeza, agradecendo por ela ter se esforçado. Frau, tocada, se acalma. Ainda envergonhada, ela reconhece que entende o que sente, mas manter o respeito é algo que simplesmente não consegue abrir mão. Observando a harmonia entre Kaede e Frau, ele expressa surpresa por ver como as duas se dão bem. Enquanto tomam café, Toru comenta que precisam decidir juntos o próximo destino. Frau, animada, salta da mesa e propõe uma sugestão inesperada: visitar o vilarejo das fadas. Toru se espanta com a ideia. Ela sorri e afirma que pode levá-los até lá. O lugar, segundo ela, fica em um país vizinho, dentro da floresta de Origit. É uma época perfeita para visitar. As flores estão desabrochando e antigas ruínas escondem artefatos raros, algo que certamente interessaria ao seu mestre. Sua empolgação é contagiante e o cenário, descrito com brilho nos olhos, parece mágico. Toru aprova a ideia de visitar o vilarejo das fadas. Curioso, pergunta sobre a comida do local. Frau se anima e recomenda o hidromel secreto da tribo. Além de outras especialidades, decidido, Toru declara: próxima parada, o vilarejo das fadas. Mas Kaede logo o alerta com seriedade: fadas não gostam de humanos. A possibilidade de serem atacados não deve ser ignorada. Toru responde com bom humor, dizendo que não se incomoda com a ideia de serem atacados. Frau também ri, afirmando que provavelmente sairão ilesos. Kaede, surpresa com a despreocupação, questiona se ela está falando sério. A pequena fada então se irrita, alerta que os guerreiros de seu vilarejo são incrivelmente fortes, até mais que humanos, e que não devem ser subestimados só por serem fadas. A conversa então muda de tom. Kaede comenta que faz tempo que não saem em público e sugere irem até a guilda para pegar novas missões. Toru concorda e promete ficar atento. Frau, animada, dá um salto cheio de energia. O grupo parece pronto para retomar a ação. A manhã está clara quando Toru, Kaede e Frau chegam à guilda. Com postura firme e determinada, eles atravessam a entrada sob os olhares curiosos de outros aventureiros. A presença do trio, liderado pelo olhar confiante de Toru, chama a atenção imediatamente. É impossível ignorar sua aura distinta. Ao entrarem na guilda, Toru e Kaede chamam a atenção instantaneamente. Murmúrios percorrem o salão. Todos reconhecem o guerreiro da espada cinzenta e a garota com cauda de lobo. Alguns os observam em silêncio, outros em puro êxtase. Duas garotas se aproximam, emocionadas. É mesmo a famosa brigada itinerante? Toru, surpreso com tanta admiração, responde com um simples sim, sem entender o alvoroço ao redor. A chegada de Toru e Kaede causa alvoroço na guilda. Uma multidão se aglomera ao redor deles, pedindo autógrafos, apertos de mão e até propostas de casamento. Toru observa a confusão sem entender, enquanto o nome Brigada Itinerante ecoa por todos os lados. Atônito, ele se pergunta como nunca soube que era tão famoso. Frau também parece surpresa, cercada por aventureiros empolgados. Enquanto o grupo tenta entender o que está acontecendo, o mestre da guilda surge para dar as boas-vindas. Ele sorri e explica que a Brigada Itinerante não é apenas um grupo de rank B. Toru é reconhecido como herói do país. O próprio chefe da guilda os recebe pessoalmente, deixando claro que estão lidando com figuras de grande prestígio. O chefe da guilda comenta com bom humor que aquele alvoroço era um acolhimento típico para alguém promovido ao rank S. Toru, sorrindo, sugere discretamente a Kaede que crie uma orbe de luz para que possam escapar da multidão. Ela entende de imediato e começa a conjurar a magia. A luz explode no salão, cegando os aventureiros ao redor. Em meio ao caos, Toru, Kaede e Frau desaparecem pelas portas da guilda.
Os presentes, ainda atônitos, reagem tarde demais. Alguns lamentam não terem conseguido um autógrafo, outros gritam: "Encontrem a brigada itinerante!" Mas o trio já se foi, deixando para trás apenas rastros de luz. Toru observa a cidade do alto e admite que com tanta agitação não será possível voltar à guilda tão cedo. Kaede concorda com um sorriso. Frau e Panda flutuam ao redor, ainda se recuperando da correria. Toru propõe algo mais tranquilo, passar o dia em casa. A ideia agrada, especialmente quando ele diz que vai cozinhar algo especial. Kaede se anima ao mencionar suas habilidades culinárias, e Frau celebra empolgada. Toru avisa que ela deve se preparar para provar pratos de verdade. Enquanto o grupo observa o horizonte, a cena se encerra com leveza. A cidade está calma outra vez, e a promessa de um almoço delicioso é o novo destino deles. Longe da cidade, o grupo avança por uma região rochosa e desolada. A luz intensa do sol pinta o cenário com tons áridos. Toru se posiciona com foco, estendendo a mão diante de Kaede e Frau, que o observam em silêncio. "Vamos começar", diz com firmeza. No instante seguinte, sua expressão muda, a concentração se intensifica e a magia se forma. É a invocação da água. A nova jornada começa com poder e determinação. Toru canaliza sua magia e lança um jato de água com força brutal. A pressão do feitiço corta o ar como uma lâmina líquida. Num instante, a onda atinge a parede rochosa à frente. O impacto é devastador. As pedras explodem com violência, criando uma abertura no desfiladeiro. O terreno treme, marcado pela demonstração de poder absoluto. A poeira ainda cobre tudo quando Toru dá início à sua segunda investida, desta vez com magia de terra. O solo treme, pedras são arremessadas e um rastro profundo se abre como um rasgo no campo. Kaede tenta acompanhar a visão, mas mal enxerga em meio aos destroços. Mesmo após tanto estrago, Toru grita determinado: ainda não é o suficiente. Um tornado colossal se forma no centro do desfiladeiro, girando com fúria descontrolada. Toru ergue a mão e invoca a magia do vento, intensificando o caos. Kaede se curva instintivamente, lutando para manter o equilíbrio contra a pressão do ar. Assustada, ela grita o nome do mestre, que segue impassível, decidido a testar até onde consegue ir. Kaede grita ao ser atingida pela onda explosiva do tornado, enquanto Toru, obstinado, lança a magia do vento pela segunda vez. Ela se pergunta, exausta, por que ele insiste tanto nisso? Ofegante, ela mal consegue se manter de pé. Toru, porém, recusa-se a parar, ainda não atingiu o ponto ideal, e no horizonte, a ventania continua devastando tudo. Toru se anima para tentar mais uma vez, mas Kaede o detém com firmeza. Apesar de seu papel como escrava, ela admite que a magia do mestre é perigosa demais. Enquanto Toru insiste na força e continuidade do seu poder, Kaede o confronta. Seu controle é instável, sua taxa de resistência é fraca, e em áreas povoadas, isso seria catastrófico. Mesmo com seu vasto poder mágico, Toru se frustra com a crítica. Ao fundo, Panda observa calmamente, alheio à tensão. Toru testa uma espada de fogo que sempre desejou ter, disparando uma rajada que evapora as nuvens e deixa Panda em pânico. Kaede observa, surpresa com o impacto. Envergonhado, Toru pede desculpas. Em seguida, ele menciona ter ouvido um sino, logo antes de várias notificações surgirem no ar. O donjon nível 3 evoluiu para nível 5. Toru lê a mensagem com espanto. Kaede pergunta o que está acontecendo. Kaede explica que um novo e perigoso donjon surgiu na capital, atraindo aventureiros por conter itens raros. Toru se espanta ao perceber que é o mesmo local onde derrotaram as formigas da morte. Kaede confirma, a força do donjon subiu após tantas mortes. Desesperado, Toru entra em pânico, segurando a cabeça. O que eu vou fazer agora? Enquanto isso, Frau observa com serenidade e conclui, é exatamente o que se espera do meu mestre, digno de um rei demônio. Toru reflete, hesita, mas logo muda de tom com um sorriso confiante. Afinal, ter um donjon próprio é até que interessante. Kaede concorda com entusiasmo e juntos decidem investigá-lo. Ao ativar a função Minha Sala, Toru descobre que pode se teleportar direto para lá. Um instante depois, os três surgem no interior de uma imensa catedral subterrânea. Diante da grandiosidade do local, Toru observa deslumbrado. Uau!
Toru, Kaede e Panda avançam lentamente pela imensa estrutura até pararem diante de um cristal flutuante, suspenso sob a luz suave que entra pelas janelas góticas. A grandiosidade silenciosa do lugar os deixa em alerta. Observando tudo ao redor, Kaede comenta desconfiada: "É um lugar muito estranho." Toru apenas murmura, impressionado: "Isso é." Diante do cristal flutuante, Toru e Kaede questionam se estariam no último andar do local, observando a estrutura brilhante. Toru suspeita que seja uma pedra central, mas Kaede logo nota: há algo diferente nela. Ao tocar em um painel holográfico, uma imagem revela a verdadeira disposição dos andares. Toru percebe: estamos um nível abaixo do último. O mistério só aumenta. Onde afinal eles estão? Toru sugere usar aquele salão misterioso como depósito, já que seu armazenamento mágico está quase cheio. Kaede aprova essa ideia com leveza e logo pede um cantinho. Ao ver a animação dela, Toru se surpreende. Coleção? Com um sorriso travesso, Kaede começa a empilhar dezenas de caixas no chão, revelando sua pequena coleção de algo ainda não revelado. Toru observa intrigado um item entre as mãos de Kaede. É uma de suas próprias camisetas, desaparecidas misteriosamente nos últimos dias. Corando intensamente, Kaede segura a peça como se fosse um tesouro, dizendo que chegou ali primeiro. Frau, indignada, também disputa o espaço, provocando uma confusão com Panda. Toru, atônito, decide ignorar a cena, sugerindo erguer um muro para separar o espaço de Kaede, enquanto tenta manter um mínimo de sanidade naquele ambiente cada vez mais caótico. Toru observa com bom humor, enquanto Panda derrota Frau com facilidade por ser maior. O mascote flutua tranquilamente e escolhe um canto, mas, ao se mover, Frau acredita estar sendo provocada. Irritada, ela corre atrás dele exigindo explicações, sem entender por que está sendo seguida. Toru assiste à confusão e comenta com ironia como os dois se tornaram grandes amigos. No alto do salão, Frau grita desesperada: "Panda!" Enquanto a perseguição continua. Sob um céu claro e ensolarado, a nova casa se destaca com sua estrutura rústica e acolhedora. Kaede estende as roupas no varal com um sorriso radiante, claramente satisfeita com a nova rotina. Entre as peças está o mesmo traje que ela disputou anteriormente. Toru observa a cena com uma xícara nas mãos, sorrindo em silêncio. Um raro momento de paz e aconchego que contrasta com suas batalhas passadas. Toru saboreia seu café na varanda, encantado com a tranquilidade do novo lar. "Estou no paraíso", pensa. Kaede aparece logo abaixo, séria, dizendo que precisam discutir os planos do dia. Ele aceita, curioso. Ela explica que queria lavar as roupas de Frau, mas percebe que aquele é o único traje dela. Envergonhada, Frau se justifica, afirmando que perdeu suas roupas quando foi capturada e protesta: "Eu não viajo pelada." Kaede sugere que comprem roupas novas para Frau e propõe uma ida à cidade. Toru, tranquilo, aceita de bom humor, já que não tem outros compromissos. Kaede se anima com a ideia e revela envergonhada que também está com poucas roupas. Toru suspira, percebendo que também precisará renovar seu próprio guarda-roupa. A cena se encerra com uma ampla vista da cidade, ensolarada e movimentada, indicando que o trio está prestes a partir. Animada, Kaede mostra uma cadeira luxuosa e declara que ela é perfeita para Toru ao se sentar. Logo se acomoda com um sorriso satisfeito, enquanto Panda pula ao colo dela, deixando-a ainda mais contente. Toru observa a cena e, embora ache a cadeira interessante, considera-a chamativa demais para o seu gosto. Com um sorriso resignado, decide que talvez seja melhor investir em algo mais prático, como baús para seu quarto. Caminhando pelas ruas movimentadas da capital, Toru, Kaede e Frau exploram as lojas em busca de roupas. Toru se pergunta se há algo que sirva em Frau, e Kaede ressalta que o problema é o tamanho. Frau vê uma loja de bonecas e imediatamente desperta interesse. Toru admite que talvez precisem se contentar com isso por enquanto. Kaede, frustrada, comenta que mandar fazer roupas sob medida levaria muito tempo. Sem alternativas, Toru decide pelo menos dar uma olhada. Frau explode em euforia ao ver pela vitrine
as roupas que as bonecas estão usando e, para surpresa de todos, as roupas ao ver cabem perfeitamente nela. Ela tenta disfarçar o embaraço brincando com seu charme natural, mas Panda não perdoa, a provoca sem piedade. Furiosa, ela parte para cima dele, exigindo um duelo. Kaede tenta acalmar a situação, mas Toru já intervém, segurando Panda e pedindo que ela não exagere. Observando a cena, Toru suspira. Frau é adorável, mas também bem complicada. Toru, Kaede e Frau entram em silêncio na loja de bonecas. O ambiente é preenchido por prateleiras repletas de figuras delicadas, vestidas com trajes refinados. Enquanto observa tudo com atenção, Toru se lembra de Nei e Soara brincando com bonecas na infância. Uma memória inesperada que o faz sorrir, pensativo. Interessante, murmura, intrigado pela atmosfera nostálgica e pelo contraste com o presente. Toru mergulha numa memória dolorosa ao ver uma boneca semelhante às do passado. Lisa surge em sua lembrança, segurando uma boneca cara que descartou sem hesitação. Ele recorda como ela sempre perdia o interesse rápido por aquilo que não julgava importante. A imagem de Lisa o encara com desprezo e crueldade, deixando claro que para ela, Toru foi tão descartável quanto aquela boneca esquecida. Toru observa as bonecas em silêncio, perdido em lembranças. Kaede percebe e pergunta se está tudo bem. Ele responde vagamente enquanto tenta encontrar algo que sirva para Frau, mas percebe que todas as roupas são grandes demais. Kaede aponta que a diferença de altura das bonecas é enorme. Nesse momento, um idoso se aproxima, notando a dificuldade deles, e Toru pergunta educadamente se há roupas para fadas à venda naquela loja. Ao saber que Frau é uma fada, o velho lojista se emociona. Ele revela uma pequena arca contendo roupas minuciosamente costuradas. Enquanto Toru observa com surpresa, o senhor compartilha essa história de sua falecida esposa, que sonhava ver uma fada usando as roupas que ela criou. Unidos por essa paixão, os dois haviam se casado. Agora, diante dele, aquele sonho perdido parece prestes a se realizar. O velho lojista oferece as roupas de fada gratuitamente, dizendo que seria uma honra vê-las finalmente usadas. Kaede hesita, tocada pelo valor sentimental da oferta. Toru reconhece a bondade do homem e agradece. Enquanto isso, Frau, confiante como sempre, se gaba de ser digna do papel. Toru observa com um sorriso irônico, duvidando que ela realmente esteja à altura de um desejo tão puro. Enquanto Kaede e Frau exploram as roupas com entusiasmo, o velho revela que tudo foi criado por sua falecida esposa, inicialmente para vestir bonecas. Movido por esse sonho, ele transformou a paixão dela em um negócio. Toru observa impressionado o nível de detalhe das peças. O homem confessa que, sem perceber, acabou se dedicando à fabricação de bonecas como legado e propósito de vida. Frau desfila animada com diferentes roupas, exibindo cada uma com orgulho e esperando elogios de Toru. Ele responde com naturalidade, mas sua atenção dispersa frustra a fada, que exige mais consideração. Entre trajes sensuais, fofos e confortáveis, ela se diverte com as possibilidades enquanto tenta chamar a atenção do mestre a todo custo. Frau exige um elogio direto de Toru, que hesita, mas acaba dizendo que ela está linda. Kaede, sorrindo, o incentiva a agradá-la, reforçando que Frau escolheu os trajes com carinho. Encantada, Frau se derrete com o elogio. O senhor da loja, emocionado, vê o sonho da esposa se concretizar. Com gratidão, Frau aceita as roupas como presente, prometendo honrar esse gesto especial. Toru, Kaede e Frau se despedem com gratidão, prometendo voltar. O senhor, emocionado, observa o trio partir e sussurra que os esperará sempre. Sozinho, ele segura a foto da esposa, com os olhos marejados, e diz com ternura que está feliz por ver o sonho dela realizado. As roupas das fadas finalmente encontraram seu destino. Ao retornar para a loja, o comerciante encontra uma pilha de dinheiro com um bilhete agradecendo pelos trajes de fada e pedindo que ele continue criando bonecas. Chocado, ele se pergunta quem seria aquele homem generoso. Do lado de fora, Kaede sorri, satisfeita com a compra, enquanto Toru pede a Frau que cuide bem das roupas. Sentada em Panda, ela confirma animada que foram suas favoritas, encerrando a visita com leveza e gratidão. Kaede aparece animada, dando bom dia a Toru e pedindo que ele tire
dá-lhe a roupa para que ela possa lavá-la. Ele retribui o cumprimento, surpreso com entusiasmo. Ela comenta que trouxe novas camisas e elogia seu bom humor. Toru minimiza, mas Kaede observa que a camisa dele está suja de comida. Enquanto isso, Panda, todo esparramado, aponta que os lençóis também estão cheios de comida. Toru diz que vai guardá-los por enquanto, mas Kaede insiste, lembra que a noite foi muito quente e ele provavelmente suou bastante. Toru fica sem argumentos enquanto ela se mantém decidida a cuidar de tudo com atenção. Toru comenta, meio brincando, se está cheirando mal, e Kaede reage instantaneamente, corando e exclamando que ele cheira muito bem. Ele tira a camisa com alívio, sentindo-se mais confortável, e comenta que ela provavelmente estava um pouco úmida. Toru observa em silêncio e Kaede, percebendo, diz com gentileza para deixá-la cuidar daquilo. Mesmo relutante, Kaede se aproxima lentamente, murmurando para si mesma que talvez devesse cheirá-la só mais uma vez. Subitamente, Toru se depara com um prato de comida completo e uma xícara fumegante, reagindo com surpresa ao ver aquilo. Um gesto que revela o cuidado silencioso de Kaede como uma verdadeira dona de casa. Enquanto tomam café da manhã, Toru comenta que pão e café são incomuns em sua rotina. Kaede revela que comprou tudo numa mercearia recomendada pela esposa do vizinho. Toru acha a refeição deliciosa e os dois curtem o momento com tranquilidade. Kaede observa que acabaram se estabelecendo na capital e Toru confirma, notando que já estão ali há mais de uma semana. Ele admite que pensava que ficariam só por alguns dias, mas o conforto os fez estender a estadia. Com um sorriso leve, Toru diz que está tão agradável ali que teme não querer mais ir embora. Kaede, envergonhada, pergunta o que farão naquele dia. Ele apenas solta um curioso, enquanto o clima entre eles continua leve e acolhedor. Depois de um café da manhã tranquilo, Toru comenta que já andou por toda parte e não consegue pensar em mais nenhum lugar para visitar. Curioso, ele pergunta se Kaede tem algum destino em mente, mas ela nega. Em vez disso, sugere que ele a acompanhe nas compras. Toru sorri surpreso e aceita, vendo nisso uma pausa bem-vinda. Ele comenta que Frau tem uma fome de 10 mendigos e um pedreiro, e Kaede confirma que os suprimentos estão acabando rápido. Os dois decidem ir ao mercado juntos, com Panda aprovando alegremente. Toru se levanta para lavar a louça, enquanto Kaede vai se preparar. A decisão está tomada, hoje será dia de reabastecer a despensa. O clima entre eles segue leve, natural, como uma rotina que aos poucos se torna mais íntima. Enquanto terminava de arrumar a mesa, Toru percebe algo estranho e se vira, confuso com os barulhos vindo da sala. Ao flagrar Panda e Frau escapando pela janela, ele grita irritado, exigindo que voltem. Já na varanda, tudo o que consegue ver é a dupla voando pelo céu como se fosse um passeio de domingo. Eles se escaparam, resmunga derrotado. Mais tarde, em uma área externa ensolarada, Toru ouve um comentário vindo de um grupo local. Em um tom sério e ameaçador, vermes de areia gigantes estão surgindo nos campos de Arman. Ele confirma com um breve sim, atento à informação. Afinal, entre monstros no campo e mascotes voadores dentro de casa, a paz realmente tem prazo de validade. A conversa sobre os vermes continua à mesa. Um dos homens revela que o fenômeno começou no deserto, ligado a condições meteorológicas extremas. Outro menciona chuvas anormais e tremores que fizeram criaturas emergirem do subsolo, como se o mundo estivesse reagindo. Toru, atento, liga os pontos e suspeita que aquilo seja apenas o início de um colapso natural. Tentando manter a discrição, ele finge surpresa, mas admite que a regeneração dos vermes é absurda e a guilda está sendo sufocada por pedidos de extermínio. Já na feira, Kaede pede tomates enquanto Toru agradece o vendedor. Eles passeiam pelos canais cercados por barracas, observando a variedade de legumes. Uma cena tranquila demais para um mundo à beira de virar de cabeça para baixo. Enquanto observam os produtos da feira, Toru comenta em voz baixa que talvez devesse comprar algumas conservas. A caminhada continua e, em meio às ruas da capital, ele questiona: já seria hora de retomar a viagem? Kaede responde que sim, afinal eles passaram tempo demais ali, embora tenha sido necessário. Diante da paisagem, Toru afirma que está na hora de seguir em frente. Kaede, em silêncio, parece absorver as palavras. Ela aceita a ideia com um simples de acordo, mas o clima é de despedida. Toru reconhece que será triste partir depois de terem criado uma rotina tão tranquila. Kaede concorda, olhando para ele com um sorriso suave, porque mesmo os dias simples deixam saudade.
Sentado diante do horizonte, Toru pensa que, por vezes, parecia melhor simplesmente ficar ali. As pessoas ao redor tornaram-se rostos familiares e uma falsa sensação de pertencimento começava a surgir. Mas por mais que tentasse se acomodar, havia uma parte dele que não conseguia esquecer o que aconteceu. Ele encara o vazio à frente, os olhos firmes, como quem carrega algo que não pode ser deixado para trás. É uma viagem para esvaziar a mente e curar um coração partido, pensa. Os pés começam a se mover. Não posso ficar parado. O silêncio é quebrado pela decisão. Hora de seguir em frente e cada passo é parte da cura. Toru, agora decidido, diz que já está na hora de seguirem em frente. Ele pergunta se Kaede ainda tem algo a comprar, e ela responde animada que sim. Atravessam uma ruela estreita, o som da cidade preenchendo o ambiente com passos, vozes e vida. A feira reaparece diante deles, movimentada e cheia de barracas, um contraste vibrante com o momento silencioso anterior. Entre os gritos dos vendedores e o burburinho do público, Kaede espera ter comprado tudo o que precisava. Ao fundo, uma mulher desesperada chamam por alguém. Kumin. Toru observa distraído, absorvendo a cena comum, como se, por um instante, o mundo tivesse voltado ao normal. Ao notar que há uma mulher aflita entre a multidão, Toru se aproxima e pergunta se ela procura alguém. A resposta vem rápida e preocupada. Sua filha de 5 anos sumiu na praça. Em silêncio, ele e Kaede ouvem com atenção, absorvendo a gravidade da situação. Gentilmente, os dois se oferecem para ajudar. A mulher, aliviada, aceita sem hesitar. Ela descreve a menina, roupa com um urso bordado, cabelos castanhos, 2 trancinhas. Toru sugere um plano rápido de busca e Kaede aponta a direção inicial. Ele orienta que a mãe fique próxima, por segurança. Sem dizer uma palavra, os dois dão os primeiros passos, a multidão à frente e a esperança de reencontrar uma criança perdida guiando o caminho. A busca se intensifica. Toru e Kaede caminham entre a multidão, chamando por Kumin, enquanto informam aos transeuntes que a mãe está à procura de sua filha. Toru comenta, frustrado, que está mais difícil do que imaginava. Kaede suspeita que a menina talvez já tenha saído do mercado. Ele cogita a pior hipótese. Se for um sequestro, a situação se complica. Por ora, decidem vasculhar os arredores. Toru percorre uma área lateral, olhos atentos. Mas o aroma dos pinchos grelhados o atinge em cheio. Seu prato favorito. Salivando, ele tenta resistir. Não posso parar de babar. Quase hipnotizado, ele sacode a cabeça. Não é hora pra isso. De repente, Toru reage, alerta. Talvez a sorte tenha virado, acompanhada de uma grande ideia. Subitamente, Toru se vira para Kaede com uma ideia. E se ela usar seu olfato apurado para rastrear Kumin? Kaede se assusta com a pergunta. Ainda surpresa, ela admite que talvez sim, uma fagulha de esperança reacende as buscas. Toru se desespera por não ter pensado nisso antes. Vamos voltar até a mãe dela, talvez ela tenha algo com o cheiro da garota. A mulher entrega um pequeno lenço estampado, é o lenço de Kumin. Kaede o segura com cuidado, concentrando-se. Agora, a busca vai começar de verdade, guiada pelo instinto aguçado de Kaede. Enquanto Toru observa em silêncio, Kaede se concentra no lenço e fareja o ar. Kaede fecha os olhos por um instante, confirmando a direção com precisão. O caminho está traçado. Subitamente, ela identifica o cheiro. Kumin ainda está perto do mercado. A mãe reage emocionada. Toru comemora. Sem perder tempo, os 3 partem apressados pela multidão, desviando de vendedores e pedestres que tentam lhes vender coisas inúteis. O grupo avança pelas ruas da cidade, guiado pela confiança de Kaede. Eles entram em um beco estreito. Por aqui! Grita Kaede. A trilha ficou mais forte. A corrida para reencontrar Kumin está prestes a terminar. Correndo pelas ruelas da cidade, Kaede ouve um chamado distante. É a voz de uma criança, frágil, hesitante. Adiante, Panda flutua com firmeza. Frau ordena com seriedade que a garotinha pare de chorar, afirmando que logo vão encontrar sua mãe. Kaede suspira aliviada ao perceber que Frau e Panda estão ao lado da menina. A garotinha vira-se com os olhos marejados. Mamãe? Murmura como se não acreditasse no que ouvia. A mãe corre ao encontro da filha, lágrimas escorrendo. Nunca mais se afaste de mim, implora entre soluços. Toru observa, comovido com o reencontro.
Kaede sorri aliviada. Está feliz que tudo tenha terminado bem. Toru concorda, ainda leve com a cena comovente. Mas de repente um som surdo interrompe o momento. Toru para, se perguntando se o estrondo vem debaixo deles. A memória recente de uma conversa ressurge em sua mente. Os vermes de areia que surgiram misteriosamente na cidade. Toru pressente o perigo e grita imediatamente para que todos corram, mas já é tarde demais. O chão explode violentamente entre os prédios, escombros voam, poeira se ergue, um rugido irrompe, algo colossal está emergindo, o terror toma sua forma. Um monstro grotesco irrompe do subsolo, abrindo sua boca circular cravejada de dentes. É um verme colossal, cuspindo gosma e rugindo como uma fera ancestral. Ele se projeta pela rua estreita, esmagando tudo em seu caminho. Frau o observa à distância, perplexa. O que há de errado com esse verme nojento? Entre os destroços, uma cesta caída sinaliza perigo iminente. A pequena Kumin entra em pânico ao ver a criatura se aproximando. Chorando desesperadamente, ela grita apavorada por sua mãe, enquanto o terror a engole. Kaede e Frau chegam correndo enquanto Toru carrega a mãe de Kumin nos braços, usando sua magia de deslocamento para tirá-la da zona de perigo. A menina, em choque, se desespera em ver a mãe caída. Toru a tranquiliza com firmeza. Ela ainda está viva. O verme grotesco avança rugindo, faminto e descontrolado. Toru assume o comando. Vai evacuar a mãe e Kumin, enquanto Kaede deve agir como isca. Ela confirma prontamente. Compreendido. Kaede observa a movimentação e dá a ordem. Sigam-me! O grupo começa a recuar. A criatura ruge com força. Kaede corre sem hesitar, chamando a atenção do monstro em sua direção. Toru, atento, espera o momento exato. Em seguida, sinaliza com precisão. Agora! O confronto iminente começa a se desenrolar nas ruas. Toru entrega a Kumin aos cuidados de Frau e Panda, pedindo que protejam ela e a mãe. Frau responde com um ok, firme, enquanto Toru os observa se afastando com confiança. Com o semblante mais calmo, Toru reconhece que agora pode ter certeza de que as duas estarão bem, mas algo ainda o incomoda profundamente. Ele se lembra da cena da magia descontrolada, a origem do ataque, a culpa o atinge em cheio. Foi minha responsabilidade por ter usado magia sem cautela. Mas ele se recusa a afundar no arrependimento. Com os olhos cheios de decisão, Toru se impõe. Agora é sua vez de agir. Ele encara o perigo de frente. Vai erradicar as criaturas com as próprias mãos. Uma explosão ressoa à distância, sacudindo os telhados. A cidade sente o impacto do que está por vir. A verdadeira luta começa agora. Kaede salta com agilidade felina entre os prédios, enquanto o verme destrói tudo ao redor, seguindo seus movimentos com fúria. Escombros voam, o caos se espalha. Ela avalia a distância percorrida, confiante de que atraiu o monstro para longe o bastante da população. Sem perder tempo, Kaede traça seu próximo passo. Precisa sair logo daquele beco apertado antes de ficar encurralada. No entanto, um novo movimento do verme a surpreende. Algo se aproxima e Kaede vira o rosto em alerta. Com um impulso brutal, o verme salta em direção a Kaede, atravessando as paredes e lançando detritos por toda a praça. O confronto direto explode, e mesmo com reflexos afiados, Kaede não consegue desviar a tempo. Ela é atingida por um jato de ácido, sendo lançada contra a fachada de um prédio com força brutal. Toru avança furioso ao ver Kaede sendo atacada. Gritando, ele salta contra o verme com um golpe certeiro, acertando-o em cheio. A criatura reage em fúria. Seu corpo viscoso se contorce, escorrendo secreções enquanto investe com tudo. Sem recuar, Toru prepara sua magia, envolto em energia, encarando o monstro de frente e declarando o fim daquela ameaça. O verme, mesmo gravemente ferido, começa a regenerar-se diante dos olhos de Toru. Surpreso, ele lembra que outros aventureiros mencionaram essa habilidade. Percebendo o erro, ele entende que cortá-lo só piora a situação. Ele chama por Kaede, que confirma estar ilesa, mas Toru já analisa a situação com urgência. Talvez gelo seja a chave para vencê-lo. Toru se desespera ao ver Kaede parcialmente nua, com as roupas corroídas pelo ácido. Ela, envergonhada, pede que ele desvie o olhar. Em seguida, revela que não pode usar magia de gelo sem seus leques de ferro. Toru hesita, temendo causar uma catástrofe, mas Kaede o confronta com firmeza. Se ele não agir, todos morrerão. Pressionado, Toru entende a gravidade. É hora de confiar em si mesmo.
Enquanto o verme se reergue, Toru analisa a situação. Não pode enfrentá-lo como de costume, já que a criatura se regenera. Kaede tenta conter o inimigo com seus ataques, mas sente a limitação do espaço estreito. Toru tem uma ideia súbita. Com os olhos brilhando de determinação, ele grita para Kaede preparar a magia do vento assim que ele der o sinal. Uma nova estratégia começa a tomar forma. Com um movimento preciso, Toru agarra a cauda do verme no momento exato. "Te peguei!" grita ele, determinado. Kaede observa surpresa, preocupada com a ousadia de seu mestre. O chão racha com o impacto enquanto o monstro é puxado com força. Ao mesmo tempo, civis em pânico correm pelas ruas, fugindo da fúria da criatura que se contorce violentamente. Toru grita o sinal e Kaede responde de imediato, ativando uma poderosa magia de vento. A explosão cria uma abertura no céu, lançando o verme gigante para o alto. Com o inimigo exposto e sem obstáculos ao redor, Toru se prepara. Agora, longe da cidade, ele pode liberar todo o seu poder sem medo de ferir inocentes. Com os olhos cheios de determinação, ele vê a chance perfeita e se prepara para finalizar o monstro. No céu aberto, Toru dispara sua magia final com força total. Explosão de chamas. Uma esfera incandescente rasga os céus, subindo como um Kamehameha em chamas. Em terra firme, o mercado da cidade está lotado. Civis distraídos ainda seguem com suas rotinas, alheios ao ataque iminente. Enquanto isso, Toru mantém o olhar firme, o gesto preciso e o coração decidido. O golpe não falha e a aberração é finalmente eliminada. Com o perigo afastado, os moradores agradecem emocionados. Toru observa aliviado, tudo terminou bem, ninguém saiu ferido. Kaede sorri ao seu lado, enquanto Panda exige recompensas por ter salvo mãe e filha. Mesmo após o gesto heróico, ele ainda reclama por não ser acariciado como gostaria. Toru, divertido, cede ao pedido, arrancando um Kyu contente. Já ao entardecer, decidem voltar para casa, encerrando o dia com paz e gratidão no ar. Toru agradece Kaede com um sorriso sincero, elogiando seu esforço e coragem. Notando o quanto ela deve estar com frio, tira sua jaqueta e a coloca sobre seus ombros com gentileza. Surpresa e tocada pelo gesto, Kaede segura a roupa, emocionada. Ela sorri, corada, cobrindo o corpo parcialmente danificado pelo ácido. Com olhos brilhando, murmura um "obrigada" antes de chamá-lo com carinho. "Mestre." Momentos depois, Toru entrega a chave da casa a Jonathan, oficializando a devolução do local. Com um aperto de mão, ele o parabeniza, lembrando que, apesar de ser um herói daquele reino, deve evitar confusões nos demais. Toru sorri e promete agir com cautela, dizendo que, se precisar de algo, entrará em contato pela guilda. Enquanto isso, Panda se agita de repente, despertando a atenção de todos. Panda, sem conter o entusiasmo, acerta em cheio Jonathan, derrubando-o no chão. Surpreso, Toru se desculpa pela travessura e logo todos partem às risadas. Com o sol ao fundo e o espírito leve, Toru, Kaede, Panda e Frau correm animados em direção ao próximo destino, o vilarejo das fadas. A aventura ganha fôlego com a promessa de novos encontros e perigos à frente. Na pacata cidade de Grigi, aos pés de uma montanha colossal, a luz da manhã banha os telhados e o imenso tronco da árvore sagrada ao fundo. Toru desperta com um longo bocejo, espreguiçando-se após uma noite tranquila, enquanto observa o quarto simples da hospedaria. Kaede se aproxima com delicadeza, saudando-o com um sorriso calmo. Ele retribui o cumprimento. O novo dia começa, sereno, mas cheio de possibilidades. Kaede já está pronta e animada. Saiu cedo para comprar pão fresco na cidade. Ela lembra que hoje é o dia da visita ao vilarejo das fadas, o que deixou Frau empolgada desde a noite anterior, mas agora dorme profundamente, alheia à agitação do pequeno companheiro ao seu lado. Enquanto Kaede repara que a armadura de Toru está prestes a se romper, ele admite que já se apegou a ela. Mesmo assim, aceita que talvez seja hora de trocá-la. Animada, Kaede sugere um novo lugar para conseguir outra. Toru sente um estranho déjà vu. Momentos depois, ao chegarem a uma paisagem deslumbrante entre montanhas, ficam surpresos. Toru observa o local, enquanto Kaede e Panda reagem entusiasmados. Ao fundo, Frau voa animada.
Diante de uma floresta ancestral, Toru observa o templo da arma sagrada, incrustado entre as raízes colossais. Intrigado, ele pergunta se a arma sagrada seria apenas uma espada. Kaede recorda que sua espada original era de uma mão, mas o surpreende ao explicar que a arma sagrada pode assumir várias formas, não se limitando a uma única. Fascinado, Toru questiona: seria possível ela se transformar em qualquer coisa? A resposta é clara: exatamente. Subindo os degraus do templo, Toru reflete se seria possível possuir 2 ou 3 armas sagradas. Kaede explica que não é algo feito à vontade, é preciso visualizar o que se deseja antes de puxar a espada. As armas são quase indestrutíveis e concedem bônus temporários poderosos, sendo especiais mesmo quando há só uma. Antigamente, quem possuía uma arma dessas era chamado de aquele que carrega a coroa de um rei. Toru se surpreende com tanta confiança, mas Kaede sorri, porque você é o mestre. Toru analisa o chão e percebe pegadas recentes. 3 ou 4 pessoas passaram por ali. Kaede suspeita que alguém já possa ter levado a arma sagrada. Diante do portão selado, Toru hesita, mas decide investigar. Ele toca a porta, que se abre lentamente com um estrondo solene. A luz invade o santuário silencioso, revelando um vasto salão decorado com tochas acesas. Algo ou alguém já estava à frente deles naquele templo. Toru, Kaede e Panda suspiram aliviados ao ver que a arma sagrada ainda está no pedestal. O grupo ri ao perceber que, apesar das pegadas, ninguém conseguiu removê-la. Com a sala em silêncio e o altar à frente, Toru caminha em direção à espada. Ele observa a lâmina reluzente, hesita por um instante e se pergunta: será que conseguirá empunhar uma segunda arma sagrada? O momento da verdade se aproxima. Com determinação, Toru avança para empunhar a arma sagrada. No instante seguinte, a história faz uma pausa e nos leva para alguns dias antes, na capital de Arman. Em meio ao burburinho de uma guilda movimentada, surge Sain ao lado de Soara, Lisa e Nei. Com um sorriso confiante, ele se apresenta como o líder do grupo Presa Branca e pergunta se há alguma missão bem paga disponível. Sain imagina que todos ao redor estão impressionados com sua presença, mas logo é ignorado pela recepcionista da guilda, que o orienta a procurar trabalho no quadro de missões como qualquer um. Incrédulo com a falta de reconhecimento, ele insiste, se apresenta como o escolhido por Deus e grita que é Sain do renomado grupo de Rank S. A atendente apenas responde indiferente. E daí, frustrado com a indiferença, ele não entende por que está sendo tratado com tanto desdém. Sain se exalta ao ver que ninguém o reconhece. Ele insiste que em Barcelle, sua terra natal, seu nome é celebrado. Um dos aventureiros o provoca, dizendo que, para ter fama ali, é preciso superar os feitos da brigada itinerante. Tomado pela raiva, Sain parte para a violência e acerta o homem no rosto com um soco brutal, chocando todos ao redor. A agressão continua seguida de chutes e pontapés no mesmo homem. Ele explode em fúria, gritando contra os presentes e se justifica aos berros, dizendo que foi insultado, mas ninguém o apoia. Os clientes se revoltam, exigindo sua expulsão. Um dos homens grita que heróis de verdade não agem com tanta violência irracional. Aos poucos, o salão inteiro se volta contra ele, chamando-o de herói falso e exigindo sua saída imediata da guilda. Sain perde completamente o controle, agarrando um dos homens pelo pescoço e erguendo-o do chão com brutalidade. Ele grita sobre sua superioridade, alegando que inimigos de nível 30 jamais o derrotariam. Soara tenta intervir, alertando que alguém pode morrer se aquilo continuar, mas Sain a silencia agressivamente. O salão, agora um caos, está tomado pelo medo e pela tensão, enquanto ele ameaça matar em plena guilda. Sain confronta essa atendente com arrogância, exigindo explicações sobre a tal brigada itinerante. Ela revela nervosa que o grupo derrotou a Rainha das Formigas da Morte, um feito que nem mesmo o Exército Nacional conseguiu realizar. Atônito, Sain descobre que eles são reconhecidos como heróis de Rank S, embora oficialmente listados como Rank B. Ele tenta se convencer de que o grupo é novo demais para ter renome, mas o pânico em sua expressão revela o medo de ser ofuscado.
chegando. Ao ouvir que a brigada itinerante partiu rumo a Grigit, Sain conecta os pontos. O mesmo país onde está a espada sagrada. Em choque, ele grita que tudo agora faz sentido. O grupo foi criado por alguém com acesso àquele poder, decidido a não ficar para trás. Ele ignora os feridos e sai correndo, exigindo ser seguido pelas garotas. Ao ouvir que a brigada itinerante está nas redondezas, Sain conecta os pontos. Eles estão em Grigit por causa da espada sagrada. Seu olhar se estreita, raiva e ambição consumindo cada pensamento. Ao ver a sombra do líder do grupo empunhando a espada, ele hesita. Sabe que está em desvantagem, mas não importa. Ele pensa: primeiro pego a minha espada sagrada, depois despedaço aquele bastardo, jura, rangendo os dentes. Ignorando tudo ao redor, Sain parte em disparada rumo ao templo de Grigit, pronto para pegar a espada e matar o líder da brigada itinerante com as próprias mãos. Sain entra no templo ofegante, convencido de que chegou primeiro. Ao avistar a espada sagrada no altar, brilha em euforia, certo de que o destino o favoreceu. As garotas observam com calma, enquanto Sain se aproxima. Fingindo serenidade, Sain treme de desejo. Por dentro, ruge: vou pegar a espada e eliminar todos eles. O delírio é total, ele já a reivindica como sua. Diante da espada sagrada, Sain se exalta, crente de que apenas um teste o separa do poder. Enquanto as garotas observam em silêncio e curiosidade, ele invoca toda a sua força, gritando com loucura. Porém, quanto mais tenta, mais sua expressão se distorce em esforço e desespero. As garotas, divertidas, tentam incentivá-lo, dizendo que se for corajoso, conseguirá. Sain, cego pela ambição, treme ao tentar remover a espada à força. O rosto de Sain se contorce em puro desespero. Suando, trêmulo e aos berros, ele admite o impensável. A espada não se move nem 1 milímetro. Sua frustração explode em gritos histéricos, enquanto o templo ecoa seu fracasso. Mesmo assim, ele não desiste. Segundo a narração, Sain passou mais de 20 horas insistindo, mas a espada sagrada nunca respondeu ao seu chamado. No dia seguinte ao fracasso humilhante de Sain, Toru entra calmamente no templo. Sem esforço algum, ele empunha a espada sagrada, que desliza do altar como se estivesse esperando por ele. Enquanto o templo começa a reagir com força, Kaede observa extasiada. Como esperado do meu mestre. Toru sorri tranquilo, mesmo quando uma enorme onda de energia surge ao seu redor. Toru é envolvido por uma energia sagrada que o transforma diante de todos. Enquanto Kaede vibra de empolgação com a nova armadura, Panda observa curioso e Frau comenta que esperava algo mais pesado, mas admite que ficou ótimo. Toru encara o próprio braço, maravilhado, sentindo o poder da armadura que acabou de herdar. No centro de um redemoinho mágico, Toru permanece firme, completamente transformado. Sua nova armadura irradia poder e seu olhar calmo reflete determinação absoluta. Sem dizer uma palavra, ele ergue a mão com naturalidade. O novo portador da espada sagrada está pronto para enfrentar o que vier. Toru testa sua nova armadura com movimentos rápidos e precisos. Kaede pergunta como se sente e ele responde: é leve, flexível como couro, mas resistente como metal. Kaede tenta avaliá-la com magia, mas descobre que é impossível. A armadura sagrada bloqueia todas as informações. Talvez o nível dela seja baixo demais para isso, ela conclui. Frustrada com a limitação, Toru reflete sobre a origem misteriosa das armas sagradas. Impressionado com sua capacidade de responder às intenções do portador, Kaede também demonstra curiosidade, mas logo mudam o foco. É hora de partir. Com tudo pronto, Toru decide seguir para a aldeia. A imagem final revela uma clareira tranquila, onde o grupo parece ter acampado antes da jornada continuar. A chuva fina desperta Toru, que observa o som das gotas sobre as árvores gigantes. Embora grato a Hozuki por protegê-lo, ele admite que não consegue dormir bem ao acampar, mesmo se sentindo seguro. Ao sair da barraca, percebe que Frau e Panda continuam dormindo profundamente. De repente, recebe uma notificação: a experiência de poupança foi restaurada. Toru observa aliviado a restauração de sua habilidade de poupança de experiência, mas admite desconforto com a ideia de sugar tudo de volta. Ele relembra que essa habilidade esteve ativa desde bebê e levou 25 anos para se romper. Toru sorri, já conformado. A próxima ruptura só deve acontecer em 30 anos, quando ele já
será um homem velho. Kaed, sonhando na barraca ao lado, murmura para que ele não a abandone. Enquanto Kaed dorme profundamente, Toru a observa com um sorriso sereno, acariciando carinhosamente sua cabeça, sussurra em resposta aos pedidos que ela fez durante o sono. Não se preocupe, sempre estarei com você. A luz suave da noite envolve os dois em um instante silencioso e cheio de ternura. Kaed, dormindo, ainda inquieta, murmura: "Por favor, me ajude, mestre." Como se revivesse traumas do passado, ele se pergunta se ela sonha com o tempo em que era escrava, ou se clama por outro. A dúvida pesa em seu peito, mas ele apenas sussurra carinhosamente: "Boa noite, Kaed." Sob a luz da lua e o som suave da chuva, o silêncio sela a promessa não dita entre os dois. Frau mergulha no campo de batalha com a velocidade de um cometa, girando com seu martelo e varrendo uma horda de inimigos grotescos em pleno ar. Os monstros voam em todas as direções, explodindo em fragmentos diante da força avassaladora da pequena guerreira. Sem hesitar, ela gira novamente, seu semblante firme, enquanto termina de limpar o campo com um golpe devastador e preciso. Apesar de cercada, Frau não se intimida, eliminando dezenas de inimigos com um único giro. Ela esmaga os corpos dos inimigos com força surpreendente. Toru e Kaed observam boquiabertos enquanto ela pousa triunfante sobre uma pilha de cadáveres. Com um sorriso confiante, Frau se gaba de suas habilidades, acusando os dois de tê-la subestimado. Toru tenta amenizar a situação, dizendo que não foi bem assim, mas ela explode, indignada. Toru e Kaed se desculpam por terem subestimado Frau, que exibe orgulhosa sua ficha com o novo nível. Para surpresa de todos, ela já alcançou o nível 35. Toru explica que isso se deve às suas habilidades que multiplicam a experiência do grupo, algo que até ele considera uma leve trapaça. Kaed aceita a situação com um sorriso e Frau, animada, dispara pela floresta decidida a subir de nível o mais rápido possível. Enquanto Frau avança pela trilha, Toru e Kaed fazem uma breve pausa. Ele admite que não pode prosseguir sem a orientação dela, e Kaed decide preparar um café. De repente, um brilho surge no pulso de Toru, chamando sua atenção. Ele levanta os olhos atentos, quando algo entre as árvores o observa com hostilidade. Escondida entre os galhos, uma presença mágica observa, irritada com a velocidade de sua defesa. O silêncio da floresta é rompido por um grito furioso. Um guerreiro fada salta à frente, indignado pela invasão. Com um comando, dezenas de fadas armadas surgem ao redor de Toru e Kaed. O líder ordena um ataque simultâneo, mas Toru observa com calma, e mesmo diante da hostilidade, recusa o combate. Provavelmente são da aldeia de Frau. Parece que o descanso chegou ao fim. Toru e Kaed permanecem imóveis, ilesos diante da investida das fadas. A precisão dos golpes é inútil. Em pânico, os inimigos reconhecem. Seus ataques não surtem efeito. A tensão explode. Acuado, o líder não vê outra escolha além de usar magia de área ampla para explodi-los. No céu, as fadas se posicionam e iniciam o ritual. Luzes místicas cercam a floresta, prestes a desencadear uma devastação total. Toru percebe que Frau continua alheia à confusão, focada apenas em subir de nível, sem alternativa. Ele inspira fundo e solta um grito poderoso, uma ordem direta exigindo o retorno imediato de Frau. O impacto da voz é imediato. O nome mencionado os deixa atônitos e os ataques cessam de súbito. O céu, que começava a brilhar com magia, silencia de repente. Um estrondo rasga o silêncio. As fadas se viram alarmadas. Algo se aproxima com força colossal. Toru e Kaed observam atentos enquanto uma onda de impacto atinge os arredores, lançando as fadas pelos ares. Frau retorna em meio à rajada de energia, seu olhar flamejante e postura firme. Com voz imponente, ela encara todos, revelando que o homem é Toru-sama, um membro da grande raça. A tensão muda de forma imediata. Frau repreende duramente as outras fadas, enquanto uma das fadas se espanta. Ele é da grande raça! A menção à grande raça causa espanto geral, e alguns notam que a aura de Toru de fato não é exatamente humana. Ao lado de Kaed, ele apenas observa. De repente, o líder reconhece Frau. Surpreso, ele vai ao encontro dela, mas antes que possa reagir, é atingido por uma martelada feroz da jovem, que grita com divertimento: "Segura essa, pai!"
Após a tensão, Toru e Kaede seguem o ancião rumo à entrada do vilarejo das fadas. A paisagem é serena, mas Frau continua furiosa, cobrando o pai por ter ameaçado a segurança de seu mestre. Toru interfere, apontando que se ela estivesse lá para guiá-los, isso não teria acontecido. Kaede concorda em defesa do mestre. A recepção muda de tom quando o pai de Frau avisa que chegaram, os convidando a relaxar naquele paraíso de fadas. O clima de confronto enfim dá lugar à hospitalidade. Toru e Kaede chegam à entrada da Vila das Fadas, cercados por colunas rochosas. Surpreso, Toru hesita diante de uma barreira mágica. O guia o tranquiliza, explicando que ela serve apenas para impedir intrusos do mundo exterior. Frau, empolgada, mal consegue conter a animação. Com um sorriso desconfiado, Toru decide avançar. O brilho da vila começa a se revelar. Diante dos olhos de Toru e Kaede, a Vila das Fadas se revela em todo o seu esplendor. Casas esculpidas nas árvores, pontes de galhos entrelaçados, rebanhos mágicos pastando em harmonia e dezenas de fadas voando em perfeita sincronia. Encantado, Toru observa a cena com um sorriso genuíno. Ao seu lado, Kaede também se surpreende, enquanto Frau flutua logo atrás, orgulhosa de apresentar seu lar ao mestre. Enquanto Toru e Kaede percorrem a vila, fadas voam alegremente entre as flores e as árvores. Algumas cuidam do rebanho, outras colhem água ou dançam em meio à vegetação. O pequeno panda, com os olhos brilhando, se encanta ao ver o ambiente calmo e harmonioso. Dentro de uma casa aconchegante, Toru e Kaede são recebidos com chá de flores, especialidade da vila. Surpreso com o tamanho da construção, Toru ouve do anfitrião que aquele espaço foi feito para hóspedes. O velho se apresenta como avô de Frau e líder da aldeia, desculpando-se pelo comportamento rude do próprio filho. Mas, ao vê-lo dormindo no chão, explode em fúria e começa a espancá-lo, exigindo que se desculpe também. Toru comenta rindo que talvez esteja sendo duro demais, mas o velho apenas responde: "Não se preocupe, seu único ponto forte é a durabilidade." O filho do ancião acorda atordoado, mas logo é recebido com gritos e socos de todos os lados. Frau e o avô o chamam de idiota sem piedade, enquanto ele tenta entender onde está. Ao perceber Toru, parte para cima enfurecido, mas é contido. Kaede, divertida, observa a confusão e comenta: "Que família incrível!" Toru apenas concorda. O avô o repreende. Toru pertence à grande raça, e quem olha com atenção vê a diferença entre ele e um humano comum. Diante da pressão, o filho do ancião se curva dramaticamente, implorando por perdão. Toru se espanta com a súbita mudança de atitude, e sem perceber, começa a sentir pena dele. Frau observa séria, enquanto o velho impõe: "Reflita corretamente sobre isso." A tensão aos poucos se dissipa, e todos se reúnem à mesa. O avô de Frau limpa a garganta e anuncia: "É hora de tratar do assunto principal." Toru confirma que Frau o trouxe até ali por um motivo, e o ancião concorda. O avô de Frau revela a gravidade da situação. A aldeia das fadas enfrenta uma crise e os moradores não têm como resolver sozinhos. Até os elfos recusaram ajuda, dizendo que apenas a grande raça teria poder para intervir. Diante disso, Frau foi enviada ao mundo exterior. Toru questiona por que ela foi escolhida. O ancião explica que, apesar da aparência, Frau pertence à grande raça. É uma sacerdotisa do santuário e capaz de realizar orações. Toru observa em pensamento: ela não parece nem um pouco com uma sacerdotisa. Toru ouve com atenção enquanto Frau revela as dificuldades de sua jornada. Após mais de um ano de busca, foi capturada e vendida por humanos, justamente quando ela achava que jamais encontraria. Frau comenta que tudo parece coincidência, mas foi graças a isso que conseguiu encontrá-lo. Toru sorri com leveza, notando como o destino parecia ter guiado seus passos até ela. Ao ser questionado sobre a tal crise, o ancião responde com seriedade: é melhor que ele veja com os próprios olhos. Seguindo por um caminho coberto de vegetação, o grupo chega a uma clareira diante de uma enorme árvore ancestral. À sua frente, uma criatura metálica colossal está imobilizada por cipós mágicos, com o corpo preso ao tronco como se fosse parte dele. O ancião aponta com seriedade e revela: essa é a coisa que está tentando destruir nossa aldeia. Diante do cenário tenso, Toru observa em silêncio enquanto a ameaça permanece contida: um imenso golem.
Toru observa o gigante selado e nota algo estranho. Aquele não é um golem feito por humanos. O ancião confirma. Trata-se de uma relíquia da grande raça. Um monstro de defesa quase impenetrável. Mesmo com ataques contínuos, nenhum arranhão foi causado. A criatura havia permanecido adormecida nas ruínas, mas despertou de repente e atacou a vila. Selado por magia, o ancião admite não saber por quanto tempo poderá contê-lo. Toru se aproxima para investigar, enquanto pondera. Os golems deveriam obedecer aos alquimistas, não agir por conta própria. Toru se aproxima do golem, examinando-o em silêncio, mas ao notar sua presença, a criatura reage violentamente. Os olhos brilham e a energia se agita. O chão treme quando o golem lança um feixe de energia direto contra ele. Assustado, o ancião grita o nome de Toru. Enquanto Kaede permanece serena, ela o tranquiliza com um sorriso confiante. Seu mestre é forte, não há motivo para se preocupar. Toru observa o chão queimado pelo disparo e avalia a situação com cautela. O golem claramente não reconhece suas ordens. Algo está quebrado em seu sistema. Kaede pergunta o que devem fazer e Toru, com um suspiro contido, conclui que será preciso destruí-lo. Ao fundo, os feitiços que o aprisionavam começam a se desfazer. Ele pede que Kaede recue. Com um aceno obediente, ela se afasta. O combate está prestes a começar. O golem libera um ataque brutal, disparando múltiplos raios com força destrutiva. Toru observa firme, com a mão sobre a empunhadura da espada, pronto para agir. O ancião alerta Kaede sobre o perigo e ela se adianta, pedindo que o ancião se aproxime para erguerem juntos uma barreira mágica. Enquanto isso, Toru avança entre os disparos com precisão, desviando no último instante. Seus olhos brilham com decisão. É hora de contra-atacar. Toru desfere um golpe certeiro contra o golem, atingindo a cabeça da criatura com força bruta. Fragmentos se espalham, mas ele sente o impacto nos próprios punhos, ainda sem luvas. O golem, mesmo danificado, recua com violência. Seus braços se projetam num impulso ameaçador e o chão é tomado por raízes que explodem em direção ao céu. Toru observa surpreso, enquanto a criatura canaliza energia e prepara seu próximo movimento com fúria. A criatura se mantém de pé e responde com força, estendendo seus cabos e lançando um contragolpe fulminante. Toru se esquiva com agilidade, mas o impacto é tão intenso que o ar ao redor vibra. No chão, Kaede e o ancião observam a luta com tensão crescente. Determinado, Toru salta em direção ao inimigo, escalando a árvore com precisão, perseguindo o golem no ar. O confronto se intensifica entre galhos e alturas. Entre os galhos da árvore colossal, Toru desfere um golpe poderoso no peito do golem, lançando-o com violência para trás. O inimigo despenca como um macaco cego que perdeu o galho, caindo em queda livre, levando partes da grande árvore com ele. No solo, a explosão ao colidir levanta uma nuvem de escombros e galhos, estremecendo a floresta. Toru observa do alto o impacto da queda, avaliando os danos. O golem parece derrotado, mas começa a se contorcer e emitir grunhidos metálicos. Ainda está se movendo. Que cara filha da puta! Pensa, irritado com a resistência da criatura. Com um impulso ágil, ele se lança do galho, espada em punho, tomado por uma fúria contida. A energia se concentra ao redor de seu corpo. Esse será o golpe final. Com a fúria canalizada em cada músculo, Toru mergulha do alto como um raio. Sua espada rasga o ar, brilhando com energia concentrada. Num impacto devastador, ele atinge o núcleo do golem com precisão brutal. A estrutura metálica estremece, rachando sob a força do golpe. A ofensiva final foi desferida sem hesitação. O impacto da lâmina de Toru provoca uma explosão colossal. Chamas e faíscas explodem ao redor, lançando destroços pelos ares e selando a derrota do golem com estrondo. A fumaça se dissipa, revelando o corpo destruído da criatura, agora imóvel. Com expressão satisfeita, Toru observa os restos do inimigo. Kaede se aproxima com leveza, reconhecendo o esforço do mestre. Um breve agradecimento sela a vitória, simples, mas cheio de respeito e alívio. Diante dos destroços fumegantes, Toru repousa a espada no ombro, comentando com leveza o retorno do apetite. O ancião, ainda pasmo, reconhece o poder avassalador da grande raça. Kaede e Frau, com orgulho evidente, reafirmam sua admiração pelo mestre. Com um sorriso tranquilo, Toru sugere almoçar, e o velho anfitrião, agora bem mais receptivo, prontamente concorda. O combate termina, e começa a verdadeira recompensa, uma boa refeição.
Os parentes de Frau se ajoelham solenemente diante de Toru, agradecendo por terem sido salvos. Em contraste com a formalidade deles, Toru sorri desconcertado, dizendo que não foi grande coisa, mas o chefe da vila insiste que sem ele, toda a aldeia teria sido destruída pelo Golem. Em retribuição, ele anuncia um banquete em homenagem a Toru naquela noite. Frau, animada, anuncia que vai apresentar sua família com orgulho, e Toru já se prepara para o espetáculo. Frau começa a apresentar com entusiasmo os membros do seu clã. O avô Dijin, a avó Vanya, seus pais Papau e Mamilé, e o irmão mais novo, Otwood. Todos demonstram orgulho, declarando que ela é o tesouro da família. Toru, surpreendido pela recepção calorosa, tenta disfarçar o embaraço. Até a piada do irmão de Frau sobre ela não ser mais apenas uma reta como tábua, vira motivo de riso e emoção. Um momento de afeto e união entre a família feérica, celebrando o quanto Frau amadureceu. Frau exibe sua família com orgulho, enquanto Toru observa surpreso com a harmonia inesperada entre eles. Kaede sorri, sentindo a leveza e alegria no ambiente. Toru comenta divertido que o jeito caótico da família de Frau não deixa dúvidas sobre o parentesco. A família, envergonhada, responde com um riso contido. Frau então sugere à mãe que comece os preparativos da festa. Ela confirma que é hora e diz que vai chamar todos da aldeia. Frau então se volta para Toru e Kaede, convidando-os para um banho enquanto o banquete não fica pronto. Toru hesita, duvidando que ali haja uma banheira grande o suficiente para os dois. Frau sorri animada e garante que não há problema, pois a vila possui uma casa especial para visitantes de todas as raças. Além disso, o banho ao ar livre na floresta é amplo o suficiente para acomodar todos confortavelmente. Toru e Kaede, empolgados, decidem aceitar o convite. Já no local, Toru, enrolado em uma toalha, contempla a paisagem ao redor da banheira aquecida. O vapor sobe entre as árvores e, impressionado, ele sussurra elogios à bela vista. Toru contempla a vista da floresta, maravilhado com o cenário exclusivo. Ele se aproxima da banheira natural, observando o aroma refrescante das frutas e pétalas na água. Quando decide lavar a cabeça, Kaede se aproxima em silêncio. Com uma expressão serena, ela oferece ajuda para lavar suas costas. Surpreso, Toru se vira, encontrando Kaede envolta apenas em uma toalha. A tensão no ar cresce repentinamente. Kaede insiste em lavar as costas de Toru, dizendo que é algo que deseja fazer. Ele hesita, lembrando que ser escrava não a obriga a isso, mas ela reforça que quer ajudá-lo de livre vontade. Kaede, por outro lado, permanece firme, lavando as costas do mestre com cuidado e serenidade. Envergonhado, Toru tenta racionalizar, afinal, já tomaram banho juntos quando ela era pequena, mas agora a situação é diferente e o clima íntimo o deixa visivelmente desconfortável. Enquanto Kaede esfrega as costas de Toru, ele luta para manter a compostura. A proximidade e o toque delicado o deixam tenso. A Kaede de agora cresceu, tem uma beleza deslumbrante e isso o afeta mais do que gostaria de admitir. Internamente, ele grita que sua sanidade está em risco quando ela se aproxima demais e pergunta inocentemente se deve lavar a parte da frente também. A situação atinge o ápice do constrangimento. O corpo de Kaede encosta no de Toru, fazendo-o surtar por dentro. Ele sente a maciez, o calor e até o aroma do sabão, tudo se tornando uma tortura sensual. O coração dispara, a mente entra em colapso. Kaede está respirando ofegante atrás dele e ele tem certeza de que sua sanidade está por um fio. A cena se torna quase insuportável para Toru, que só consegue pensar que isso definitivamente não é bom. Desesperado para preservar o pouco de sanidade que ainda lhe resta, Toru se afasta abruptamente e insiste em cuidar do próprio banho dali em diante. Kaede recua, envergonhada, pedindo desculpas. Minutos depois, ele se acomoda no banho ao ar livre, sozinho, deixando escapar um suspiro de alívio. Com um sorriso sereno, confessa sentir-se no paraíso. Ele percebe Kaede o observando e a convida a entrar. Ela hesita, afirmando que só veio para ajudá-lo a lavar suas costas. Toru a chama com um sorriso, destacando o calor aconchegante da água. Ela enfim se junta a ele no banho, agradecendo com gentileza. Sentam-se lado a lado, mergulhados entre pétalas e frutas, enquanto o aroma suave e a temperatura perfeita envolvem o momento num clima sereno. Ambos relaxam, aproveitando a calmaria da floresta, como se o mundo lá fora tivesse desaparecido por completo.
Enquanto relaxam na água quente, algo suave toca Toru por trás. Surpreso, ele se vira e percebe que era a cauda de Kaede. Envergonhada, ela pede desculpas, mas logo o permite tocá-la livremente. Ele reflete, feliz por ao menos ter permissão para tocá-la ali, já que é um ponto sensível entre os homens besta. Toru, curioso, examina a textura e nota o contraste entre o exterior fofo habitual e o interior surpreendentemente fino. Kaede reage timidamente ao toque, deixando o clima ainda mais íntimo. Toru continua tocando a cauda de Kaede, curioso com a espessura na base. O gesto provoca nela uma reação intensa, mas ela tenta manter a compostura. Ele agradece pela sensação macia e agradável, refletindo logo em seguida se ela também teria gostado da experiência. O momento íntimo é interrompido por algo vindo do céu. Toru nota primeiro e alerta Kaede, que ergue os olhos surpresa, desviando o clima carregado de tensão. O silêncio do momento é preenchido por uma chuva de meteoros que risca o céu noturno com brilho intenso. Sentados lado a lado na água quente, Toru e Kaede observam o espetáculo em silêncio, como se o universo conspirasse para congelar o instante. A atmosfera muda da tensão íntima para uma paz contemplativa, marcada apenas pelo som suave da água e o brilho das estrelas. Toru e Kaede observam as estrelas cadentes com olhos brilhando de admiração. Um simples uau escapa, rompendo o silêncio como um sussurro reverente. Ela murmura que aquele é um lugar especial, e ele, com um leve sorriso, apenas concorda. Assim, imagem dos dois lado a lado, imersos na água quente sob um céu estrelado, se fixa como uma lembrança eterna. Em paralelo a isso, o sol escaldante massacra Sain e seu grupo, que finalmente chegam à Estrela do Norte. Exaustos e frustrados, Nei reclama do calor e Sain, irritado, responde com impaciência. Lisa alfineta, lembrando que, se ele tivesse conseguido sacar a espada sagrada, não estariam ali. Ferido no orgulho, Sain esconde seu desespero, sente-se um herói inútil com sua reputação ameaçada. Sob o sol escaldante, Nei se queixa enquanto Sain, frustrado, promete a si mesmo que dessa vez conquistará a espada sagrada. Custe o que custar. Ao avistar uma cidade, Nei sugere uma pausa para comer. As companheiras mal conseguem seguir, e Sain aceita. Nei vibra de alegria, mas por trás do sorriso, Sain a encara com frieza, julgando-a barulhenta demais e já considerando quando será o momento certo de descartá-la. O grupo chega a uma cidade movimentada, onde garçons com orelhas felinas circulam entre as mesas. Animados por finalmente encontrarem um lugar para comer, entram no restaurante, mas o que os espera os paralisa. Ao verem os pratos exóticos, repletos de insetos, larvas e espetinhos suspeitos, a reação é unânime: choque, nojo e incredulidade. Como podemos comer algo assim? Enquanto Lisa e Soara hesitam, Sain observa incrédulo quando Nei dá a primeira mordida num verme. Para seu espanto, ela elogia o sabor, com brilho nos olhos, e logo começa a devorar os insetos como se fossem iguarias. Sain se contorce de nojo, incapaz de acompanhar. Pensativo e incomodado, ele decide que precisa se livrar dela o quanto antes. Alguém tão barulhenta, e ainda por cima uma come tudo, é demais para ele. Provocado por Nei, que o acusa de desperdiçar comida, e diante da incerteza de encontrar outra refeição em breve, Sain se vê encurralado. Mesmo relutante, seu orgulho de herói fala mais alto. Suando frio, encara a tigela repleta de insetos. Com os olhos arregalados e um grito de coragem, devora tudo, declarando guerra ao próprio nojo. Afinal, era um herói, e não deixaria que o medo o impedisse de seguir sua jornada. Ao chegar ao templo, Sain é dominado por uma dor súbita no estômago. Desesperado, lamenta não ter ido ao banheiro antes. Nei o observa, confusa, mas ele pede silêncio. Está lutando contra si mesmo. Mesmo em agonia, recusa-se a desistir. Com o corpo trêmulo e o rosto contorcido, avança em direção à espada sagrada. Ainda sem entender como Nei está ilesa, se questiona por que só ele está sofrendo os efeitos da refeição. Enquanto tenta abrir a porta do templo, Sain treme de dor e desespero. Nei pergunta se ele está bem, mas ele não consegue responder. Está literalmente segurando o próprio intestino. Com os nervos à flor da pele e olhos arregalados, grita internamente para que todas calem a boca, pois se fizer mais força, perderá o controle. Por fim, a porta se abre e as garotas entram, sem imaginar o tormento que ele está enfrentando.
O pedestal com a espada sagrada parece distante, mas Sain não pode vacilar. Se relaxar, perde o controle do próprio corpo. Tremendo e determinado, avança sob os gritos de incentivo das garotas, que sem saber da tensão real, torcem alegremente. Mas tudo que ele consegue pensar é: essas mulheres são barulhentas demais. A cada passo, ele repete como um mantra: só mais um pouco, e finalmente alcança o topo. Sain se esforça ao máximo para puxar a espada, mas no auge da força, algo mais também escapa. Literalmente, ele caga nas calças. Desesperado, ele percebe o constrangimento iminente, mas tenta manter a pose. Nei, impulsiva, corre para ajudá-lo a puxar a espada à força. O gesto o pega de surpresa. Em pânico, Sain grita para que ela se afaste, mas já é tarde. A combinação desajeitada provoca uma descarga inesperada e caótica. No instante em que Nei aplica força junto a Sain, a espada finalmente cede, mas junto dela, a contenção de Sain se rompe. Em êxtase absoluto, ele solta um grito prolongado, enquanto uma nuvem brilhante e suspeita explode para todos os lados. As garotas pulam e riem, comemorando o que acabou de acontecer, enquanto Sain, esgotado e aliviado, desaba num suspiro de puro alívio. Enquanto a noite cai sobre o templo sagrado, a cena muda bruscamente para um lugar repleto de luz e agitação, a Vila das Fadas. Cercada por árvores e iluminada por tochas e pó mágico, pequenas fadas voam em festa, rindo, dançando e bebendo animadamente. Entre elas, Kaede e Toru também celebram, imersas na alegria caótica e vibrante daquele vilarejo encantado, um contraste absoluto com o drama anterior. Toru experimenta o hidromel secreto das fadas e se surpreende com o sabor adocicado e a textura suave. Animado, ele recebe mais bebida, enquanto as pequenas fadas voam trazendo travessas recheadas de iguarias. Ao seu lado, Kaede observa encantada. A comida não para de chegar. Cercado por fartura e hospitalidade, Toru abre um sorriso faminto diante da montanha de pratos, maravilhado com o banquete mágico que tem diante de si. Enquanto Toru aproveita o banquete, Papau, o pai de Frau, se aproxima com uma garrafa e inicia uma conversa. Ele pergunta sobre o desempenho da filha e Toru responde com cautela, dizendo que ainda é cedo, mas espera muito dela. O velho agradece com entusiasmo, satisfeito com as expectativas. Ao observar a empolgação, Toru diz desconcertado que não esperava que ele ficasse tão feliz, considerando que a filha é tecnicamente uma escrava. Toru hesita, mas o pai de Frau reage com firmeza. Para ele, servir é uma honra. As fadas nasceram para servir a grande raça. Com voz retumbante, afirma que só servindo aos outros se revela o verdadeiro valor. Frau, envergonhada, tenta impedi-lo, mas o velho vai além e entrega a filha, dizendo que Toru pode fazer o que quiser com ela. Em seguida, os familiares de Frau se aproximam, vibrando de entusiasmo. Toru observa a cena e silenciosamente recorda da própria família. Toru se afasta discretamente da festa, usando a desculpa de ir ao banheiro. O pai de Frau o convida gentilmente para conhecer a casa, mas ele recusa. Kaede, no entanto, o observa em silêncio, se perguntando o motivo de sua mudança repentina de comportamento. Do alto, observa sozinho a Vila das Fadas, iluminada pela alegria dos outros. Silencioso, deixa o olhar vagar pela noite. Seu semblante sereno oculta a saudade. Enquanto todos celebram em família, ele encara o vazio deixado pela própria. Se aproximando com delicadeza, Kaede oferece água a Toru, que agradece. Sentando-se ao lado dele, sempre atenta a cada gesto seu, percebe seu desconforto e lhe pergunta o que aconteceu. Toru hesita, mas confessa a dor que carrega em silêncio. Ao ver a família de Frau reunida, foi inevitável lembrar dos próprios pais, já falecidos. Com um olhar distante, Toru recorda o dia em que encontrou os pais mortos em casa. Os corpos ainda ensanguentados. Tinham sido uma das famílias mais ricas do vilarejo, então disseram que fora um roubo aleatório. Sem parentes próximos, ele precisou aprender a sobreviver sozinho. Enquanto relembra os momentos sombrios, confessa a Kaede que, naquela época, foi Lisa quem o apoiou.
Toru revela que viveu por Lisa, sempre desejando apoiá-la. Mesmo após ser trocado por Sain, ele tentou aceitar sua felicidade. Kaede, apreensiva, confirma se ele fala da mulher que o abandonou, e Toru apenas assente. Mesmo reconhecendo o impacto da separação, ele admite que se Lisa está feliz com Sain, isso já basta. Encarando a própria dor, Toru admite que talvez ele simplesmente nunca tenha sido bom o bastante para ela. Sob o céu estrelado, Kaede abraça Toru em silêncio. O peso da confissão ainda paira entre eles, mas o gesto dela transmite consolo e presença. Ao amanhecer, a cena muda. O sol já filtra pelos galhos, e Toru, agora em sua armadura, observa com atenção a trilha à frente. Diante das ruínas cobertas pela vegetação, Toru observa atentamente e pergunta se aquele era o local onde o Golem dormia. Frau confirma ao fundo. Em seguida, ele se volta para Kaede e solicita que verifique a área com sua habilidade de avaliação. Ela aceita animada. Frau então se oferece para ajudar também. Toru avalia a situação, olha ao redor e responde que sim, há algo que ela pode fazer. Apontando para uma parte mais elevada, ele pede que ela suba de nível por ali, com os olhos brilhando de empolgação. Frau reage entusiasmada. Era exatamente o que esperava ouvir. Entre os restos de antigos golems, Kaede chama a atenção de Toru ao encontrar algo suspeito. Ele se aproxima, investiga com cautela e descobre fios pendendo de uma carcaça. Kaede observa em silêncio, atenta. Diante de uma passagem oculta entre os destroços, Kaede, curiosa, pergunta o que ele quer fazer. Toru decide com um sorriso confiante. É claro que vamos investigar. A tensão cresce diante do desconhecido à frente. Toru e Kaede avançam por uma escadaria subterrânea envolta em estalactites, guiados por uma luz ao fundo. Ao se aproximarem, seus olhos se arregalam diante do brilho intenso. Um gigantesco círculo mágico resplandece à sua frente, repleto de inscrições místicas e energia pulsante. Diante do círculo brilhante, Kaede deduz que se trata de magia de teletransporte. Intrigado, Toru pergunta como ela sabe disso e Kaede revela já ter visto algo semelhante. Enquanto ela analisa os fluxos de energia, conclui que o círculo ainda está ativo graças a uma veia mágica subterrânea. Toru questiona se, ao entrar, seriam levados a outro ponto, mas Kaede esclarece: o destino só seria acessível se o círculo oposto ainda estiver em funcionamento. Mesmo assim, a hipótese a intriga e a tensão da decisão paira no ar. Toru encara o círculo mágico com hesitação, admitindo não saber para onde aquilo os levaria. Ainda assim, há a possibilidade de encontrar um tesouro escondido além daquele portal. Toru observa Kaede e pergunta se ela realmente não se importa com o que há do outro lado. Com um sorriso sereno, ela declara: onde quer que seu mestre vá, ela o acompanhará, sem medo, apenas confiança. Toru encara o círculo mágico com firmeza e anuncia: o próximo destino está decidido. Mas, antes que partam, uma multidão de fadas invade a cena em desespero. Mas ao se despedir, gritos ecoam pela vila, enquanto as fadas imploram e choram. Querem que Toru e Kaede fiquem na aldeia. Só mais 30 anos, clama o ancião. Agarradas a eles, as outras fadas suplicam para que fiquem para sempre. Encurralado e desconcertado, Toru tenta se desvencilhar, mas a pressão é avassaladora. Frau explode de raiva ao ver o tumulto das fadas e as repreende com firmeza. Lembrando que ainda são servas da grande raça, ela exige respeito por Toru, que ama aquela vila. Aponta com autoridade, ordenando que esperem orgulhosamente o retorno de seu mestre. Diante de tanta convicção, até o chefe da vila se rende. Frau tem razão. As fadas, agora envergonhadas, baixam a cabeça e prometem aguardar em silêncio sua volta. Toru agradece sinceramente a Frau por tê-lo salvado. Envergonhada pelo comportamento dos familiares, ela diz que era o mínimo que poderia fazer nessa situação. Ao se despedirem da vila com um aceno animado, Frau promete que retornarão. Toru e Kaede sorriem, acompanhando o gesto. Ao fundo, as fadas se agitam em despedida, acenando com alegria enquanto o grupo se afasta da vila. Diante do círculo mágico, Toru alerta ao grupo que não há como prever o que virá.
talvez cruzem oceanos ou montanhas. Com semblante resoluto, ele pede que todos se segurem bem. Kaed e Frau assentem com confiança e se agarram a ele. Toru encara o desconhecido e declara que, a partir dali, tudo dependerá da sorte. Com as duas companheiras presas ao seu corpo, ele salta rumo ao centro do círculo brilhante, envoltos pela luz mágica que os conduz rumo ao desconhecido. Sain contempla sua espada sagrada com um brilho de obsessão no olhar. Ele sorri com orgulho ao vê-la finalmente em mãos, relembrando as tentativas fracassadas anteriores. A lâmina não respondeu na primeira vez, falhou na segunda, e a terceira foi traumática demais para esquecer. Quando Nei tenta interrompê-lo, Sain reage com grosseria. Lisa, séria, corta o clima com um alerta direto. Há demônios espreitando a cidade, e a responsabilidade por enfrentá-los recai sobre ele. Enquanto Sain se mantém alerta, pronto para reagir a qualquer ameaça, Soara expressa sua insegurança. Duvida que estejam prontos, mesmo com mais treino. Nei, impaciente, rebate e aponta a urgência. Os moradores vivem com medo, o debate esquenta, e Soara hesita, temendo que morram em vão, duvidando que precisem se preocupar com um demônio de alto nível inesperado. Sain observa tudo, frustrado com as discussões constantes, algo que vem se repetindo com frequência. Em seus pensamentos cruéis, ele descarta Nei como um estorvo, desinteressado e pronto para deixá-la para trás. Soara ainda tem algum valor, pode curá-lo e tem atributos físicos que lhe agradam, mas sua atitude conservadora pesa contra ela. Para Sain, apenas uma das garotas ainda é útil, aquela que o obedece sem questionar. A discussão à sua frente continua, e ele reflete friamente se não seria melhor substituí-las por membros mais eficientes nas batalhas. Cansado do clima tenso, ele interrompe a briga com um grito. Um tremor repentino interrompe a conversa. Sain se ergue, alarmado, enquanto Lisa se adianta, decidida a dar uma olhada no que está acontecendo. Ela corre até a janela e, ao abrir as cortinas, se depara com uma cena caótica. Do alto vê a cidade em pânico. Pessoas gritam e correm pelas ruas dominadas pelo medo. Algo grave está acontecendo lá fora e o perigo acaba de começar a se revelar. Lisa observa a cidade em caos e alerta Sain. Os civis estão fugindo em pânico. Surpreso, ele suspeita de um ataque demoníaco e questiona por que só agora isso ocorre. Com um sorriso oportunista, decide agir. Vê ali a chance perfeita para provar o valor de sua espada sagrada. Sain convoca o grupo com entusiasmo, proclamando a batalha. Ao lado das garotas, marcha pelas ruas com confiança. Em contrapartida, o exército demoníaco escala o terror pelas ruas. O brilho das tochas iluminam a marcha do exército que invade a cidade, usando a ponte que dá acesso à entrada principal. O portão da cidade explode em chamas. Hordas de demônios invadem as ruas. A população corre em desespero, sendo esmagada e massacrada sem piedade. Homens são caçados e mortos brutalmente. Mulheres perseguidas e tomadas como troféus. Um dos invasores urrava por riquezas, outro exigia uma mulher bonita como prêmio. Em meio ao caos, a cidade mergulhava num pesadelo sem saída, dominada pelo puro instinto da violência demoníaca. O líder dos demônios surge à frente da tropa em marcha, exalando arrogância. Brandindo um martelo colossal, ele incita seus companheiros ao caos. Façam o que quiserem. Do alto da muralha, Sain identifica o chefe e sorri com confiança. Ele traça um plano rápido. Lisa atacará de todos os lados com magia, enquanto ele age furtivamente. Determinados e organizados, eles se preparam para virar o jogo contra o inimigo. Sain explode em fúria ao ser confrontado sobre os civis, gritando que vidas comuns não importam. Soara tenta argumentar, mas ele a interrompe agressivamente, exigindo obediência cega. A atmosfera pesa enquanto ela hesita, assustada, mas afirma que entendeu. Em outro ponto da cidade, demônios saqueiam tudo: comida, ouro, vidas. Um deles captura uma mulher misteriosa e ordena que a mantenham sob vigilância, enquanto o caos continua a devorar a cidade. Labaredas mágicas chovem dos céus, consumindo os demônios em gritos de agonia. Cercado pelo caos, o comandante inimigo tenta manter a compostura, mas não consegue rastrear a origem do ataque. O fogo vem de todos os lados, desorientando os soldados. Um subordinado corre em pânico, chamando pelo general, enquanto explosões varrem o campo. A estratégia furtiva começa a virar o jogo.
Com um olhar selvagem, Sain salta do alto, empunhando sua espada com fúria. Ele mistura um ataque mágico preventivo com um golpe físico devastador, mirando o líder inimigo. Apesar do impacto brutal, o general resiste para a frustração de Sain. Ele vocifera, exigindo que o oponente caia antes mesmo de sentir medo. A batalha começa, com força e magia em colisão brutal. Mesmo após o impacto direto, o general se mantém firme e surpreende Sain com um contragolpe brutal. Num instante, ele o agarra e o atinge no estômago, rompendo o ritmo do ataque. Atônito, Sain mal tem tempo de reagir, enquanto o inimigo o encara com desdém e rosna. Quem diabos é você? A maré da batalha começa a virar. O general demônio desfere um golpe devastador, arremessando Sain como um boneco contra a parede de pedra. O impacto é brutal, o sangue jorra de sua boca, os olhos arregalados pela dor, o corpo despenca, sem forças, e Sain mal consegue sussurrar enquanto desliza pelo muro destruído. No campo de batalha, os inimigos avançam e a arrogância de um herói encontra seu limite. Sain tenta se erguer entre os escombros, o corpo tremendo e o sangue escorrendo pela boca. Diante dele, o general demoníaco observa com curiosidade cruel, surpreso por alguém ainda manter a forma humana após um golpe daqueles. Em vez de acabar com a luta, o inimigo se diverte, diz que apenas cumpre ordens e que lhe foi concedido o luxo de brincar com sua presa. Sain encara a ameaça, mas o medo toma conta. Nenhum feitiço de Lisa, nenhum ataque seu causou sequer um arranhão. A pergunta que o assombra é simples e desesperadora. Que tipo de monstro é esse? De repente, corpo do general demônio é atingido violentamente contra o chão, coberto em faíscas diante dos olhos chocados de Sain. Nesse momento, um grupo de aventureiros já se movem em uníssono se aproximando, entre guerreiros, arqueiros e uma maga. Todos partem para o campo de batalha. Eles sabem que os líderes inimigos estão à frente e não hesitam em avançar. A cena muda bruscamente. Do outro lado, os generais demoníacos notam a aproximação. Um deles sorri enquanto ordena que lidem com os recém-chegados. A luta se intensifica. Enquanto os demônios tentam reagir, uma onda de aventureiros irrompe pelas ruas, atacando com ferocidade e precisão. O campo se enche de gritos e golpes, e até Sain, ferido, percebe que não estão sozinhos. Outros aventureiros estavam na cidade o tempo todo. Entre os rostos que surgem no caos, há aliados poderosos, inclusive figuras da classe S. A presença deles muda o rumo da batalha. Do lado inimigo, o general demoníaco assiste à chegada da nova força com um sorriso, reconhecendo que agora enfrentará um desafio real. As técnicas especiais dos aventureiros são liberadas em sequência. Lâminas de vento cortam o ar, lanças de pedra irrompem do solo. O cenário se transforma num campo mágico em erupção. Mesmo assim, o comandante demoníaco encara os ataques com um sorriso debochado. Quando os golpes o atingem, a poeira sobe, mas ele permanece firme, intacto. Um dos aventureiros observa, incrédulo, enquanto a maga protesta. Aquilo deveria atravessar até ferro, mas o inimigo apenas ri, dizendo que não doeu. A verdadeira batalha está apenas começando. Com a espada erguida, o aventureiro salta num ataque desesperado, mas seu golpe é inútil diante do inimigo. Num instante, o demônio gira a alabarda com precisão cruel e o corpo do guerreiro é partido ao meio, como se fosse papel. O sangue se espalha no ar, tingindo o campo de batalha. Um segundo aventureiro, tomado pelo medo e impotência, cai de joelhos diante da figura demoníaca. Nada do que fizeram até agora surtiu efeito. A diferença de poder é esmagadora. E agora, o desespero começa a se espalhar. Com um sorriso cruel nos lábios, o demônio observa o corpo partido de sua vítima antes de cravar outro oponente no chão com brutalidade. A destruição se espalha como um rugido. A jovem maga lança feitiços em sequência, tentando detê-lo com rajadas aéreas, mas os ataques simplesmente se dissipam diante da monstruosidade à sua frente. E o inimigo avança incólume, ignorando o poder mágico. Em pânico, ela recua, questionando por que seus feitiços não surtem efeito, mas a resposta está na expressão do demônio, fria, impiedosa e imune ao medo. Paralisada pelo medo, a jovem maga mal consegue reagir enquanto os demônios zombam de sua fragilidade. Um deles gargalha ao perceber que ela perdeu o controle do próprio corpo. Coitada da maga, ela literalmente urinou nas calças de tanto terror. O general demoníaco, indiferente, dá ordens cruéis e se afasta, deixando
deixando a garota indefesa nas mãos de seus subordinados. Enquanto isso, ele busca por sua verdadeira presa. Seus olhos finalmente localizam Sain à distância. Com um sorriso perverso, ele dispara em sua direção como uma besta faminta em plena caçada. Espancado e encurralado contra a parede, o falso herói mal consegue se manter consciente enquanto o inimigo o ridiculariza. Apesar de seu título, sua força é considerada patética, um nível 63 que apenas diverte os demônios. As gargalhadas ecoam pelo salão enquanto o general o humilha diante de seus próprios aliados. Mas quando estava prestes a golpeá-lo novamente, um grito corta o ar. Ney surge como um raio, desferindo um poderoso chute contra o general, enquanto clama pelo nome de Sain. A salvação chega no momento mais crítico. Ney pede às companheiras que tirem Sain dali. A intervenção surpreende o inimigo e dá às garotas a chance de resgatar o companheiro. Soara corre até Sain, que está ferido, e tenta curá-lo. Tomado por frustração, Sain reage agressivamente, questionando a demora delas. Ele vocifera exigindo que Ney o segure por um tempo. Quando Soara hesita diante do perigo que a companheira corre, Sain diz que sua vida vale mais do que a de qualquer um ali, afinal, ele é o herói. Seu grito explode no campo de batalha. As garotas, sem melhores escolhas, apenas obedecem. Ney encara o general demoníaco com bravura, desferindo um chute certeiro. Enquanto isso, Sain é apoiado pelas companheiras, que o ajudam a fugir. Mesmo ferido, ele ordena a retirada, e todas correm pelas ruas em ruínas. Ney tenta ganhar tempo, mas é interceptada brutalmente. O inimigo sorri com desprezo, declarando que a diversão terminou. O golpe seguinte ecoa com violência, e o grito de Ney rompe o ar, impotente, enquanto Sain ordena que as outras garotas continuem andando e não olhem para trás. Com o corpo ferido e o olhar gelado, Sain contempla a companheira caída. Ele reconhece sua beleza, apenas para descartá-la logo em seguida. Morra aqui por mim, pensa sem hesitação, como quem larga um peso inútil. Cercado por demônios, ele já decidiu. Ney só servirá como isca. Enquanto ela sangra no chão, Sain segue adiante, convencido de que sua vida vale mais do que a de qualquer um. Entre as ruínas cobertas de palmeiras, um corte preciso atravessa a muralha antiga, revelando a entrada de um templo escondido, com a lâmina desembainhada. Toru surge da abertura triunfante. Ele explica que usou a técnica do Cavaleiro Dragão para evitar que a estrutura desmoronasse. Acompanhada de admiração, Kaede elogia sua precisão, enquanto Frau reclama da poeira. Toru ergue o olhar e pede que Frau observe o céu. A atmosfera carregada não passa despercebida. Frau confirma, e ambos percebem. O calor é incomum. Com um olhar atento, Toru conclui que foram teleportados para as ruínas do sul. Frau nota uma luz ao longe e confirma. Há uma cidade próxima e tem fumaça negra vindo de lá. Toru suspeita de um incêndio. Kaede, mais sensível, detecta o cheiro de queimado, sangue e carne. Toru estreita os olhos, alerta. Algo está errado. Sem hesitar, ordena a marcha imediata. O som das chamas e o cheiro de morte conduzem a corrida frenética. Escalando as rochas com urgência, seus passos ecoam entre os penhascos. Frau avista a entrada em meio à fumaça e grita. Toru avança com firmeza, bradando o nome de Hosuki. Logo, eles alcançam os portões destruídos. A cidade está em ruínas. Corpos jazem no chão e o silêncio é sepulcral. Frau se adianta, mas ao cruzarem o arco, seus olhos se arregalam diante da visão cruel que os aguarda. Algo hediondo aconteceu ali. As chamas consomem o que resta da cidade, tingindo o céu com fuligem e desespero. Toru e Kaede param, imóveis diante do massacre. Vidas ceifadas sem chance de fuga. Não sobrou nada, apenas fogo, sangue e a promessa de vingança no ar. O cenário diante de Toru, Kaede e Frau é um pesadelo em chamas. O fogo devora tudo sem piedade, pintando o céu com fumaça e destruição. Toru, paralisado diante do inferno instaurado, encara os escombros incandescentes e murmura, atordoado: "O que é isso?" Frau, sombria, não hesita: "Demônios."
Toru fita um corpo carbonizado aos seus pés, com punhos cerrados e o olhar endurecido. A tragédia é profunda e pessoal. Entre as ruínas em chamas, Toru avança e se depara com 2 irmãos demônios sedentos de crueldade. Um deles ri ao notar que ainda há sobreviventes, e uma bela fera. O outro exibe dentes afiados, ansioso para transformá-las em brinquedos. Ao ver os colares em seus pescoços, Toru congela por um instante. Aqueles homens eram humanos. O choque se transforma em raiva. Espada em punho, ele grita com fúria: "Eu vou matar vocês!" Mas os demônios apenas sorriem. Para eles é hora de brincar. Kaede avança sem hesitar, ergue o braço com firmeza e dele irrompe uma energia cortante devastadora. Explosão do corte. Um dos demônios, tomado de surpresa, mal tem tempo de reagir. Seus olhos arregalam-se em choque, mas é tarde demais. O golpe o atravessa de cima a baixo, partindo-o ao meio brutalmente. O chão estilhaça sob o impacto. O ataque traça um arco de destruição que corta o espaço entre os inimigos. Sem hesitar, Kaede e Toru avançam juntos, iniciando a batalha contra os demônios, iniciando o contra-ataque com brutal precisão. O outro demônio grita em choque ao ver o irmão caído. Com um salto ágil e o martelo em punho, Frau desce sobre o inimigo com fúria explosiva. O chão se rompe sob o impacto do golpe e o demônio é lançado com violência. Olhos arregalados de pânico, Frau se ergue com desprezo. Aqueles inimigos não passam de vermes malditos. Kaede se aproxima e concorda enquanto Toru congela por um instante, mas Kaede o puxa de volta à realidade. Há sobreviventes a salvar. Frau assume a dianteira com firmeza, todas aguardando pelas ordens de seu mestre. Toru respira fundo e afasta a raiva. Com um olhar firme, aceita as palavras de seus companheiros. Vocês têm razão, agora é hora de agir. Ele assume o comando e organiza a ofensiva. Hosuki eliminará os demônios. Kaede seguirá para o leste e Frau para o oeste, enquanto ele mesmo enfrentará os inimigos no centro da cidade. A ordem é clara: espalhem-se e resgatem os sobreviventes. Com passos decididos, o grupo parte. Toru não hesita, vai usar seu poder para salvar o máximo de vidas possível. Em uma rua destruída, demônios vagam entre chamas, enquanto 2 crianças se escondem, encolhidas atrás de uma porta entreaberta, mas o terror as encontra. Um demônio grotesco surge com um sorriso sinistro, empunhando uma marreta. Ele avança sem pressa, agarra a garota pelos cabelos e a arrasta como se fosse um brinquedo quebrado. Ela se debate, solta gritos sufocados pela dor, mas é ignorada. O monstro se diverte. Para ele, aquilo não passa de um jogo. A lâmina de Toru rasga o ar com fúria implacável. O golpe atinge o demônio em cheio, abrindo-lhe o rosto com brutalidade. O monstro urra, desequilibrado, e sua marreta escapa das mãos enquanto seu corpo pesado cai ao chão como um fardo inútil. A cena silencia por um instante. Entre os escombros, a menina caída tenta se arrastar, trêmula, a respiração entrecortada pela dor. Toru se aproxima e se ajoelha ao seu lado, estendendo a mão com firmeza. Os olhos da garota se erguem, ainda tomados pelo pânico. Diante do olhar atento da garota, Toru explica que o lugar ainda é perigoso e pede que ela encontre um abrigo seguro. Promete cuidar de todos os demônios e pergunta se ela consegue esperar até lá. A resposta vem com firmeza. "Vamos esperar", diz ela, abraçada ao irmão. Ele sorri, afaga sua cabeça e parte. As crianças ficam para trás. A cidade ainda queima, mas agora sabem que alguém está lutando por elas. O som de passos velozes rompe o caos. Demônios se viram, alarmados. Algo está vindo. Em meio aos escombros, Toru avança sem hesitar, deixando para trás os corpos dos que já tombaram. Ele sente: quanto mais se aproxima do centro, mais demônios surgem. Há um comandante por trás disso. Ao longe, guardas da cidade caem sob o ataque inimigo. Toru observa alarmado. A batalha verdadeira está apenas começando. A espada de Toru corta o ar como um raio. Seu golpe atinge o primeiro inimigo com força brutal, lançando o corpo pelo salão. Os demais mal têm tempo de reagir. Ele aterrissa diante ao corpo, firme. Do outro lado, um demônio observa em choque. Toru avança sozinho, rápido demais, forte demais para que qualquer um possa fazer algo. Toru arremessa com brutalidade, derrubando outros no impacto. Em um movimento fluido, lança sua espada que atravessa o campo e atinge outro demônio. Por um instante, o avanço parece imparável, mas então o céu se abre em
relâmpagos. Uma emboscada. Vários inimigos surgem dos telhados, prontos para atacar. Toru ergue os olhos. A próxima onda já começou. Num giro veloz, Toru desfere um corte circular, que libera uma explosão de energia cortante. O impacto varre os inimigos ao redor, partindo corpos ao meio e espalhando sangue e armas pelo ar. O golpe é tão violento que até os soldados recuam, incapazes de entender o que acabaram de testemunhar. Restam apenas pedaços dos demônios. Em meio ao silêncio, o chão está coberto de escuridão dilacerada. Toru confirma que os guardas ainda estão de pé e assume o comando sem arrogância. Afirma que a brigada itinerante cuidará dos demônios, mas pede que priorizem a evacuação dos civis. Antes de partir, deixa um último incentivo, está contando com eles. Enquanto Toru desaparece no horizonte, o nome ressoa com peso: Brigada Itinerante. Um deles comenta quase em reverência: foram os heróis que salvaram Armanda, a Formiga da Morte, a temida devoradora de país. Foram os primeiros a receber juntos o título de heróis. A presença deles muda o campo de batalha. Relatórios chegam de todos os lados. As tropas do leste foram dizimadas. No oeste, a situação é a mesma. O caos se instala entre os demônios. O comandante tenta entender o que está acontecendo, mas é interrompido por um pensamento inquietante. Estaria um guerreiro solitário da classe herói por trás disso? Antes que possa reagir, uma parede explode atrás dele. O impacto varre soldados e pedra. Seu inimigo já está às portas. Toru surge entre os escombros como uma presença inevitável. A poeira gira ao seu redor enquanto ele avança lentamente, observando os arredores destruídos da praça central. Diante dele, o demônio loiro permanece atento. Toru o encara com frieza e, sem hesitar, reconhece sua posição. Aquele era o comandante. O inimigo confirma, surpreso com a calma e tranquilidade do oponente. Então, curioso, pergunta: "E quem é você?" Toru cerra os punhos e repete a pergunta de volta: "Quem sou eu?" Toru ergue a espada com firmeza, encara o comandante e responde com voz serena, porém inabalável: "É apenas um guerreiro." O demônio ri, surpreso com a ousadia. Ele reconhece algo incomum naquele humano: há mais coragem ali do que viu no autoproclamado falso herói. Mas com desdém cruel, o comandante arremessa ao chão o corpo ensanguentado de Nei. O impacto vai além do físico. Os olhos de Toru brilham, surpreso ao reconhecê-la. É sua ex-companheira de grupo. Num piscar de olhos, Toru cruza o campo e segura Nei antes que seu corpo atinja o chão. O comandante, surpreso com tamanha velocidade, mal consegue acompanhar o movimento. Nos braços de Toru, a jovem respira com dificuldade, coberta de ferimentos e sangue seco. Chocado, balbucia seu nome. O comandante então debocha da cena, revelando que ela era companheira do herói, mas parece ter sido descartada como lixo. Toru não hesita. Sua resposta vem como um rugido: "Cala a boca." Toru encara o comandante com fúria contida, prometendo que lidará com ele pessoalmente, mas não agora. Antes, há algo mais urgente. O olhar dele se perde no passado. Surge a lembrança de Nei, que um dia o questionou sobre sua tristeza. Naquele tempo, Toru se sentia inferior, atrasado em níveis e um fardo para o grupo. Pensava até em desistir, mas Nei, revoltada com tamanha autodepreciação, respondeu do jeito mais afetuoso que conhecia, com um chute certeiro e um xingamento à altura. Era o jeito dela de dizer que ele era importante. Nei se enfurece e o chama de idiota por agir como alguém fraco. Ele, que sempre foi impulsivo e direto, erguendo o punho, afirma que a diferença de nível pode ser vencida com esforço e habilidade e que todos iriam treinar juntos como verdadeiros membros do Presa Branca. Mas então o questiona: ele estaria disposto a se afastar de Lisa? Envergonhado, Toru se faz de desentendido, mas Nei é direta. O conhece há anos e qualquer um com olhos pode ver que gosta dela. Só falta dizer. Hesitante, Toru confessa que tem medo de ser rejeitado. Nei cruza os braços, impaciente, e alfineta Toru com ironia: se é mesmo homem, que haja como tal. A provocação atinge em cheio. Toru se irrita e a acusa de agir como um homem também. Mesmo sendo uma garota, ela sempre pensa e age como um homem. Nei baixa o olhar, magoada, e responde: ele está sendo insensível, falando sem considerar seus sentimentos. A mágoa, no entanto, dura pouco. Num instante, ela já explode em energia e grita que vai treiná-lo pessoalmente, partindo pra cima com tudo. Toru tenta protestar, mas já está apanhando de novo. Atônito, Toru se pergunta em silêncio por que aquilo está acontecendo.
Ainda caído, olha para o corpo ferido de Ney com uma expressão abatida. À distância, 3 demônios observam a cena. Um deles questiona o que houve com o humano, outro conclui que está em choque. O terceiro, impaciente, dá a ordem. É hora de acabar com ele. Mas Toru, ainda fitando o corpo ferido de Ney, murmura com raiva contida: onde está Sain? Por que ele não veio salvá-la? O silêncio se quebra com uma explosão de movimento. Sem aviso, Toru avança como um raio, os olhos em chamas, e em poucos segundos, 4 demônios caem sem sequer entender o que os atingiu. Um golpe, 4 corpos e nenhum obstáculo. Ele para, encara o comandante com frieza e solta com um sorriso desafiador: venha, vamos brincar. Do outro lado, o comandante demoníaco observa, surpreso com o poder daquele que dizia ser apenas um guerreiro. Em silêncio, admite: Toru já ultrapassou o nível 100. Animado com a chance de enfrentar um transcendental, prepara-se para o confronto. Mas Toru não compartilha do entusiasmo. Sua mente está em Ney. Frio e determinado, avisa que encerrará aquilo rápido. O comandante, em riso histérico, zomba da ideia. Ser derrotado tão facilmente, mesmo estando no mesmo nível? Ridículo. Com um único golpe preciso, Toru surpreende seu inimigo, decepando seu braço antes que ele sequer pudesse reagir. O comandante, incrédulo, mal consegue processar o que aconteceu, e só então a dor o faz gritar em desespero. Toru observa com frieza e lucidez, apontando o óbvio: ele estava repleto de aberturas. A arrogância do inimigo agora sangra no chão. O comandante, cego de raiva, avança com um salto furioso, pronto para esmagar Toru com os punhos. Mas o jovem guerreiro não se move, mantendo o olhar firme e inabalável. No instante seguinte, a magia se manifesta. Uma parede de gelo ergue-se entre os dois, interrompendo o ataque brutal. O impacto é violento. O comandante grita ao colidir com a barreira congelante. Num instante, o céu se rompe com a chegada de Kaede e Frau. A parede de gelo erguida por Kaede ainda bloqueia o avanço, até que Frau desce em queda rápida e, com um golpe devastador de sua marreta, despedaça a barreira congelada e arremessa o comandante para longe, em meio aos estilhaços. Acima de uma estrutura, Kaede surge com elegância, avaliando a situação. Demoraram mais do que previam. Frau, determinada, informa que a evacuação está quase concluída. Só resta proteger aquele lugar. Elas chegaram no momento exato. Com a chegada de Kaede e Frau, Toru agradece brevemente antes de pedir para que Kaede cuide de Ney, que está desmaiada. Ela parte sem hesitar. Firme, Toru encara o inimigo cambaleante, assumindo para si o restante da batalha. O comandante, ensanguentado e ofegante, nota com frustração que Toru tem reforços, e não é qualquer reforço, mas aliadas com alto poder ofensivo. Exaltado, ativa sua técnica, invocando uma armadura demoníaca enquanto uma aura maligna emerge. Toru, atento, percebe que algo está errado. O machado demoníaco voa pelo campo e se encaixa no coto ensanguentado do comandante, fundindo-se violentamente. Veias negras se espalham pelo corpo dele, que começa a se deformar. Em meio à mutação, o comandante ruge. Agora vai mostrar o verdadeiro poder dos 6 generais demoníacos. Atônito, Toru sente a pressão no ar e observa que a arma não parece comum. Seria algo comparável à espada sagrada? Determinado a impedir a transformação completa, Toru avança com sua espada em punho. O chão treme com a energia demoníaca que emana do comandante, agora parcialmente transfigurado, seu braço tomado por poder sombrio. Os dois colidem com força brutal. A lâmina de Toru contra o machado demoníaco, o impacto da troca rachando o solo sob seus pés. A batalha pela cidade atinge um novo patamar. Toru se espanta com a força recém-revelada do inimigo, mas o comandante debocha de sua surpresa. Aquilo era só o começo. Com um sorriso sádico, ele invoca fantasmas e deuses. Ataque de presas. A lâmina monstruosa se contorce e ganha impulso brutal, disparando com violência. Em um instante, Toru é atingido e lançado como um projétil, arrastado pela força grotesca daquele golpe demoníaco. Toru se ergue entre os escombros, frustrado com o impacto do golpe.
O inimigo avança em velocidade brutal e ele mal consegue acompanhar, desviando no último instante. A lâmina monstruosa atinge o chão e explodem contra a estrutura ao redor, criando ondas de destruição. Observando a cena, Toru reconhece com tensão. Aquele oponente tem reflexos tão rápidos quanto os seus. A luta agora é quase de igual para igual e qualquer erro pode ser fatal. Diante de Toru, o comandante ergue o machado demoníaco como se revelasse um troféu. Com um sorriso de escárnio, ele afirma que aquela arma mágica, Prado, é privilégio exclusivo a demônios escolhidos. Toru observa em silêncio, mas seus olhos se alertam. As feridas do inimigo haviam desaparecido, se regenerado. Enquanto a energia lateja pelos membros do comandante, ele vangloria-se. O machado amplia sua força, um aumento brutal de 30% em seu nível, ou seja, seu nível atual agora é 195. De repente, uma explosão brutal irrompe no pátio, rachando o chão e feixes de energia rasgam o pátio em todas as direções. Kaede e Frau recuam, ofuscadas pela intensidade do impacto. Atônita, Frau reconhece o poder esmagador do inimigo. Preocupada, sugere que intervenham, mas Kaede, convencida, diz que Frau ainda é nova no grupo, então é natural se preocupar. E então, olhando para o campo de batalha, seus olhos brilham com admiração. Com um sorriso seguro, Kaede declara: seu mestre é o mais forte. No instante seguinte, em meio ao impacto brutal da investida inimiga, Toru finca os pés no chão e bloqueia o golpe com precisão inabalável. O comandante arregala os olhos em choque. Quem diabos é você? Ele brada, mas Toru não responde, apenas contra-ataca com um corte violento rumo ao abdômen, abrindo caminho para a virada. O golpe não foi suficiente. Em meio aos escombros e à névoa de poeira, Toru recua, encarando o inimigo que, mesmo ferido, se recusa a cair. A imponência do corpo, a precisão dos movimentos, ele é sem dúvida um verdadeiro general. Toru analisa em silêncio, percebendo que truques seriam inúteis diante de tal força. Se quiser vencer, terá que concentrar tudo o que tem em um único ataque. Um golpe, uma chance. Em meio à destruição, Toru e o comandante se estudam como feras à beira do ataque. Cada respiração é medida, cada centímetro de tensão anuncia o risco. Toru se inclina, afiando sua postura com a precisão de uma lâmina prestes a cortar. Olhos fixos, músculos tensos, cada gesto carrega o peso de um possível desfecho. A poeira dança entre eles e os olhos do comandante se arregalam, surpresos. Toru fez o primeiro movimento. Em um único instante, Toru desfere seu ataque final com precisão cirúrgica. Sua espada corta o ar em um arco veloz, atingindo o abdômen do comandante com potência devastadora. A investida certeira não deixa espaço para reação. Neste duelo, entre força e estratégia, Toru faz valer sua decisão, acabar tudo com um único golpe. O comandante não consegue compreender. Toru surgiu como um fantasma, veloz e preciso, rasgando a lógica da batalha. Atônito, o inimigo tenta confiar em sua regeneração demoníaca, mas o braço desfaz-se diante de seus olhos. É então que percebe, tarde demais. Toru não apenas atingiu seu corpo, ele expôs o ponto fraco da arma mágica, seu coração, e com ele arrancou qualquer chance de vitória. Toru encara o comandante derrotado com frieza e anuncia o fim do combate. Enquanto a tensão paira no ar, o sistema revela as habilidades ativadas: Cavaleiro Dragão, que expõe o ponto fraco inimigo, e Grande Ladrão, que o permite se aproximar em silêncio. Resignado, o comandante pede que Toru acabe logo com tudo. Sereno, Toru acata, mas antes oferece uma chance. Teria algo mais a dizer? O silêncio dura um instante, o comandante ergue o rosto e faz uma última pergunta: qual é o seu nível? Diante da pergunta final, Toru responde sem hesitar: 300. O número ecoa como sentença. O comandante, dilacerado e resignado, ri com amargura. Só então compreende o abismo entre eles. Então admite, lutavam em níveis tão diferentes. O tempo inteiro, Toru era muito superior e assim se revela o verdadeiro poder de um guerreiro de nível 300. A batalha terminou, mas os ecos dessa força só começaram a se espalhar. Obrigado por assistir. Se é novo por aqui, não esqueça de curtir e se inscrever para ficar sempre atualizado. Até a próxima e tenha um ótimo dia!